Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Palmeiras, Guarani, Ponte Preta, São Paulo. Palmeiras, Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. Fala, turma da CBN, 7h36, horário oficial do Brasil. Um grande forte abraço para você ligado em FM 99.1 pelos aplicativos, você ligado no mundo inteiro pelo youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com a melhor transmissão da última rodada do Campeonato Paulista. Domingo, 15 de fevereiro de 2026, na Avenida da Emoção do Futebol, a classificação em xeque para o Guarani. Palmeiras, Guarani. Também teremos no Majestoso a despedida da Ponte Preta do Campeonato Paulista. Em contrapartida, o São Paulo em busca da classificação. Ponte Preta, São Paulo. Estamos no ar com o timaço da CBN, uma super transmissão a partir de agora pra você. Vem com a gente, porque a noite promete. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN Guarani. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. A bola rola na Arena Barueri às 8h30 da noite, com a narração de Carlos Cabelo, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe. Em Campinas, tem Ponte Preta em campo contra o São Paulo. Será que a macaca vai atrapalhar a vida do tricolor? Gabriel Castro vai acompanhar todos os detalhes. É o timaço da CBN que está entrando em campo. Central da bola em dose dupla, comigo, com Fábio Scheibe, porque hoje decide tudo. Os 8 classificados, o segundo rebaixado. É a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Esse sonzão do futebol da CBN sendo levado a você através dos trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e a técnica de externa de Naldo Araújo. É o nosso time, escalado por Eliel Almeida, entrando em campo a partir de agora com todas as emoções do futebol. Aumente o volume do rádio, porque vamos a partir de agora girar o nosso timaço. E a primeira parada é a Arena Barueri. O Bugre em campo, começamos com o vestiário visitante verde e branco, o vestiário campeão de 1978, trazendo o primeiro destaque do jogo. Chegando mais, Antônio Lupe. Boa noite pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, Arena Barueri. Aqui é o palco onde o Guarani vai desfilar em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual. Algo que não acontece desde 2022. Por isso, uma noite importantíssima para o Alviverde. O técnico Matheus Costa não tem hoje o camisa 10, nem Isaac e nem Diego Torres. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A escalação do Bugre já foi definida. Cauã Jesus vai ser o responsável pela armação da equipe no duelo contra o Palmeiras. Do restante, a mesma equipe que vem jogando nas últimas partidas. Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson.
William Farias, Natamelo, Cauã Jesus, Guilherme Parede, Luca e Mirandinha. Matemática do Bugre, em caso de vitória é simples, tá dentro, tá classificado. Empate ou até mesmo uma derrota, aí vai ter que aguardar o complemento da rodada, Nascimento. A informação de Antônio Lupe: Cauã Jesus é o camisa 10 do Guarani, ele quem carrega a fé até no nome pela classificação hoje contra o Palmeiras. E agora vamos pro vestiário mandante da Arena Barueri, o maior campeão do Brasil. Destaque do Palmeiras, Antônio Lupe. Já classificado para a próxima fase, o Palmeiras vem empolgado após a vitória em cima do Corinthians na última rodada. O Verdão quer a primeira colocação geral da primeira fase para ter a vantagem de jogar em casa, de fazer o jogo decisivo como mandante. Porém, o técnico Abel Ferreira, que hoje não fica no banco de reservas, está suspenso, foi expulso no derby. Com isso, João Martins vai ser o responsável por trabalhar, por dirigir o Palmeiras hoje à noite contra o Guarani. O time é uma mescla de jogadores titulares com alguns jogadores que estavam à disposição no banco. Palmeiras confirmado com Carlos Miguel no gol, na lateral direita o camisa número, deixa eu pegar o número dele, 4, Giai. Na zaga, Bruno Fux, Gustavo Gomes, na esquerda, Jefté. No meio-campo, a presença de Maurício, a presença também de Emiliano Martínez e Lucas Evangelista. No ataque, Sosa, Flaco Lopes e o artilheiro Vitor Roque. É o Palmeiras quase com força máxima, na verdade, com força máxima para enfrentar o Guarani. Precisa vencer e secar o Novo Horizontino para assumir a ponta da tabela, Júlio. 7 rodadas foram jogadas do Campeonato Paulista até aqui. O Palmeiras é o segundo colocado com 15 pontos. 5 vitórias, 2 derrotas, vem de vitória na última rodada contra o arquirrival Corinthians. O Guarani é o sexto, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, vem de derrota para o Botafogo em casa. O verde é a cor da esperança, o verde é a cor do Guarani, que hoje vai brigar pela classificação. A CBN escalou para toda a análise do jogo do Bugrão, direto da Arena Barueri. Grande abraço, boa noite para você, Carlos Eduardo de Freitas. Boa noite, meu caro Júlio Nascimento, boa noite, ouvinte CBN, boa noite especial, torcedor do Guarani. Como você disse, o verde do Guarani hoje é a cor da esperança. O Guarani vem aqui para a Arena disposto a complicar a vida do Verdão, disposto a seguir no Campeonato Paulista, algo que não consegue desde 2022. E o Guarani vai ter que se superar. Joga desfalcado de um camisa 10, não tem Isaac, não tem Diego Torres, Cauã Jesus vai recompor um pouquinho mais, mas é um Guarani. Claro, não vai ficar com a bola, vai ser pressionado, mas tem que ter muita personalidade para encarar o Palmeiras de igual para igual e voltar para Campinas com a classificação debaixo dos braços. Para um super clássico, um super jogo, um super locutor, trazendo todas as emoções hoje de Guarani e Palmeiras, direto da Arena Barueri. Grande abraço, Carlos Capela. Abraço pra você também, meu caro Júlio Nascimento. Abraço a todos aqueles que estão ligados e acompanhando o sonzão da CBN. Noite agradável, noite com cara de verão. Aliás, estamos no verão, não é? Aqui em São Paulo, na verdade, grande São Paulo, Barueri, 23 graus. Tá bastante quente essa noite, domingão, e promete ficar ainda mais quente quando a bola rolar em todos os 8 jogos que definem essa reta final da fase de classificação do Campeonato Paulista, Júlio. É um grande jogo aqui em Barueri e a gente espera que o Bugrão consiga sair classificado essa noite aqui, frente à equipe do Palmeiras. Meu Deus! 7h44, daqui a pouco a gente volta para a Arena Barueri com mais destaques de Palmeiras e Guarani. Viajamos, voltamos aqui para a nossa Campinas, estádio Moisés Lucarelli. Hoje tem bola rolando para Ponte Preta e quem acompanha tudo na Macaca contra o São Paulo é Gabriel Castro. Ótima noite, grande abraço pra você, Gabi. Boa noite pra você, Júlio Nascimento. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. A Ponte joga pela dignidade, né? Pra honrar a camisa, pra não terminar a competição sem nenhuma vitória. O vexame do rebaixamento ele já tá sacramentado. Agora é minimizar o dano e tentar uma vitória diante do São Paulo, que deu uma reviravolta, né? Há 2 semanas
tinha renúncia do presidente Júlio Casares, tinha instabilidade política, dificuldades financeiras. Chegou o Campeonato Brasileiro, venceu o Flamengo, empatou o Clássico com o Santos, venceu o Grêmio, é o vice-líder do Nacional e certamente vai tentar trazer este bom momento aqui para Campinas no estádio Moisés Lucarelli. O trio de ataque tá confirmado, viu, Júlio? Lucas Moura, Luciano e Caleri. Por isso, o Marcelo Fernandes escala a Ponte no 5-2-3. Quando quiser, Ponte e São Paulo definidos. É isso, daqui a pouco o Gabi vai confirmar a escalação da Ponte e também do São Paulo, mas vale um destaque adicional, né, Gabi? Hoje a ausência do Elvis, na informação trazida pelo GE. Globo. Elvis não vai para a partida por conta do não pagamento daquele acordo firmado na véspera do derby. Então a Ponte não cumpriu o prazo estabelecido, o pagamento deveria ter sido feito no dia 10 de fevereiro, e aí o Elvis, sem receber, abdicou aí de participar desse jogo. Fica a situação em aberto aí. É mais um capítulo desses 2 meses completamente caóticos da Ponte Preta no Campeonato Paulista, né, Gabi? É isso, Júlio. Elvis não começa nem como titular e não está no banco de reservas. Elvis não atua nesta última rodada de Campeonato Paulista. A Ponte tinha feito um acordo por volta de R$750 mil com o jogador. São 3 meses de salários, 2 anos de FGTS. E aí chegou o dia 10 de fevereiro, era para ter pago uma parcela de R$125 mil. E aí, para variar, a diretoria não cumpriu o acordo, não pagou o atleta. E ele não fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes, que mais uma vez vai ter que improvisar na escalação, porque não tem meia, não tem Cristiano e não tem Elvis. Daqui a pouco a gente volta pro estádio Moisés Lucarelli com mais destaques, com Gabriel Castro, que acompanha Ponte Preta e São Paulo. Vale muito para o tricolor, então você, torcedor são paulino, também quer acompanhar tudo da rodada, fique com a gente que vamos trazer todos os detalhes dessa partida no majestoso. Aliás, a Ponte tem sido uma pedra no sapato na vida do São Paulo. Hoje, todos os jogos são no mesmo horário. A gente vai explicar situação de classificação, o que cada time precisa, mas eu quero te dizer, não precisa abrir a calculadora do seu celular, a tabela, porque ele vai nos atualizar tudo sobre a rodada do Campeonato Paulista. Central da Bola. Boa noite pra você, seja muito bem-vindo, Fábio Scheibe. Muito boa noite, Júlio Nascimento, boa noite, ouvintes CBN. Chegamos à derradeira rodada de final da primeira fase, né? A rodada de classificação, a rodada que vai decidir os classificados da segunda fase e também os rebaixados. É claro, a Ponte Preta já está rebaixada, o outro rebaixado nesta noite, os oitavos primeiros colocados também vão classificar para a segunda fase da competição. Todos os jogos hoje, Júlio, 8:30 da noite, a oitava rodada com os 8 jogos às 8:30 da noite. Tem Botafogo e Capivariano, Primavera e Noroeste, Mirassol e Portuguesa, Palmeiras e Guarani, Ponte e São Paulo, Bragantino e Novo Horizontino, Santos e Velo Clube, e lá no 1º de maio tem São Bernardo e Corinthians. A gente vai fazendo ao longo da jornada, vai explicando para você aqui as possibilidades. Tem muita possibilidade hoje, né, Júlio? De classificação, muita chance também, o time ganhando, o time perdendo, qual vai ser o lugar que vai ficar as equipes, o que vai precisar cada equipe para classificação. Mas de hoje não passa, viu, Júlio? 10:30 da noite saberemos os 8 classificados e os 2 rebaixados, é claro, Ponte Preta e também o Velo Clube ou o Noroeste, portanto os 2 com possibilidade de queda nessa noite. É isso, o Fabião estará aqui no Central da Bola, a gente vai se auxiliando para entender em tempo real tudo o que aconteceu no Campeonato Paulista, com possibilidade de clássico nas quartas de final, o Guarani tentando voltar ao mata-mata depois de 4 anos. Capivariano pode chegar pela primeira vez na história. Sim. Também ao mata-mata, então é muito importante a gente acompanhar aqui atentamente tudo que acontecer no Brasil, no Campeonato Paulista, estaduais rolando. Estávamos acompanhando aqui Clássico Carioca, deu Flamengo, goleiro Neto do Botafogo. Precisa contratar um goleiro Botafogo, né? Goleiro Neto não foi bem não. Bola rolando em semifinal de Campeonato Gaúcho também. Um montão de jogo aqui pra gente comentar e abordar durante a nossa transmissão. Então, já vai se ajustando, ficando confortável, porque estamos no ar aqui na CBN.
Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Enquanto a bola não rola. Palmeiras, Guarani. Apresentação Júlio Nascimento. A bola rola a partir das 8:30, faltando aí pouco mais de 40 minutos para o começo da partida na Arena Barueri. Vale a classificação para o Guarani, a próxima fase do Campeonato Paulista. Última vez que o Guarani disputou o mata-mata do Paulistão, 2022, naquela guerra dos pênaltis contra o Corinthians, que acabou levando a melhor na ocasião, mas hoje o Guarani tem a possibilidade de voltar ao mata-mata. Vamos com mais destaques direto da Arena Barueri. Antônio Lupe com o trabalho de reportagem direto do gramado da Arena. Aliás, a expectativa hoje, né, Lupe, não é de um grande público, já que a torcida do Palmeiras sabe que tá tudo resolvido. O Palmeiras está classificado. Hoje, para o Palmeiras, vale a questão de definir aí a colocação. E vale lembrar, né? Há 10 anos temos aí a torcida única em grandes jogos em São Paulo. E isso também acaba interferindo a não presença da torcida do Guarani na Arena Barueri hoje, né, Lupi? É isso, Júlio, confere. Não teremos a torcida do Guarani por uma determinação do Ministério Público, torcida única, né, dos jogos entre Guarani e Ponte contra as equipes da capital e também do Santos. Eu não tenho a dimensão de capacidade aqui da Arena Barueri, mas o público é muito baixo mesmo. Inclusive mais baixo do que, se não me engano, o jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, que, se não me engano, foi numa quarta-feira também às 9:30 da noite, em que pouco mais de 8.000 torcedores acompanharam a goleada do Verdão para cima do time baiano. Hoje, além de ser um domingo, 8:30 da noite, o horário é péssimo. Nós estamos em meio ao Carnaval, né? Que é uma grande festa popular e que muita gente aproveita para descansar e também para viajar. Por isso, acredito que hoje, nesse jogo decisivo para o Guarani e também para o Palmeiras, porque vale também a classificação em primeiro lugar, um dos piores públicos do Verdão, por enquanto, né? Esse é o cenário que a gente tem aqui da Arena Barueri, um público muito baixo. Os jogadores do Palmeiras, nesse momento, já estão realizando o trabalho de aquecimento. E só um detalhe, né? Todos os jogadores do Palmeiras, quando vieram pro gramado, eles foram cumprimentar os mascotinhos, né? As crianças que daqui a pouco vão entrar com os jogadores. Acho que tem mais mascotinhos do que torcedor, porque olha, a criançada tá fazendo a festa. Já os jogadores do Guarani há um tempo já estão aqui no gramado sintético da Arena Barueri, realizando também o trabalho de aquecimento. Na informação rotativa do rádio, Cauã Jesus foi o confirmado, é ele que vai com a 10 do Guarani, já que Isaac e também o Diego Torres estão suspensos, Júlio. Carlão, essa decisão, né, do Cauã Jesus de entrar como titular e com a camisa 10, e só uma informação adicional, né? O Matheus Costa tinha outras 2 dúvidas. Ele testou o time com o Rian como lateral, mas ele vai com o Rafael, e testou o Herbert na vaga do Parede, mas vai o Parede. Então,
São essas 3 situações para você comentar, Carlão de Freitas. Ok, Júlio Nascimento, eu acho positivo, né? Até pela ausência de um camisa 10, mas o Guarani não foge muito à maneira como tem jogado, né? Então não mexe ali na situação do Rafael Rodrigues, poderia até mexer, colocando o Rafael efetivamente como um terceiro zagueiro e o menino Rian sendo o lateral direito, né? E isso não aconteceu, ele opta pelo Cauã Jesus fazendo uma recomposição. É claro que ele não tem a característica de um Diego Torres, do próprio Isaac, de organização, de um camisa 10, ele vai quebrar um galho, mas eu acho importante porque não mexe na maneira do Guarani jogar. E tem um jogador ofensivo naquele setor, porque é claro que é um Palmeiras, a gente fala mesclado, mas com muitas estrelas, né? Então é um Palmeiras que vai tomar a iniciativa, é um Palmeiras que vai tentar colocar o Guarani no campo de defesa, porém, quando o Guarani estiver com a posse de bola, tem que ter a personalidade. Não adianta vir aqui a Arena para se defender e jogar, vamos encontrar uma bola e ganhar o jogo. Não é assim. O Guarani vai ter que encarar o Palmeiras também, vai ter que ficar por alguns momentos com a bola nos pés, e eu acho que o Cauã Jesus faz muito parte disso. Então, por isso, concordo aí com a decisão do Matheus. Ele tinha aí outras opções. Durante a semana a gente até conjecturou, de repente, o Luca à frente, o Luca fazendo o papel de camisa 10, mas acho que o Cauã Jesus, até fisicamente um pouco mais saudável, um pouco mais inteiro, dá mais mobilidade ao meio campo. O Matheus opta por esse jogador para vestir a sagrada 10 do Bugre, Júlio. E já convido o torcedor ouvinte a mandar interagir aqui mensagens pelo nosso WhatsApp. O nosso número você já está acostumado, é o 99186-9070. 99186-9070. O Lucas escreve aqui: Carlão de Freitas, depois de tudo que aconteceu nos últimos jogos, essa falta de ousadia, me arrisco a dizer que Matheus Costa não tem um perfil ideal para o Guarani, pensando em Série C do Campeonato Brasileiro. Vou torcer pela classificação, mas fica aí para vocês uma sugestão de debate. Matheus é o nome certo ou não? Pergunta aqui o Lucas no nosso WhatsApp. Júlio, rapidinho, só um adendo, né? O Matheus Costa contrato até o final do Campeonato Paulista, né? E acho que justamente essa é a dúvida do nosso ouvinte, né? Renovar ou não renovar? É claro que essa decisão cabe ao Fagner Coelho, ao Rômulo Amaro, ao Roberto Graziano. Mas e aí, Carlão de Freitas? Olha, Júlio, eu não sou adepto a trocar de treinador, ainda mais em meio à temporada, né? É claro que gera uma expectativa, né? A campanha do Guarani, ou melhor, gerou uma expectativa de classificação. Nós esperávamos que o Guarani confirmasse esta vaga, este acesso à fase quartas de final contra o Botafogo. Quero o jogo pra matar. Guarani não poderia ter deixado escapar um jogo contra o Botafogo, que é um time ali que se equivale ao Guarani, dentro do estádio Brinco de Ouro, com toda a atmosfera positiva que dominava o estádio. O Guarani vacilou e agora tem que jogar a última rodada contra o forte Palmeiras, precisando vencer. É proibido vencer na Arena? Não. O Guarani tem condições? Tem. Mas a gente sabe da força do Palmeiras. Então o Guarani vacilou. Eu acho que se acontecer do Bugre não se classificar, infelizmente eu acho que a situação do Matheus será revista sim, até porque ele não tem muito prestígio perante a torcida. Os acontecimentos envolvendo a saída dele, a volta dele no início do Campeonato Paulista, eu acho que pode também ter gerado um certo desconforto. Então eu creio que em não classificação eles vão rever sim a situação do Matheus, até pelo fato do contrato dele estar próximo de vencer. 7h57. Ô Lupe, são 2 jogadores da base então hoje no banco de reservas, né? São 2 novidades aí. Esse menino Nicolas inclusive foi titular durante a copinha, né, Lupe? É isso, o Nicolas está confirmado no banco, né? Uma cara nova, não me recordo do Nicolas nas últimas partidas do Guarani, depois eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas tem o Matheus Póvoa, né? Porque o Donatão ainda está se recuperando de um problema muscular. Zagueiro, também fez parte do time que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Mineiro, que é jogador de meio campo com a 20. São 3 jogadores, né? Matheus Póvoa, Nicolas e também o garoto Mineiro. São 3 jogadores então da base, confirmados no banco de reservas e ficam à disposição do técnico Matheus Costa. E só um detalhe em relação a essa discussão de fica, não fica, renova, não renova. No meio do caminho tem uma Copa do Brasil, tem um duelo contra o Castanhal. O adversário já está definido, o jogo é lá, ainda sem data definida, jogo pela segunda fase da Copa do Brasil, tem que aguardar a primeira fase, que acontece nessa semana, né? A partir do dia 18 já tem aí alguns jogos, então também tem esse detalhe. A Copa do Brasil financeiramente para o Guarani é muito importante, uma competição muito rentável, a mais rentável do futebol brasileiro. Aí tem mais esse problema, porque acredito, Júlio,
que os jogos da segunda fase devem acontecer aí na reta final do mês de fevereiro. O Arthur de Campinas manda aqui, Júlio, 2 comentários. O Neymar vai jogar, uau! E segundo, o que vocês acharam sobre a denúncia da Ponte após as provocações no derby? Pois é, né? E até cita aqui, acho que a marcha fúnebre também será denunciada. Gabriel Castro, a Ponte Preta não gostou das provocações do Guarani no clássico, né? Aquela faixa fica em Berlim. E aí recorreu ao TJD, que acatou a denúncia. Então, os 7 jogadores do Guarani, mais o clube, vão ao julgamento no dia 19. A comemoração do derby vai virar assunto de tribunal, Gabriel Castro. Porque a Ponte está numa situação muito delicada, muito complicada, com o rebaixamento, e aí acabou assumindo, né? A diretoria não gostou do que aconteceu. Tem lá, né, onde se encaixa, onde se enquadra, né, essa questão de provocação pode ser punido. De verdade, eu acho uma bobeira. Eu acho que faz parte do futebol a provocação. Pode ter cedido um pouco, né, se tratando de jogador com presidente de clube rival. Mas eu gosto de resposta só em campo. Quando vai pra essa coisa jurídica por conta de provocação após um jogo, de verdade eu não gosto. Eu não acho que foi para tudo isso, para a diretoria se mobilizar e fazer um processo, ir no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Então, sempre quando sai do campo essas questões, pelo que aconteceu, eu não vi nenhuma gravidade. Foi uma provocação, obviamente quem recebeu a provocação não gostou, mas dali você processar, você querer que o jogador não atue, né? Porque isso aqui é um instrumento de trabalho do atleta, é o ganha-pão dele, aí você quer que ele fique 2, 3 jogos por causa de uma faixa estendida. Então, assim, eu entendo não gostar do fato, mas entrar com algum processo, ir pro Supremo, isso aí eu acho que a Ponte acabou se excedendo. É isso, são 8h01. Abraço pro Edmilson Cozinheiro, no Parque Imperador, ouvindo a transmissão da CBN Campinas. Sensacional, pois não, Fábio Scheibe? Neymar sim volta a ser relacionado, mas começa no banco de reservas nesta noite na Vila Belmiro, jogo decisivo para o Santos. O Santos precisando ganhar do Velo Clube, assim como o Velo Clube também precisa ganhar para não ser rebaixado. Jogo importante, Neymar é o camisa 10, mas está no banco de reservas da Vila Belmiro. É isso aí, é o clima de carnaval aqui, com futebol, com carnaval, você curtindo esse domingão. 15 de fevereiro de 2026 foi a data escolhida pela Federação Paulista para a definição dos 4 classificados restantes ao mata-mata do Paulistão. Eu quero agora a sua participação, Fábio Chefe, pra gente aqui conjecturar, né? Vamos lá. A situação do Paulista, como o campeonato chega nessa rodada. Então, vamos relembrar que são 4 times já confirmados na próxima fase, certo? Sim, Novo Horizontino, Palmeiras, Bragantino e Portuguesa estão com a vaga assegurada à segunda fase da competição. Destes, Novo Horizontino e Palmeiras já têm o mando garantido nas quartas de final, porque não podem ser mais alcançados a partir do 5º colocado ali. Bragantino e Portuguesa ainda não. Precisam pontuar hoje, ou vai depender aí do desenrolar da rodada. Para esclarecer ao ouvinte, para não restar nenhuma dúvida, no mata-mata, o primeiro pega o 8º, o segundo único pega o 7º, o terceiro pega o 6º, o 4º pega o 5º. Quem tiver a melhor campanha joga em casa, e como o Fábio citou, jogo único. Hoje, por exemplo, teríamos Novo Horizontino e São Paulo, teríamos Palmeiras e Botafogo, teríamos Bragantino e Guarani e Portuguesa e Corinthians. Hoje esse é o cenário. Acontece, Fabião, que 4 times ainda não confirmaram a vaga, então tem uma galera aí com possibilidade, né? Tem muita gente com possibilidades. O 5º colocado é o Corinthians, que não garantiu vaga, joga contra o São Bernardo fora de casa, o próprio Guarani que enfrenta o Palmeiras, o Botafogo que tem jogo direto contra o Capivariano. É bom o torcedor bugrino ficar de olho nesse jogo também. Botafogo e Capivariano se enfrentam lá em Ribeirão Preto, e o São Paulo fecha o G8 neste momento, briga com a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. O 9º colocado é o Capivariano, que enfrenta o Botafogo. O Santos é o 10º, tem possibilidade de classificação. Até mesmo o Mirassol enfrentando a Portuguesa fora de casa. Assim como o São Bernardo que enfrenta o Corinthians, né? Muita gente tentando vaga. Você viu que o homem é bom, né? Ele é mágico. Você foi falando dos times, ele foi cantando os jogos. Isso é Eduardo Rodrigues, meu amigo. O Bolacha. Rapidinho. Que tá aqui hoje nesse jogo decisivo aqui pra levar a você esse sonsaço do futebol CBN. Palpitar é brincar, já diria o outro, Carlão de Freitas. Eu quero seus palpites de classificados
as quartas de final com zero responsabilidade. É feeling, não é análise, Carlão. Beleza, então, vamos lá. Eu acho que os 4 grandes, eu coloco o Santos aí nesta situação, Novo Horizontino e Bragantino. Tem como entrar Guarani Capivariano ou não? Sim. Tem como entrar Guarani Capivariano. E mesmo o Santos também entrando. Ó, então vamos lá. Teria que o Carlão já misturou tudo, Fábio Xavier. Novo Horizontino, Palmeiras, difícil, Bragantino e Portuguesa. Ó, 4. Às 10h30 eu te respondo, Aí Carlão. você tem mais 4 vagas agora. Você coloca o Guarani, certo? Então, Portuguesa já tá. Então, ó, os 4 grandes, Portuguesa. Então resta uma vaga, porque aí vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai ou Corinthians. São Paulo e Santos. Resta uma vaga, Carlão, pra você. Esse vai Corinthians é muito chato, né? Brincadeira da parte. Então o Bugre chega, o Bugre classifica aqui. Fechou. Boa. Valeu? Não gostei do palpite de Carlão aí. Não, mas só pra explicar pro torcedor. Tem que ficar um grande fora aí, pô. Então, mas se for um grande fora, então é o Santos, né? Porque o São Paulo vence a Ponte, provavelmente, né? Eu não sei também que essa retranca que o Marcelo Fernandes armou mesmo. Dá pra segurar um empate. Pro torcedor bugrino ficar de olho, o Guarani vencendo tá classificado. Independente dos resultados. Resultados. O empate do Guarani ele chegaria a 12. Certo. Como tem um confronto direto entre Botafogo e Capivariano, torceria também pro empate, porque no saldo de gols o Guarani tá melhor que o Botafogo, então garantiria a vaga. Então, porém, se o Guarani empatar, Fabião, aí, por isso que o empate hoje é um resultado bom pro Guarani, então, eu acho. Sim. Porque ele precisa de uma dessas 4 combinações aqui, ó. Vitória do São Bernardo contra o Corinthians, eu acho difícil. São Bernardo! Corinthians! Empate entre Botafogo e Capivariano, ou empate entre Capivariano e Botafogo, aí eu acho legal, eu acho mais possível. Empate ou derrota do São Paulo contra a Ponte, eu sei que é difícil, mas repito, a Ponte o Gabi trouxe aí, vai trazer a escalação aí e a armação tática é mais ou menos ferrolho. Um 10-0 a formação da Ponte hoje. Mais o goleiro Diogo Silva. Então, aí acho que o empate teria que torcer por empate aí da Ponte contra o São Paulo. Ou o empate do Santos contra o Velo Clube. Mais difícil, né? Porque o Santos vai jogar a vida contra o Velo Clube. O Velo Clube também é verdade que busca não ser rebaixado, mas a gente sabe a qualidade técnica do Velo Clube contra o Santos. No campo da análise, o mais provável desses resultados aqui é o empate entre Botafogo e Capivariano. São times mais equivalentes. E o Botafogo não passaria o Guarani pelo saldo de gols. Exatamente. Isso. E aí, se perder hoje, aí a gente vai explicando depois, porque tem que São Paulo perder pra Ponte. Empate do Santos ou derrota contra o Velo, empate do Mirassol, aí o Mirassol entra na jogada também, então. Mas aí a gente vai explicando. Muitas possibilidades, a gente vai trazer tudo ao longo da jornada aqui, minuto a minuto. Ô Carlos Cabela, você também vai estar no feeling aqui da situação. Pra você, Cabela, além de Novo Horizontino, Palmeiras, Bragantino e Lusa, quem avança às quartas de final? Corinthians, São Paulo, Santos e Guarani. Maravilha. Eu acho, se o Guarani empatar aqui hoje, tá classificado. Tem Calma. Não é? É se o Botafogo vencer, se o São Paulo vencer e se o Santos vencer, o Guarani tá fora. Mas eu concordo com o Cabelo. Eu acho que o empate hoje dá ao Guarani algo próximo de 57% de chance de avançar. Eu acho. Mas é bem provável que o Santos vença o Velo Clube na Vila. O São Paulo jogando contra a Ponte. O Velo hoje. O Velo precisa ganhar pra não cair. O empate rebate o Velo. Exato. Mas eu acho que um jogo bom pro Guarani se apegar é o Capivariano, né? Também assim, a gente até comentou já, de todos, assim, o empate entre esses dois é algo que pode acontecer. Não vou dizer que é provável, mas é algo que pode acontecer, diferente de São Paulo e Ponte, diferente de Santos e Velo. Qual que é o outro jogo também que interessa? Corinthians e São Bernardo. Santos e Velo Clube, Corinthians, Capivariano e Botafogo e São Paulo e Ponte Preta. Porque eu acho que dos grandes, eu acho que o São Paulo não deixa escapar e o Santos também. Acho difícil o Santos não vencer o Velo. Gabriel Castro, eu quero palpite diferente. O Santos tem quantos pontos? 9. O Santos tem 9 pontos, eles vencendo vai a 12. Vai a 12. O Guarani vai a 12 se empatar. Mas o Santos, obrigatoriamente, vencendo, já muda o saldo, vai pra 0, entendeu? Mesmo que for 1-0, o Cabela, o Guarani ficaria com -1. Se empatar, o Santos não pode vencer. Vai no saldo aí, Exatamente. Entendeu? O Fábio Chaves fez todos os cenários, o Cabela, fica tranquilo. Aqui fazendo as contas. Ele ficou mais ou menos 3 horas e 27 minutos. Deu pra perceber no vídeo que tá até com o olho inchado, acho que ele nem dormiu essa noite, tanta conta que ele fez. Ele veio muito preparado pra todos os cenários. Ô Gabriel Castro, me dá uma classificação diferente aí, tá todo mundo indo na obviedade de Corinthians, São Paulo e Santos. E aí, Gabriel Castro, não vai ter um Capivariano, não vai ter um Botafogo, um São Bernardo, um Mirassol no mata-mata?
Ô, Júlio, eu acho que a lógica é o Guarani ficar fora, tá? Pela escalação do Palmeiras com os titulares, eu acho muito difícil o Guarani conquistar esse empate diante do Palmeiras, tá? Com Vitor Roque, com todo o sistema ofensivo, o Abel querendo aí embalar a equipe, até pensando também no Campeonato Brasileiro e buscando uma melhor colocação aí, visando a liderança. Eu acho que o Guarani se complicou aqui contra o Botafogo de Ribeirão Preto, porque eu acho que o São Paulo vence a Ponte Preta, o Santos vence o Velo Clube e aí o empate é 33%, né? A gente vai ter que, o Bugrino vai ter que torcer aí pro Botafogo não vencer ou pro Capivariano também não, pro empate. Acho que é muito difícil, muita combinação. Então, o Guarani ele se complicou contra o Botafogo, então acho que o Guarani vai acabar sobrando aí o sexto colocado, e aí acho que entra São Paulo, entra Santos e fica o Botafogo de Ribeirão Preto no G8 da competição, e tem o Mirassol brigando por fora ainda, tá? O Mirassol ele pega a Portuguesa, e a Portuguesa ela já tá classificada, então eu arriscaria até um Mirassol pegando essa outra vaga aí também podendo entrar. E aí eu vou propor uma reflexão, Carlão de Freitas, em cima do que o Gabriel tá dizendo. O Guarani está hoje numa situação mais difícil porque ele pega o melhor time, na minha opinião, do futebol paulista, que é o Palmeiras, por duas situações: aquele gol nos acréscimos contra o Primavera e a derrota contra o Botafogo na última rodada. São resultados que não poderiam acontecer e deixariam o Guarani hoje numa situação completamente diferente, Carlão. Eu acho que me pega mais, Júlio, você tem razão com relação a estas duas partidas, mas o que me pega mais foi contra o Botafogo. Por tudo que o Guarani estava vivendo, por vitórias consecutivas, o ambiente do estádio Brinco de Ouro da Princesa, quer queira ou quer não, a gente sabe da rivalidade em Campinas, e o rebaixamento da Ponte também foi um atrativo, haja vista o noticiário mundial que aconteceu. Então acho que aquele era o jogo para ter matado, aquele era o jogo para ter definido. Tudo bem, o Botafogo hoje é uma equipe de Série B, talvez até mais canchada para um jogo decisivo, tal, e foi a Campinas e venceu. Agora o Guarani não poderia ter deixado escapar aquela oportunidade, porque mais uma vez, deixar para decidir fora de casa contra um Palmeiras, a gente sabe da força do Palmeiras, tanto é que o Abel Ferreira não está no banco, mas ele escala aqui vários titulares. A gente sabe que a missão é difícil, então o Guarani deveria ter matado naquele jogo. Deixar para hoje realmente é mais complicado, só que, não custa acreditar, né? A gente veio aqui, claro, para transmitir o jogo, mas também para levar algo de esperança para o Guarani, para que o Guarani possa voltar pela Anhanguera ou pela Bandeirantes com a classificação. Mas a gente sabe que o vacilo foi contra o Botafogo, isso a gente falou durante a semana, não poderia ter deixado para definir fora de casa e principalmente contra uma das melhores equipes do Brasil. Mas o verde é a cor da esperança, sempre me fala Júlio Nascimento. É isso. Eu quero propor aqui uma espécie de brincadeira. Qual foi o grande jogador com passagens por Evaí, já falou. Não, Evaí. Mas eu ia falar Evaí, Djalminha, Jorge Mendonça, Luizão, Edilson. Esses 5, acho que dá pra Rubens botar. Cardoso, não? Não, para, Fábio Xavier. É assunto sério, Fábio. Carlão, vota em um aí. Rapaz do céu, você quer que eu repita de novo? Repita de novo é bom, né? Evaí, isso é uma Djalma, constelação, né? Esqueci, Fábio, me ajuda aí. Evaí, Djalma, Edilson, Luizão. E também Jorge Mendonça, porque foi que pra mim foi o cara de que passou. Se fosse Ponte Guarani, eu acho que ninguém jogou mais futebol nos dois do que Jorge Mendonça. Não seja cruel pra eu escolher um. É claro que eu vou cometer injustiça, mas como eu acompanhei indo ao estádio, realmente tendo aquele contato, que mais me encantou, e eu acho que em termos de habilidade, tá, gente? Não vou falar de carreira, de não sei o quê. De habilidade, foi o cara que mais se aproximou, um dos que mais se aproximou de Pelé. Djalma Feitosa Dias. Tá louco. Não, o cara era monstro. Ô, Carlão, você tá vindo bem, Carlão. Só que esse ciclo aí, final do seu comentário, me assustou um pouco. Não foi mal, né, seu Carlão? Não fui mal, não. Não, eu acho que assim, em termos de drible. Isso, não, nem drible. O tratar a bola, a inteligência, você chamar a bola de meu amor, o que o Djalminha fazia, o que eu vi o Djalminha fazer com a camisa do Guarani, ele Clóvis em 93, meu Deus do céu, encantou. Então eu fico com Djalminha, reconhecendo as injustiças que eu cometi aí diante de monstros sagrados que você citou. É isso aí. Por um treino, Djalminha não é campeão do mundo em 2002, né?
acabou sendo cortado da seleção brasileira por um treino na La Coruña quando desentendeu com o técnico, né? Acabou sendo cortado por Filipão também, do La Coruña, e então foi pra Copa de 2002, poderia ter sido pentacampeão mundial. A CBN tem uma equipe muito jovem, e eu acho que se nós tivéssemos aqui alguém com mais apego à geração passada, eu acho que o Jorge Mendonça levaria esse voto. Antônio Lupe, você que tem aí um conhecimento vasto desses atletas citados, pelo menos 4 deles, acho que você acompanha muito bem. Qual desses 5 você gosta mais, Antônio Lupe? Cadê a Não, tem que ter personalidade, Lupe. Não esconde não. Acabou a bateria no microfone. Acabou a bateria. Você pode repetir? Aquele miguezaço. Não. Edilson, Djalma, Luizão, Evair, Jorge Mendonça. São 5 jogadores que fizeram história por Palmeiras e Guarani. Desses 5, quem que você gosta mais? Futebol que te encanta, que você é fã, enfim. Eu não vi o Jorge Mendonça, né? Então, claro que é igual o Pelé, mas o que a gente ouve é tudo positivo. Djalminha, cara, eu vou no Luizão, velho. Luizão, ele dentro da área, ele é eu vou no Luizão. O Lupe, ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que ele valoriza muito o campeão do mundo. Verdade. Eu acho que isso é... Eu ia falar isso aí. O Edilson é campeão do mundo? Também é. Mas o Luizão... Mas se você for pegar a carreira do Luizão, cara, Palmeiras, Guarani, Vasco, São Paulo, o próprio Corinthians também, né? Foi bem também o Luizão, São Paulo. Cara, Luizão, eu gosto muito. E gol, né, Júlio? Apesar que os outros também faziam gols, mas enfim, cara, eu vou falar um negócio pra você. Pra que molhar esse gramado? Tô tomando um baita de um banho, desculpa, viu, mas é um pequenino desabafo. Boa. Cabela, seu voto, Cabelo, desses caras aí, quem que você tem boas lembranças? Como eu sou o mais jovem da equipe, eu vi o Jorge Mendonça jogar. Eu lembro do Jorge Mendonça jogando. Era bom. Entrevistou ele, né? O cara, ele era diferente. Copa de 78, inclusive. Aliás, ele foi pro Guinness, né? Ele faz parte do Guinness Book, o cara que mais aqueceu pra entrar num jogo na história do futebol brasileiro, do futebol mundial. Como assim? Mas na Copa de 78 ele ficou um tempo inteiro aquecendo e não entrou. E aquela época aquecia sozinho, não é que nem agora vai o time todo pra aquecer, aquela época não, aquecia só aquele jogador que era pra entrar, então ele ficou aquecendo um tempo inteiro em um dos jogos da seleção brasileira, não me recordo qual que é agora, mas ele é o cara que mais aqueceu e não entrou no jogo, Jorge Mendonça, mas ele jogou muito e eu tive o prazer de ver o Jorge Mendonça no campo e no estádio, acompanhando, eu era garotinho ainda, mas acabei acompanhando e o Jorge Mendonça era diferente, mas de todos esses que você citou aí, pra mim, Evair era o cara que matava a pau lá na frente e olha, não tinha pra ninguém, hein? O meu caro Gabriel Castro, daqui a pouco tem Ponte Preta e São Paulo no Majestoso e a gente vai entrar também numa lista bem legal, lista com o Nelson Batista, Mineiro, foi muito importante no São Paulo, Luiz Fabiano, Washington, Oscar, Chicão e uma infinidade de nomes aí coincidentes entre Ponte e São Paulo. Acho que o consenso, né, Gabi? Acho que fica entre Luiz Fabiano e Washington, né? Sem dúvida, né? Principalmente para a geração recente aqui que viu o Washington, né? Uma Ponte Preta em Campeonato Brasileiro e ela tava muito bem aqui no Moisés Lucarelli, ficando 9 meses sem perder em casa e era nesta época, né? O Washington vestindo a camisa da Ponte, ele foi convocado para a seleção brasileira. Ele e Mineiro. Então, assim, essa época de 2000, de 2001, da Ponte chegando em semifinal de Copa do Brasil, hoje é impensável. Mas o Washington levou a Ponte Preta, jogou muito, artilheiro de Campeonato Brasileiro. Então, nessa lista aí, o meu voto já fica com o Washington aí, porque o que ele jogou na Ponte, depois foi muito bem no São Paulo, foi pro futebol turco, chegou a vestir amarelinho. Então, o meu voto fica com o Washington, porque vi fazer muitos gols, foi um verdadeiro artilheiro aí por onde passou. Faltando 12 minutos pro começo da rodada, daqui a pouco tem bola rolando na Arena Barueri. Tem Palmeiras e Guarani com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagem de Antônio Lupe e no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta recebe o São Paulo com Gabriel Castro acompanhando todos os lances
da partida aqui no Futebol Globo CBN. Você pode participar, continuar mandando seu recado, sua mensagem pro 99186-9070. 99186-9070. Júlio. É o nosso ouvinte que participa aqui da nossa transmissão. Pois não, Antônio Lupe? Só um detalhe em relação à Arena Barueri. Esse foi um tema que nós estávamos conversando antes da jornada, eu, Carlão, Naldo, Cabela, porque é a primeira vez que nós estamos aqui com a Arena Barueri fazendo parte da Crefisa, né? Que é da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Cara, é um outro estádio em termos de organização, em termos de estrutura, as cabines de imprensa de rádio totalmente reformadas. Olha, não tinha presenciado a Arena Barueri depois que a Leila está administrando através da empresa, né? Não chama mais Arena Barueri, só para você ter uma ideia, é Arena Crefisa, mas não sei se o Carlão e o Cabela querem comentar algo, mas é algo muito bom em relação ao que a gente já tinha acompanhado de Arena Barueri quando não era da Leila Pereira. É isso, né? São os detalhes aqui de Antônio Lupe e acho que isso é um ponto positivo aí na gestão, né, do Palmeiras, trabalhar com uma outra arena, né? Padronizada também para o clube, porque a gente sabe que o Allianz Parque é muito requisitado para grandes eventos no Brasil. Só mandar um abraço aqui pro Carlos de Sorocaba, ele perguntou se a gente esqueceu do Amoroso, mas eu acho que o Amoroso não jogou no Palmeiras, Carlão. Ele jogou no São Paulo e no Corinthians. Ele citou o Ronaldão, né, como o jogador em comum entre São Paulo e Ponte, bem lembrado. O Ronaldão é muito ídolo do São Paulo, mas o Amoroso não entra, né, porque são a nossa brincadeira aqui, jogadores que atuaram pelos times que se enfrentam hoje. Beleza, Carlão? Mas o Amoroso é muita bola. Se fosse Guarani e São Paulo, Guarani e Corinthians, aí a gente colocaria... Ele fez um gol, Júlio. Ele fez um gol super importante pelo Guarani contra o Palmeiras no Parque Antártica, naquele campeonato memorável do Bugre em 94, e que dias depois o Palmeiras eliminou o Guarani e foi o campeão vencendo o Corinthians, mas o Guarani vence o Palmeiras por 1-0 no Palestra e Amoroso de cabeça faz o gol bugrino. Majestoso Gabriel Castro, qual a escalação Marcelo Fernandes monta na Ponte Preta para enfrentar o São Paulo daqui a pouco aí no Moisés Ocarelli, Gabi? Macaca definida e escalada pelo Marcelo Fernandes no 5-2-3. Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, 3 zagueiros. O retorno de Diego Leão, David Braz e Lucas Cunha, com o Kevson na lateral esquerda. Meio campo de Rodrigo Souza e o jovem Juan, apenas 19 anos, atuou 45 minutos contra o Velo Clube, começa como titular. E aí 3 atacantes, Diego Tavares, Brian Borges e Luiz Felipe. Essa é a macaca do Marcelo Fernandes em busca da primeira vitória. E se sair gol, teremos a vibração de Oscar Ulisses aqui no Futebol Globo CBN, com esse duelo entre Ponte Preta e São Paulo. A Ponte foi uma pedra no sapato aí do São Paulo em 2024, 2-0 em Campinas, e ano passado aquele 2-1 no Morumbi. Então pode aí emplacar uma terceira vitória seguida, quem sabe, contra o São Paulo. É muito difícil, mas a Ponte tem que terminar de forma honrosa esse campeonato depois de uma campanha realmente muito complicada. Aliás, Gabi, um tema que vem sendo discutido aí nos últimos dias é sobre o Marcelo Fernandes, que tem contrato até o fim do ano, mas a permanência dele não está definida, algo que será aí discutido durante a semana. O que é que você acha desse tema, Gabi? Por conta do extracampo, né? Certamente está muito insatisfeito o Marcelo Fernandes, tem proposta de outros clubes, porque ele conquistou o título brasileiro do Campeonato Brasileiro da Série C. Todo mundo tá vendo as dificuldades da Ponte e é um treinador que está aqui, que está dando conta do recado. Por mais que a Ponte tenha sido rebaixado, em nenhum momento ele abandonou o barco. Então o Marcelo Fernandes precisa ser reconhecido neste exato momento. O nome dele apareceu no telão e foi aplaudido pelos torcedores, tá? Então a torcida tem este reconhecimento da torcida. Então eu acho que a diretoria precisa entrar num consenso, precisa colocar as finanças em ordem e dar uma continuidade neste trabalho, porque Campeonato Brasileiro da Série B é mais difícil do que este Campeonato Paulista. É muito longo e a Ponte precisa de um time e de um elenco se não quiser brigar contra o rebaixamento. É isso, a gente vai acompanhar, claro, durante os próximos dias tudo que envolve a movimentação da Ponte Preta, essa preparação aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. São 8h23, o protocolo já sendo iniciado nos estádios. Teremos daqui a pouco bola rolando e, é claro, nosso jogo comando na Arena Barueri com Palmeiras e Guarani.
aquela pergunta clássica de toda a transmissão esportiva para dar aquela deixa para as escalações. Guarani e Palmeiras estão definidos, meu caro Antônio Lupe? O Bugre pelo técnico Matheus Costa. O Palmeiras hoje, que será comandado por João Martins, já que Abel Ferreira está suspenso, também já está escalado. Então aumente o volume do rádio, porque chegou a hora de definir Palmeiras e Guarani. Escalação. Guarani. Sempre comigo, em todo campo, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Pronto e escalado pelo técnico Matheus Costa, o Guarani vai em busca da classificação contra o Palmeiras, com Kaique França, camisa 1 no gol. Na direita com a 3, Rafael. Na zaga 13, Maurício Antônio. 4, Jonathan Costa. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 5, William Farias, capitão da equipe. 8, Natan Melo e 10, Cauã Jesus. No ataque com a 7, Guilherme Parede. 9, Luca. E com a 11, Mirandinha. Repetindo a formação titular do Bugrão: Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson. William Farias, Natan Melo, Cauã Jesus, Parede, Luca e Mirandinha. No banco, à disposição do professor Matheus Costa, Matheus Klaus, Rian, Matheus Póvoa, Nicolas, Renan Castro, Ralf Mineiro, Fabrício Dias, Cachoeira, Dentinho, Herbert e Kevin. Futebol, vamos ver. Palmeiras. Quando surge ao viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tá. E tá pronto e escalado pelo auxiliar João Martins, com 1, Carlos Miguel no gol. Na direita com a 4, Giai. Na zaga 3, Bruno Fux, 15, Gustavo Gomes. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Jefté. No meio campo, 32, Emiliano Martínez, 30, Lucas Evangelista e 18, Maurício. No ataque com a 19, Sousa. 9, Vitor Roque, com a 42, Flávio Lopes. Repetindo a escalação do Verdão: Carlos Miguel, Giai, Fux, Gomes e Jefté. Martínez, Evangelista e Maurício, Sousa, Roque e Flaco Lopes. No banco, à disposição de João Martins, 14, Marcelo Lomba, Aranha, Felipe Anderson, Andréas Pereira, Kelvin, Marlon Freitas, Figueiredo Murilo, Luigi, Alan, Benedetti, Larson. A arbitragem do jogo. O responsável pelo apito aqui na Arena Barueri, João Vitor Gobi. O árbitro do jogo, João Vitor Gobi, é o apitador. O assistente 1 é o Daniel Luiz Marques. O 2 é o Denis Matheus Ferreira. No árbitro de vídeo, no VAR, Tiago Duarte Peixoto. O comentário do jogo. 3 minutos para a bola rolar na Arena Barueri. Carlão de Freitas, sua expectativa para Palmeiras e Guarani? Expectativa, Júlio, que o Guarani tenha personalidade, tenha coragem de enfrentar o Palmeiras. É claro que o Verdão é uma equipe muito forte, uma das grandes do Brasil, né? Como eu digo, de nível de conquista, atuação também. E manda a campo alguns membros da cavalaria, Vitor Roque, Flaco Lopes e por aí vai. Por isso eu peço a personalidade do Guarani, ter coragem. Eu acredito que o Guarani vai começar atuando atrás da linha da bola, tentando explorar o contragolpe com o Mirandinha, com o próprio Cauã Jesus, e ter essa coragem quando estiver com a bola nos pés, tentar aproveitar este momento para buscar aí a vitória, para buscar até o empate que pode dar a classificação. Evidentemente, Palmeiras é o favorito, não só vencer o jogo, mas o favorito a conquistar o Campeonato Paulista, mas a gente espera que a superação bugrina entre em campo, o Guarani guerreiro, para que possa voltar para Campinas com a classificação. É isso, tudo pronto na Arena Barueri, protocolo sendo executado também no Moisés Zucarelli. Gabriel Castro vai acompanhar tudo também nesse jogando majestoso. Rapidamente, Gabi, alguma chance hoje da Ponte segurar esse time do São Paulo que precisa vencer?
Muito difícil, Júlia. A gente está falando do vice-líder do Campeonato Brasileiro e que o Hernan Crespo colocou todos os titulares, o que tem de melhor à disposição. Então, Danielzinho, Marcos Antônio, né? Duas gratas surpresas este ano. Vão começar como titulares no meio-campo. O trio de ataque, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Então vai ser muito difícil para a Ponte. É uma escalação que a Ponte joga sem meia, não tem o Cristiano, não tem o Elvis, então o Marcelo Fernandes não vai querer essa posse de bola. Então acho que vai ser um ataque do São Paulo contra a defesa da Ponte e a Ponte explorando aquela ligação direta. Então a correria do Diego Tavares, a correria do Brian Borges e vamos ver, né, o Luiz Felipe começando aí como titular, ganhando uma oportunidade para ser este comandante de ataque. Com a ausência do Gé, é um jogador que pode assumir aí, não tem a camisa 9 aqui atrás, a dele é a 11, mas ele pode ser um camisa 9 aí, se jogar bem, pode ser um atleta aí para mostrar pro Marcelo Fernandes que ele pode ser titular visando um Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo muito difícil pra Ponte, ela quer essa primeira vitória na competição para terminar de forma digna, mas vem um São Paulo aqui para Campinas para buscar a classificação. É isso, vai começar a última rodada do Campeonato Paulista, um super jogo, um super clássico do futebol nacional e, claro, uma super transmissão com super locutor na CBN. Tem Ziriguidum, tem mais emoção, vem ele! Vai, Cabela! Legal, Júlio, grande abraço pra você e a todos aqueles ligados e conectados com a gente aqui no Sonzão da CBN Campinas. A bola vai rolar daqui a pouquinho aqui em Barueri e em todos os outros 7 jogos que fecham essa fase de classificação do Campeonato Paulista. E a gente tá aqui em Barueri esperando, né, aquela mensagem via WhatsApp pra dar ok, pra que o jogo comece aqui em Barueri, pra que o jogo comece no Moisés Lucarelli, pra que o jogo comece lá em São Bernardo do Campo, lá em Ribeirão Preto, enfim. Aliás, em Capivari, né, que é o jogo, né? É Ribeirão. Lá em Ribeirão. Ou seja, todos os jogos esperando a mensagem do WhatsApp pra bola rolar nessa última rodada da classificação do Campeonato Paulista. Pois não? Aqui no Moisés Lucarelli o protocolo tá atrasado, tá? O São Paulo acabou agora de tirar aquela foto, o árbitro vai chamar os capitães aqui pra tirar campo. Aqui vai demorar mais uns 2-3 minutos, viu? É o grupo Amigos do Mauro Silva, né? No caso, ele que determina ali, tem o rapaz que tá de terno, não tá de terno, né? A gente tá bem à vontade. Domingão de carnaval, né? Não precisa do terno. A hora que todo mundo mandar o joinha no grupo, aí começa a rodada. Pois é. Inclusive, quando o Gabi tava comentando agora há pouco, o Carlão me cutucou lá, tá tocando o hino ainda, né, cara? É, uma demora, né? E outra, não sei, hoje já não até por esta facilidade, né? A tecnologia, o grupo de WhatsApp, não tem mais essa, né, de atrasar. Antigamente, sem o Zap, meu Deus do céu, era um terror, né, a última rodada. Mas agora, dificilmente isso acontece. Mas é engraçado que a Federação Paulista, a gente tá falando de Federação Paulista, né? A Federação Paulista coloca tantas regras, né? Ela é toda protocolar, né? Exatamente, protocola, não, o jogo tem que começar a tal hora, certo? Os árbitros acertam os relógios iguais, todos eles, aí sim, através de uma mensagem, para que todos estejam iguais, e começa o jogo no horário certo, todo jogo. Quem começar atrasado, por que começou atrasado? Começou atrasado porque o São Paulo subiu atrasado pro campo, o dono Moisés Lucarelli, ou o Guarani veio atrasado pro campo aqui no Barueri, aí tem uma multa, e aí sim, né? Assim, mas eu acho que deve ter uma multa sim, viu, Cabelo? Eu acho que cabe uma multa, mas imagine pro Palmeiras, o Palmeiras tá certinho, o Guarani também, mas imagine pro São Paulo, que atrasou um pouquinho lá no Moisés, se vai fazer falta. Se bem que pro São Paulo, ultimamente, falar em cofre tá meio complicado. Vamos mudar de assunto, Cabelo. Desesperado, né? Aliás, Lupe, você tocou num assunto antes da bola rolar, dos times virem pra campo aqui e tal, a respeito da irrigação do gramado sintético. Eu acho que esse lado aqui, que tá do lado das nossas cabines aqui vai ter um alagamento, porque só o que molhar desse lado aqui é brincadeira, cara. Molhou bastante, inclusive a bandeirinha do escanteio, no caso aqui do lado direito da defesa do Guarani, a bandeirinha voou longe. O rapaz aqui da administração do Palmeiras teve que torcer, tirar toda a água e colocar no lugar de tão forte. Eu acho que é da mesma empresa que colocou lá no sintético do Bruno José Daniel. Rapaz, lá é forte, hein? Pois é. Aliás, o mascote do Palmeiras, o porquinho, né? Aquele porquinho mal encarado que é o mascote do Palmeiras, ele tava jogando as camisetas pra torcida, fazendo uma oba-oba. Quando ele chegou, onde tá ali o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras ali,
ligaram a irrigação, mas foi na cabeça do porquinho, gente. Quase foi a nocaute, coitado do porquinho do Palmeiras. Brincadeira, gente. E o porquinho, ele faz aquela coisa do porquinho bravo, né? Chato, ele tem uma cara de bravo, assim. Tem o canarinho pistola, tem o porquinho pistola. O porquinho pistola. É o canarinho, que é o bonitinho, e o porco é o porco pistola. Pois é. A torcida do Palmeiras vaiando já, hein? A demora pra tá demorando. Não adianta. E aí, Gabi, tá tudo bem por aí, Gabi? A roda da ponte terminou neste exato momento, então já teve um sinal aqui, ó, do lado de fora pra apressar o árbitro. Mas aqui tá tudo certo agora. Aqui é um tal de tocar a bola pro lado, tocar a bola pro outro e nada de jogo, hein? Mas já apitou. Opa, olha lá, o árbitro já mandou ficar todo mundo já na posição certa, vai começar o jogo aqui na Arena Barueri. Começou. Opa, e aqui ainda não. O protocolo furou. Bola tá no centro do gramado, saindo de bola com a equipe do Palmeiras. Vai rolar pra você acompanhar tudo aqui no Somzão da CBN Campinas. Palmeiras de Guarani e Palmeiras. Última rodada da Série A1, apita o árbitro. Bola rolando no Somzão da CBN. Palmeiras, Guarani. Bola tá tocando o Palmeiras no campo defensivo ali com o Evangelista. Ele rola a bola lá pela direita. Por ali quem chega é o Gustavo Gomes, zagueirão, capitão da equipe Alviverde. Já toca a bola pro campo de ataque no meio do caminho. Quem vem buscar o jogo para ele é o Flaco. Recua pelo meio do campo, bola recuada. Começa tudo de novo com o Bruno Fux, que despacha pro campo de ataque. Lançamento é feito pelo lado esquerdo com o Jefté. Ele faz o domínio, carrega pela meia. Cai o zagueiro do Guarani. A bola chegou. O Flaco Lopes, bola rolada, linha de fundo, preparou. Vem Palmeiras pra grande área. Passa por todo mundo. Ela sobra com Mirandinha. Dá um bicão na bola, tira dali, que sufoco no comecinho de jogo, Lupe. É questão do gramado sintético. O Rafael escorregou ali com o Jefté. E o lateral esquerdo teve muita liberdade. Jogou pro Flaco, que fez o cruzamento, não tinha ninguém do Palmeiras. Verdão começa a 1000 por hora o jogo. Ele vem pra cima de novo, já recupera a bola, vem com o Gustavo Gomes, recua. Mais uma vez ali pelo círculo central do gramado, vai trabalhando a saída de bola a equipe do Palmeiras. Lado esquerdo, Fux recebe, domina, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, ele vem carregando a marcação do Guarani, chega longe, mas o Fux faz o lançamento direto pra fora, de graça pra equipe do Guarani no campo defensivo. Agora, Carlão, esse começo do Palmeiras vai mostrar. Será que aquele cartãozinho de visita? E vai ser assim, pelo menos até os 10, 15 minutos, a pressão vai ser intensa e até o Guarani entrar no jogo realmente, até o Guarani se adaptar ao gramado sintético e muito molhado, vai demorar um pouquinho, por isso muita atenção, né, muita calma, a marcação também ela tem que ser muito ajustada para que o Guarani não tome o gol no início. Toca a bola, a equipe do Palmeiras no campo defensivo, na recuperação de bola, fica mais uma vez ali no sistema defensivo com o Gustavo Gomes. Ele já faz o domínio, carrega a bola no sistema defensivo, vai trabalhando a bola, breca, olha, busca de um lado, busca do outro. O Emiliano Martins vai ali compor a zaga, faz o domínio, recebe a bola, carrega na perna direita, busca de um lado, busca do outro, encontra o Evangelista. Já trabalha a bola que vem pro campo de ataque, mais uma vez aqui pela esquerda, com o Jefté. Ele domina, rola a bola pela meia. Quem se apresentou por ali, mais uma vez foi o Evangelista. Toca a bola, tabela com o Fux, recebe de volta, ajeita, aperta a canhota. Prepara o lançamento, prefere o toque curtinho do lado. Jefté recua com o Bruno Fux e faz o domínio, recua no sistema defensivo. Aqui tá 0-0, meu caro Gabriel Castro. E o jogo tá rolando aí no Moisés Lucarelli, Gabi Castro. É ataque do São Paulo contra a defesa da Ponte. São Paulo já tem uma falta importante aqui que vai colocar a bola na área da Ponte. Aqui 2,5 de bola rolando no primeiro tempo, 0-0 pra cá do jogo. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Giai. Ele tentava a finta lá pela direita. Foi feito o desvio. Quem chegou por baixo foi o Parede. Bota a bola pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Palmeiras. Trave. Arremesso manual cobrando na trave. A cobrança da falta aí, Gabi. Na trave, a Ponte afastou parcialmente o Sabino, colocou de novo para a área, bateu no travessão, desvio do Diogo Silva, escanteio São Paulo, pressão do tricolor. E aqui a pressão do Palmeiras que vem para cima, trabalhando a bola pela intermediária, rola a bola pelo meio, chegava ali pelo meio para fazer o toque, o Sousa tabelou, rolou ali pelo meio, Flaco chegava por baixo, chegou o William Farias para fazer o quarto tiro, perigo na frente da grande área, já toca lá pelo lado esquerdo, sai jogando errado a equipe do Guarani, a roubada de bola do Gustavo Gomes, a bota do campo de ataque aqui pela esquerda, Jefté. Ele recebe entre dois jogadores que estavam na marcação, ele faz o domínio perto da lateral do campo, busca ali pela meia, vai tocando a bola, vai trabalhando o Vitor Roque, vem buscar o jogo, toca mais atrás, chega o Evangelista, domina a bola, rola a bola pela intermediária, mais uma vez trabalhando com o Maurício, bota a bola com o Evangelista, ajeitou na perna canhota, Jefté recebe lá do esquerdo, vai pra finta, Mirandinha acompanha, ele bota mais atrás, Maurício, mais uma vez, deu um tapa na bola ali pelo meio com o Emiliano Martins, que recua lá no sistema defensivo, pra começar de novo a equipe do Palmeiras com o Gustavo Gomes, no círculo central do campo, ele dá um tapa na bola
bola pela esquerda com o Fux, vem pro campo de ataque, rola a bola com o Maurício, recebe, domina, vem pra cima o Palmeiras, vai espremendo a equipe do Guarani, vai encurralando o Guarani, lançamento feito, chega a zaga do Bugre para fazer o corte mais uma vez, o Bruno Fux faz o cabeceio, devolve a bola à frente da grande área, o corte é mal feito, sobra com o Jefté, domina, coloca no gramado, rola a bola pelo círculo central do campo, mais uma vez trabalha por ali com o Emiliano Martínez, ele domina, marcação encosta entre as pernas, ele faz o passe pro Flaco Lopes lá pela direita, deu um tapa na bola, ligou lá na ponta direita, o Giai, cruzamento na área, bola viva no meio da grande área, se estica todo o Maurício Antônio para fazer o corte, ele tira o perigo, a bola sobe, desce, só dá Palmeiras, o Guarani não joga, só joga Palmeiras, vem pra cima, recupera a bola mais uma vez com o Gustavo Gomes, toca a bola do Maurício, ali pela intermediária para fazer o domínio, ele recebe a bola, domina, toca no Roque, volta mais uma vez atrás com o Bruno Fux toca a bola com o Evangelista, fica pedindo uma chegada mais forte, o William Farias ali, o árbitro para. O João Vitor Gomes anota a falta, vai conversar com o William Farias ali, que deu uma chegada um pouquinho mais forte pra cima do Evangelista, Lupi. E ficou só na conversa entre o Gobi e o William Farias, que hoje é o capitão do Guarani, fez a falta em cima do Evangelista, falta na intermediária do ataque do Palmeiras, mas o Maurício já dá pinta de que vai jogar essa bola pra área. GFT fala ali alguma coisa pro meio-campista, tem que tomar cuidado com o Gomes, que é perigoso, é o zagueiro artilheiro do Verdão. Toque de 5 minutos, marcando 5 passados desse primeiro tempo, tem falta pro Palmeiras, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na meia-lua, toma distância pra fazer a cobrança, de perto à direita, vem bola pra grande área, Emiliano Martínez, mas chega também ali de perto da canhota, GFT, joga lá na segunda trave, sobe, Kaique França faz a defesa e bota a ordem na casa do Bugre, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 5:30, primeiro tempo de jogo, última rodada da classificação do Campeonato Paulista, o placar da CBN tá assim, ó. Palmeiras tem 0. Guarani também tem 0 do Moisés Lucarelli, Gabi. Aqui no Moisés Lucarelli, 6 minutos, São Paulo já acertou a trave, mas segue 0-0. Central da Bola. Tudo 0-0 na rodada, por enquanto, 8ª rodada do Paulistão, a derradeira dessa primeira fase do campeonato. Carlão de Freitas, um massacre do Palmeiras pra cima do Guarani até aqui, hein? O que já era de se esperar, pelo menos nesses primeiros minutos, de uma pressão intensa do Palmeiras tentando abrir o marcador logo no início, o Guarani vai tentando resistir. Tomar cuidado com as duas alas, né? O Jeff apoiando bastante, do lado direito também o Giai chegando e o Lucas Evangelista é o cara que vai organizando essa meiuca do Verdão. Fábio Scheibe, tem gol aí, Scheibe? Na Vila Belmiro, 7 minutos da primeira etapa, Gabigol marca para o Santos 1, Velo Clube 0, e lá no Maião, em Mirassol abre o placar contra a Portuguesa, agora Mirassol 1, Portuguesa 0. Já passamos de 6 minutos e meio deste primeiro tempo, tem jogador do Guarani caído lá na frente do banco do Palmeiras, meu caro Antônio Lupe. Tem jogador do Guarani caído e o árbitro pegou a falta a favor do Guarani. Jogadores do banco e o técnico Matheus Costa, eles pedem o cartão amarelo para o jogador do Palmeiras que fez a falta. Falta marcada para a equipe do Bugre e muita reclamação dos jogadores do Guarani para cima do Gobi. Vai se levantando lá, de longe parece o Luca, né? Tá caído lá. Luca. Ele não deu amarelo aqui pro William Farias e também não deu amarelo pro Palmeiras. Pelo menos no critério ele tá tendo aí uma boa participação, está sendo igual, mas uma falta importante pro Bugre. Que ele começa com essa, que não dá cartão porque é começo de jogo aqui, começo lá, depois não precisa xingar ninguém também, né? Mas normalmente eles adotam essa prática, né? De tentar cozinhar um pouco no começo. Falta aqui, favorece a equipe do Guarani, lá pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá do meio, autoriza o árbitro, vai pra cobrança, faz o levantamento, o Bugrão no campo de ataque, lançamento feito, sobe a zaga do Palmeiras pra fazer o quarto, e mais a bola tá viva, Evangelista de cabeça, tira o perigo da grande área, sobra com o Mirandinha, já bota a velocidade, a equipe do Bugre, desce aqui pela direita, tem marcação do Maurício pra cima dele, sai jogando, Maurício Mirandinha, fica caído, pedindo falta, o Guarani aperta, recupera, ficou com ela, Luca de frente pro gol, bateu, Carlos Miguel, voltou pelo meio, Cauã Jesus bateu, sobra de bola, Siriguido! O Carlos Miguel soltou nos pés do Luca, que chegou estufando a rede a 8 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Deu Siriguidu pro Luca.
Pro Guarani. Nada pra equipe do Palmeiras, Lupi. E que canhão do camisa 10, Cauã Jesus, perna esquerda. Gramado sintético molhado. Ela quicou e o Carlos Miguel deu rebote. Camisa 9, o lugar de camisa 9 é dentro da área. E era ali que o Luca, bem posicionado estava, para mandar a bola pro fundo da rede e abrir o placar aqui na Arena Barueri. Luca marca o primeiro gol dele com a camisa do Bugre. O primeiro do jogo, tá no placar da Arena Barueri. Palmeiras 0, Guarani 1. 1-0, o Bugrão tá na frente. Ô, Carlão de Freitas. E foi eficiente o Guarani, né? Num sufoco que o Palmeiras adotava, o Guarani apostando nos chutes de longa distância, nos rebotes proporcionados pelo goleiro Carlos Miguel, e o Luca, um faro de gol, né? O cara do ataque, o cara da camisa 9 fez o gol, estão traçando as linhas aí, vamos torcer para que o Luca esteja em posição legal para validar este primeiro gol do Guarani. Nada melhor, né? Numa pressão danada, o Guarani consegue jogar um pouco de água na fervura na pressão palmeirense. A gente tá no estádio aqui, não dá pra saber, mas pra mim, gol. Pra mim, gol. Valeu. Gol validado. Gol do Guarani validado, portanto segue 1-0 Guarani. E na rodada tem mais gol aí, né, Fábio Scheibe? Tem gol em Indaiatuba, é gol do Noroeste. O Noroeste faz 1-0 pra cima do Primavera. Neste momento o Noroeste escapando de qualquer possibilidade de rebaixamento. Cabela. Aí o toque de 10 minutos. Fala, meu caro Júlio Nascimento. Neste momento, o Guarani, terceiro colocado com 14 pontos, enfrentaria o Corinthians no Brinco de Ouro. Meu Deus. Aliás, o Santos no Brinco de Ouro. O Santos no Brinco de Ouro. Olha só o Guarani, hein? Vem Palmeiras pro campo de ataque. Evangelista recebe aqui pelo que é, Scheibe? É o Corinthians mesmo. Corinthians, né? Bola voltou com o Bruno Fux. Já faz o domínio Fux da perna direita. Lançamento é lá pela ponta direita. Lançamento em profundidade, invadiu uma grande área. Chega o Palmeiras mais uma vez. Fintou, brecou, olhou, cruzou na área. Bola sobrou pelo meio. Chega a zaga, faz o quarto do bate, rebate, explode na zaga do Guarani. No bate, rebate, a bola sobra o Nico Emiliano Martins. O Palmeiras vem de novo pra cima com aquela volúpia toda. Vem pra cima do Guarani. O jogador do Guarani caindo sentado. Não é a primeira vez. E agora, dessa vez, quem caiu foi o Emerson. Sombra de bola mais uma vez lá pela direita, Emiliano Martins puxa pelo meio, carrega a bola, recua, começa de novo com o Gustavo Gomes e toca a bola pela esquerda com o Bruno Fux, faz o domínio, camisa número 3 do Palmeiras para precar, olhou de um lado, olhou do outro, vem Vitor Roque buscar o jogo, devolve no Fux que recua mais uma vez com o Gustavo Gomes, tem marcação nenhuma para cima do capitão palmeirense, preparou o lançamento, vem bola para grande área, segunda trave, passa por todo mundo, passou pelo Mirandinha, não cortou, o Jefté ficou com ela, dominou, rolou mais atrás, trabalha, chegada Evangelista, lançamento para a área, vem por baixo. Opa! Chegou o Rafael, sobrou uma perna ali pra cima do Rafael, tá caído o jogador da equipe do Guarani à sua frente aí, viu, Lupi? Foi uma disputa de bola ali entre o Jefté e o Rafael. O Rafael fez o corte e ele tava fazendo o movimento. O Jefté tava deixando a perna ali pra tentar fazer o bloqueio. Foi atingido. O Rafael, ele cai, sente fortíssimas dores ali na região do tornozelo. O Jefté fala que não foi nada e o árbitro não deu a falta. Posse de bola para a equipe do Palmeiras. 1-0, o Guarani vence. Tirando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 11 minutos e 50, chegamos a 12 minutos de bola rolando aqui em Barueri. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão Luca. Palmeiras. Nada para a equipe do Palmeiras. Gabi Castro. 12 minutos aqui no Moisés Lucarelli. O São Paulo diminuiu um pouquinho o ritmo, a Ponte vai se segurando. Segue 0-0. Central da Bola. E com esse resultado de empate no Moisés Lucarelli, o São Paulo tá dando adeus à classificação. Nesse momento, o G8 da competição tem Novo Horizontino, Palmeiras, Guarani, Bragantino, Portuguesa, Corinthians, Santos e Botafogo de Ribeirão. Futebol, vamos CBN. 12,5, vem Palmeiras pelo campo de ataque, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. A bola sobra com o Gustavo Gomes ali pelo círculo central do gramado, ao tapa na bola do lado com o Evangelista que vem armando a jogada da perna canhota. Lançamento pro Flaco Lopes, entrou na área, fez o cabeceio. Kaique França sai para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Guarani. Gabi Castro, panorama do jogo aí no Moisés Lucarelli, Gabi. São Paulo agora acaba de perder um gol dentro da área praticamente feito, tá? O Luciano vem um cruzamento rasteiro da esquerda dentro da área, chutou meio mascado, perdeu o gol. O São Paulo ele diminuiu um pouquinho o volume nos últimos minutos, mas ele segue mais com a posse de bola. A Ponte com os 10 jogadores atrás da linha da bola, tentando explorar a velocidade do Diego Tavares, que joga centralizado, tá? O Luiz Felipe caiu aqui pela ponta esquerda e o Brian Borges pela ponta direita, mas sem meia, a Ponte é só chutão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já.
Tá jogando a equipe do Guarani, vem pro câmera ataque, Mirandinha tenta a finta, a bola vai pra fora. O último toque do jogador do Guarani, o arremesso é pro Palmeiras, já cobrado pelo Jefté. Mais atrás, trabalha ali com o Bruno Fux. Agora, Carlão, o Palmeiras não diminuiu a volúpia, não. Tomou gol e tá em cima do Guarani. Tá em cima, tá tocando a bola e a pressão vai ser ainda maior porque está em desvantagem. Olha aí. O Guarani vai conseguindo até neutralizar, né? Tanto é que o Palmeiras não finalizou uma vez até agora, né? Tentou chutar, mas foi interceptado, mas a pressão é forte. Vem Palmeiras pro campo de ataque, Vitor Roque. Ele faz o domínio, cai no gramado, o árbitro diz que ele foi puxado pelo Rafael, o jogo tá parado, é falta. Foi à sua frente aí, Lupi. É aquela mão que o zagueiro usa pra não perder o atacante de local, né? Como se fosse uma referência. Só que aí o árbitro entendeu como lance faltoso do Rafael, o tranco nas costas do Vitor Roque. Lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Sousa e Maurício são os candidatos para a cobrança. 2 jogadores do Guarani na barreira. Kaique França colocando ordem no sistema defensivo do Bugre. Vitor Roque viu que estava apertadinho ali, é difícil sair da marcação. Na hora que sente a mão do Rafael, ele cai no gramado. É um jogador que se movimenta muito, né? E pra ele estar no campo ofensivo é a vantagem, né? Ele sentiu ali o contato, né? O contato veio e... Maurício da cobrança aqui pelo lado esquerdo, bem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da grande área. É bom momento pra equipe do Palmeiras, 15 minutos. Bola sobrou pro cruzamento pra grande área, desviou, a bola tá viva ali pelo meio, sobra a batida pra fora do gol. A cobrança do Sousa aqui pelo lado esquerdo e perto da direita. Que confusão, ninguém conseguia bater nessa bola aí, por fim quem bateu mal ainda, hein, Lupi? A falta foi cobrada pelo Sousa lá no segundo pau. O Flaco deu um desvio com a cabeça e ela sobrou pro Vitor Roque, dentro da grande área, só que na hora da finalização ele pegou na orelha da bola. Pra sorte do Guarani, ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro Kaique França, goleiro do Bugre. Girando o tempo emplacado do segundo futebol da CBN Campinas, 15 minutos e 40, a bola tá rolando aqui em Barueri. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani! Pro Guarani, Luca marcou a 8 minutos nesse primeiro tempo. Palmeiras! Nada pra equipe do Palmeiras, Gabi Castro. 16 minutos aqui no Moisés Lucarelli, segue tudo igual. Ponte Preta e São Paulo, 0-0. Olha, Palmeiras no campo de ataque, lançamento feito, não consegue o domínio, Vitor Roque. Kaique França faz a defesa, continua, central da bola. Central da bola. Um gol de Gabigol, o Santos está batendo o Velo Clube na Vila Belmiro e classificando na 7ª colocação para a segunda fase. Com essa derrota, o Velo Clube está sendo rebaixado para a Série A2, junto com a Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Vem Palmeiras de novo pro campo de ataque, lançamento feito, Rafael antecipou para sair jogando ali no contato, como gosta de falar o Carlão ali com o Evangelista. O Rafael caiu, a falta é pro Guarani, Lupi. Foi esperto agora o camisa número 3, o Rafael. Ele deu bote, não deixou a bola chegar no Vitor Roque, foi tentar sair jogando. O Evangelista fez a falta marcada pelo João Vitor Gobi, árbitro do jogo. Falta pro Bugre no sistema defensivo. Agora, Lupe, público, fala pra mim. Passou de 10 mil? Ai, Cabela, eu acho que não. 16:50, a bola tá rolando o primeiro tempo, 1-0, Guarani tá ganhando, o Palmeiras vai se defendendo, chega por baixo, rasgando, dá um bico na bola, Jonathan Costa, devolve o Palmeiras no campo de ataque, no lançamento feito, vem o Maurício Antônio, dá um bico na bola, sobe, desce, Natan Melo, faz o domínio, coloca no gramado, encosta a marcação do Evangelista, ele abre pela direita com o Rafael. Agora, o Guarani vai começar, alguém perdeu a chuteira. O Maurício, tava ali com a chuteira na mão, pediu pro árbitro parar o jogo, pra ele calçar a chuteira direita. O árbitro atendeu, posse de bola pro Guarani, porque tinha posse antes da paralisação do jogo. Trabalha a equipe do Guarani na saída de bola, tocou errado, recuperou o Jefté, joga no Evangelista, faz a finta de corpo, bota a bola do campo de ataque, vem Maurício por baixo, chega na marcação do William Faria, gigante ali pelo meio para fazer a roubada de bola, toca no Cauã Jesus, tenta o lançamento por baixo, Giai, corta a bola, bota a Palmeiras de novo para sair pro campo de ataque, vem com o Emiliano Martins, já rola no campo de ataque com o Flaco Lopes, ele carrega lá pela direita, breca, puxa pela perna canhota, prepara o lançamento, prefere o passe, vai carregando, protege a bola, tem marcação em cima dele ali do Parede, ele volta mais uma vez, começa no sistema defensivo a equipe do Palmeiras. 18 minutos de bola rolando o primeiro tempo, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo, vem Palmeiras pra cima, Jefté, mais uma vez ali pelo meio com o Evangelista, Bruno Fux faz o domínio, recua, Gustavo Gomes, capitão pro Palmeiras para fazer o domínio. Lá pela direita, trabalha com o Emiliano Martins, rola a bola, lado direito, lado do próprio Giai, recua ali pelo meio, vem Evangelista, adianta a marcação, a equipe do Guarani, o William Farias vai pra cima dele, ela sobra de bola com o Emiliano Martins, cruzamento na área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, e ela sobra com o Guarani, Luca toca na bola, parede, recebe lá do lado esquerdo, ele carrega pro campo de ataque, faz o break, espera, tocou errado pro Emerson, meu Deus,
Santos. Tem gol aí, Fábio Scheibe. Na Vila Belmiro, Moisés marcando na sua estreia como titular no Santos, marcando o segundo gol do Peixe. Santos 2, Velo Clube 0 na Vila Belmiro. Carlão de Freitas, esse jogo, Carlão, o Guarani tá conseguindo se fechar bem. Se fecha bem, o Palmeiras não consegue finalizar, às vezes tenta alguma jogada por dentro com o Vitor Roque, mas o camisa 9 palmeirense é neutralizado. Agora, não pode dar esses vacilos, né? Quando está com a posse de bola, tentar ficar o máximo possível para respirar essa falta importante cavada pelo Cauã Jesus. Dá um desafogo para a defesa, dá uma respirada, deixa o Palmeiras irritado, é aí que tem que ser. Bem o Cauã Jesus desse primeiro Bem fazendo essa função tática, claro, em alguns momentos um pouco recuado, mas também o Palmeiras que proporciona isso, né? Mas quando sai o Guarani tá saindo com eficiência, tanto é que fez o gol. Eu acho que chutar de longa distância é uma arma importante. Também acho, não sei porquê, mas eu tenho essa percepção. 19,5, vem Palmeiras pro campo de ataque, Vitor Roque recebe lado esquerdo, bico da grande área, brecou, olhou, procurou, cruzamento lá na segunda trave, Flaco Lopes ajeita de cabeça no meio, Kaique França, milagre do goleiro do Guarani, Maurício, vamos dizer, a queima-roupa no cabeceio, o Kaique França fez a defesa e bota o bote na casa do Guarani, Lupi. Como se fosse um goleiro de handball, saiu no X, evitou que a cabeçada do Maurício fosse pro gol. Kaique França faz o milagre e vem Palmeiras. Vem Palmeiras de novo com o Giai, rola a bola ali com o Evangelista, encara a marcação do Williams Farias, ele toca do lado, vem Flaco Lopes ajeitando a jogada ali pela frente da grande área, Gustavo Gomes agora pela esquerda, dá um tapa na bola pro Jefté, encarou, preparou, cruzamento, segunda trave, vem Palmeiras tocando, chegou o Giai, bateu, explodiu em cima do Williams Farias, ela volta mais uma vez lá pela direita com o Emiliano Martins, bola rolada na área, Flaco Lopes não consegue o domínio, mas não sai jogando o Guarani, a sobra com o Palmeiras, a batida de fora pra fora no gol. Um bombardeio pra cima da zaga do Guarani, Lupi. E essa foi uma finalização com muito efeito do Emiliano Martins. Volante, camisa número 32 do Palmeiras, ficou com a sobra, dominou e bateu com estilo. A bola tirou muita tinta do poste direito do goleiro Kaique França. Quase o Palmeiras empata aqui na Arena Barueri. Tiro de meta, Bugre. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 21. E bola rolando o primeiro tempo do jogo aqui na Arena Barueri. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bogrão Luca. Palmeiras. Nada para a equipe do Palmeiras. Gabi Castro. 21 minutos com Moisés Lucarelli. A Ponte segue com dificuldades de passar do meio campo, mas o placar 0-0. Central da Bola. Neste momento teríamos as seguintes quartas de final do Paulistão. Novo Horizontino pegando o Botafogo, Palmeiras enfrentando o Santos, o Guarani recebendo o Corinthians e o Bragantino enfrentando a Portuguesa. Futebol Globo CBN. Detalhe, diga. 2 jogadores do Palmeiras no aquecimento, Luigi e também o Andrés Pereira. Agora o Alan também começa o trabalho de aquecimento, não tá gostando nada o técnico barra auxiliar João Martins. Vem Palmeiras com o Evangelista, toca na bola, vem pro campo de ataque, chegava ali pelo meio, não conseguiu o domínio, Sousa, que aliás acho que ele é o que está mais apagado do time do Palmeiras, né, o Carlão? Arriscou de longa distância agora esse chute que assustou o goleiro Kaique França, mas de repente pode ser esse o jogador a ser trocado ou o João Martins vai colocando apenas para movimentar. Mas o Palmeiras chega muito, né? É difícil, às vezes a gente fala, mas que o Guarani tá recuadinho e tal, mas cara, é um time muito forte, né? Time que fica com a bola, um time que troca passe, por exemplo, chega muito ali pelo lado direito com o Giai, lado esquerdo de defesa do Guarani, o próprio GFT atacando bem aqui, fazendo com que o Rafael sofra um pouquinho, só que o Guarani foi eficiente, quando foi pra frente, aquilo que nós falávamos, ter personalidade com a bola nos pés, e isso aconteceu, quando foi pra frente, arriscou de longa distância, arrematou, a bola sobrou pro Luca e fez o gol, mas seria importante tentar ficar um pouquinho mais com a bola, até pro Palmeiras não se aproximar do primeiro gol. Kaique já fez um milagre. Meu caro Gabi Castro, aqui parada pra hidratação, e aí no Moisés Lucarelli? Aqui a Ponte consegue passar do meio campo agora, com o Diego Tavares na ponta direita, mas ele cruzou, não tinha ninguém na área, então a Ponte tem muita dificuldade, né? Não tem Cristiano, não tem Elvis pra armar, então ela vive de chutão, jogando muito, tentando, né, jogar pela direita com o Pacheco, com o Diego Tavares, mas tem dificuldade. E o São Paulo tem essa posse de bola, mas não consegue encontrar o Caleri. Então o Luciano vem tentar ajudar o Lucas Moura aqui no meio campo, o Marcos Antônio jogando muito, um pouquinho mais pela esquerda, mas é um jogo que fica concentrado no meio campo, com o São Paulo, a Ponte com os 10 atrás da linha do meio campo. Sistema defensivo da Ponte vai dando conta do recado.
Fábio Scheibe, tem gol aí, Scheibe. A emoção dessa 8ª rodada, a última da primeira fase, fica restrita somente aos classificados, porque os rebaixados praticamente definido. O terceiro gol do Santos na Vila Belmiro, Tassiano fazendo Santos 3, Velo Clube 0, 24 minutos da primeira etapa. E a Portuguesa empata com o Mirassol lá no Maião, 1-1. Muito bem, os jogadores já vão montando o programado aqui em Barueri. Palmeiras já está no gramado, já se ajeitou por ali. O Guarani vem voltando lentamente. Cabela. Pois não. Queria perguntar se a boca do Carlão já parou de sargar. Rapaz, comprar pipoca R$20. O Cabela comprou também, ele comprou também. Parece que eu engoli o mar, velho. O que é aquilo lá, velho? Eu não tô aguentando fechar a boca. Tá parecendo. Paguei 20 conto, hein? Pega uma coquinha aí, pô. Ô, Fábio Scheibe, as coisas é muito caro aqui, cara. Parece aeroporto. Pipoca 20 reais, vem com 40 quilos de sal, rapaz. Fala que amigo meu tem desconto aí, pô. Santo anjo. É caro porque vamos calçar lá no mar pra botar na pipoca, por isso que é caro. Uma salmoura, hein, Cabelão? Eu não consegui comer, não. Tá lá no cara que tem hipertensão é praticamente um tiro, velho. Que é isso, gente? Meu Deus do céu. Bola tá rolando de novo aqui na Arena Barueri. 24 minutos e 40 desse primeiro tempo. 1-0. Tá ganhando o Guarani. Gol de Luca. 8 minutos deste primeiro tempo. Trabalha o Guarani no campo de ataque. Tem o arremesso manual aqui pela direita. Tem muita pressa, não. Vai se ajeitando ali o Mirandinha pra fazer a cobrança com as mãos. Vai fazer o arremesso lá na grande área. Vai ali na entrada da grande área. Sobe a zaga do Palmeiras. Faz o corte. Ela vem pelo meio. Passa por todo mundo. Olha só, tá o zagueiro do Guarani. Maurício Antônio tava aqui na frente da grande área. A bola recuada com o Emerson. Joga atrás lá com o Kaique França, que dá um bicão na bola. Dá um bico na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho. Natan Melo escora de cabeça, ela sobra pelo meio com o Lucas. Já faz a abertura com o Mirandinha pela direita, encara a marcação. Pedalou pra cima do GFT. Vem cruzamento lá na segunda trave. Boa bola do Guarani, sobrou pelo meio. Vai pintar o segundo pra fora do gol! Pegou mal na bola o Luca no complemento da jogada, ela foi pra fora, Lupi! Que boa jogada do Guarani, invertendo de um lado pro outro. O Luca tentou fazer a finalização dentro da área, mas o Fux estava esperto. O jogador do Guarani tocou por último na bola. Quase o Bugre amplia o placar aqui na Arena Barueri. Quase 2-0 pro Guarani, que vem pra cima mais uma vez, faz o lançamento. Gustavo Gomes faz o corte e responde pro campo de ataque. O William Farias faz o cabeceio pelo meio do bate e rebate. Chega a zaga do Palmeiras pra ficar com ela. Bruno Fux domina, bota a ordem ali no gramado, faz o toque do lado, curtinho. Emiliano Martins sai jogando pra equipe do Palmeiras, a toca na bola mais do lado com o Evangelista, recebe, domina, vem carregando, encontra o Maurício aberto pela meia esquerda, devolve do Evangelista, vai procurando espaço no campo de ataque, a equipe do Palmeiras, todo fechadinho, acerta Chaves, a equipe do Guarani. Maurício faz abertura, GFT recebe, lado esquerdo, puxa pela meia, breca, olha, busca, mais atrás, Evangelista recebe na perna canhota, pintou, lançamento pra grande área, subiu de cabeça ali no primeiro pau, Souza desviou, ela sobra lá do outro lado com o Guilherme Paredes, recua com o Kaique França, que bota a ordem da casa girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Oitava, última rodada da fase de classificação do Paulistão 2026. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani tem 1, Luca marcou a 8. Palmeiras não tem nada e vem pra cima, trabalha Palmeiras, boa abertura lá pelo lado esquerdo, chegou Emerson por baixo pra cima do Flaco Lopes pra fazer o corte, bola pra fora, arremesso manual pro Palmeiras, conferindo aqui, 1-0 pro Grão, meu caro Gabi Castro. Aqui 27 minutos, fim da parada para hidratação, segue Ponte São Paulo 0-0. Central da Bola. Botafogo e Capivariano, Bragantino e Novo Horizontino, São Bernardo e Corinthians, tudo 0-0. Assim como também o Mirassol está empatando com a Portuguesa 1-1. Aperta o Guarani, Carlos Miguel dá uma canelada na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual de graça pra equipe do Guarani aqui pela direita, e Mirandinha vai lá caminhando e cantando, sem pressa nenhuma. Fala, Carlão. Ô, Cabela, a recomposição do Mirandinha pelo lado direito e a recomposição do Parede pelo lado esquerdo beira a perfeição, estão conseguindo dificultar as ações do Palmeiras e aquela eficiência que a gente pregava do Guarani, quando tem a bola no campo ofensivo dá trabalho, e o Luca vai fazendo uma partida perfeita. Arremesso manual, Mirandinha na bola, faz o arremesso, joga pra dentro da grandeira, Rafael chega na bola, o árbitro tá parando, dando uma reversão ali pra cima do Mirandinha. É isso mesmo, Lupe? Isso, acho que ele, não sei se ele entrou no campo na hora de arremessar o lateral, mas ele deu a posse de bola pro Palmeiras. Mirandinha também precisa fazer mais bíceps, sem força nenhuma no braço. Pois é, 28 minutos passados desse primeiro tempo, o Flávio Lopes senta a fita, vai programado e
vai tomar cartão amarelo ali o jogador da equipe do Guarani, que é o William Farias, o meu caro Antônio Lupe. Confirma, camisa 5, é o primeiro amarelo do jogo. O William Farias está amarelado, capitão hoje do Guarani. Quase. Opa, fala, Gabi. Quase gol da Ponte agora, viu? 28 minutos, jogada pela esquerda, primeira vez bem trabalhada, veio o cruzamento e efeito surpresa. Juan na segunda trave, acertou a rede pelo lado de fora, parte da torcida comemorou, mas foi pra fora. Segue 0-0 aqui no Majestor. Preocupação com o Natan Melo aqui no Guarani. Ele caiu ali, já estava sentindo quando o Mirandinha foi cobrar um arremesso lateral. Aparenta ali, tá chorando porque ele coloca as duas mãos no rosto, vai ter que sair de maca. O camisa número 8 do Guarani não vai ter condições. Matheus Costa já conversa com o jogador do Bugre ali no banco de reservas. É Ralf. Ih, rapaz, Ralf vem aí. Fábio Scheibe, saiu gol aí, Scheibe. Tem gol do Bragantino contra o Novo Horizontino. Com esse resultado muda tudo na segunda fase. O Guarani estaria enfrentando neste momento a Portuguesa, jogo no Brinco de Ouro da Princesa, e o Palmeiras encararia o Corinthians já na segunda fase. Meu Deus. Tá saindo de maca o Natan Melo, contundido. O Ralf já tá na lateral do campo ali, vem pro gramado daqui a pouquinho o jogador da equipe do Bugre, na primeira substituição do jogo, e por contusão, e parece que é muscular, né, Lupe? É muscular, ele já tinha sentido ali um pouquinho, ele vai passar aqui na minha frente, eu vou ver se ele tá chorando ou não. Confirma a alteração, então sai 8, Natan Melo machucado, entra Ralf com a camisa número 14 na equipe do Guarani. O Natan tá chorando, ele tá passando aqui na minha frente, ó. O Natan Melo chorando. Deixa eu ver aqui. Natan, muscular, coxa, parte da frente da coxa, chorando o jogador do Guarani. Sabe que o campeonato é curto, né? Muscular, numa hora dessa, acabou o campeonato, né? É um jogo importante, né, Cabela? E ele fazia uma boa partida, o Guarani encaixadinho, fazendo uma grande exibição, e aí o jogador sente demais, né? Sai assim. Toque Chebe, ele já marcou 30 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, bola recuada, começa com o Giai, dá um tapa na bola ali com o Evangelista, encontra o Jeptec, vai lá pelo meio campo, hein? Tá aberto sozinho aqui o Sousa, pelo lado esquerdo, é ele quem recebe pelo lado esquerdo, faz domínio, encara a marcação, vai pra tabela, chega a zaga do Bugre para fazer o quarto Mirandinha, fica na sobra, já sai carregando, prende a bola, marcação bem forte pra cima dele, tenta escapar da marcação, sai com bola e tudo, arremesso manual, que favorece a equipe do Palmeiras, pois não. Só pra dar a informação certinha, tá? Ele tava com a mão na parte da frente da coxa direita, camisa 8, Natan Melo, chorando, deixa o campo, Ralf 14. Tá no jogo, foi a primeira alteração do técnico Matheus Costa. Girando o tempo em placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 31 passados. Esse primeiro tempo de jogo, a bola tá rolando aqui em Barueri pela 8ª rodada do Paulistão e o placar está assim, ó. Guarani 1 para o Bugrão. Palmeiras. Nada para o Palmeiras. Gabi Castro. 31 minutos, Luciano saiu cara a cara com o Diogo Silva, melhor pro goleiro da Macaca, então segue 0-0. Central da bola. No estádio 1º de Maio, lance em revisão, possível gol do São Bernardo. São Bernardo abrindo o placar contra o Corinthians 1-0, mas suposto impedimento pode ser anulado este gol do São Bernardo. A gente traz mais detalhes. Futebol Globo CBN. Passamos de 34, 32 vem Palmeiras com o Evangelista ali pela meia, toca na bola, Sousa recebe lado esquerdo, faz o break, mais atrás Bruno Fux, devolve com o Evangelista pela meia esquerda, Bruno Fux com ela, ajeita, perna direita, pintou, levantamento na grande área, Kaique França, deu soco na bola, tira o perigo da grande área, vem no peito do Evangelista, domina, coloca no gramado, rola a bola do lado com o Emiliano Martins, esse faz de domínio, marcação, encosta pra cima dele, o William Faria, cuidado, o William Faria já tem amarelo, hein, sobra de bola pra sair jogando ali o Ralf. Era o Cauã Jesus, mas a falta tá anotada e mais uma falta do William Farias, é isso, Lupe? Mais uma do William Farias, o árbitro demorou um pouquinho para marcar a falta, mas foi. O William acabou segurando ali o Evangelista, é uma falta perigosa, intermediária, frontal, a meta defendida pelo Kaique França é de longe, ele coloca três jogadores na barreira, falta perigosa pro Verdão. E a falta, e o amarelo do William Farias foi por segurar o atleta aqui no meio campo, então tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado porque é um cão de guarda, né? O jogador ali do primeiro combate no meio campo, ele é experiente, a gente sabe, deve conseguir dosar, mas é sempre um perigo, né? Está pendurado. O Cauã Jesus foi na barreira ali, o Rafael falou assim, deu empurrão, ele falou, não, vai lá no Vitor Roque, marca lá. Saiu gesticulando, mas foi lá. Fazer a marcação lá o Cauã Jesus, que tá batendo boca com alguém ali. É falta pro Palmeiras pela intermediária, tem Sousa de perto à direita, tem Maurício de perto à esquerda, os dois ali à frente da bola, barreira armada, frente da meia-lua, é perigo contra a meta do Kaique França, batida pra fora do gol!
toque do Kaique França, Salvador, vai pra fora, escanteio, Lupi. Com a pontinha dos dedos, Kaique França fez a defesa na falta cobrada de longe pelo Emiliano Martinez. Se o Kaique não toca na bola, o Palmeiras empataria o jogo. O escanteio é lá do lado direito. Verdão segue no ataque, é o próprio Emiliano que tá na bola. Primeiro escanteio do jogo, 33 minutos deste primeiro tempo. Emiliano tá na cobrança do escanteio lá pela ponta direita, vem bola pra Grandeiro Sousa, ficou com ela pro levantamento da grande, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem bola pro campo de ataque, Palmeiras, torcida pede uma falta ali pra cima do Gustavo Gomes, sobra Palmeiras no campo de ataque, lançamento direto pra fora, tiro de meta. Agora o piloto da maca móvel ali, vou falar você, ô Lupe. É que ele teve que esperar, né, a jogada no ataque do Palmeiras, porque o carro maca não passa atrás do gol por conta das placas de publicidade. Então ele teve que aguardar um ataque do Guarani para poder se posicionar ali bem pertinho do banco de reservas do Palmeiras. Vem Bugre pro ataque. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito pela ponta direita, sobe de cabeça para fazer o quarto Zé Vitela, sobra com o Emiliano Martinez, toca no Evangelista que recua, cobra do Fux para começar de novo. 34:40, aqui tá 1-0 pro Guarani. Meu caro Gabi Castro, panorama de momento aí no Moisés Lucarelli. 35 minutos, a Ponte vai chegando mais ao campo de ataque, sempre pela direita, com o Pacheco, com o Diego Tavares. E o São Paulo diminuiu muito o ritmo, então 0-0. E o Palmeiras aperta, vem pra cima mais uma vez, o árbitro pega outra falta na zaga do Guarani, dessa vez falta do Jonathan Costa, ali pra cima do Flaco Lopes, é isso, Lupi? Maurício, que tá caído, camisa número 18, foi ele que sofreu a falta ali do jogador da equipe do Guarani, do Jonathan Costa. É uma falta bem próxima ali da onde foi aquela que o Emiliano bateu e o Kaique fez a defesa. Um pouquinho mais pro centro do gol. Ele tá ali de novo, ó, tá o Maurício, tá o Emiliano e tá o Gomes. Não é o Gomes não, é o Sousa. O Sousa também tá por ali. Mais uma falta perigosa, só que dessa vez o Kaique coloca 4 na barreira e um deitado no chão. É o Sousa e o Flaco, né? Os dois que estão na bola ali pra cobrança da falta. Sousa e Flaco Lopes na cobrança da falta. Todo mundo ali na meia-lua da grande área, preocupado do Kaique França. Vai autorizar o árbitro. Flaco Lopes e Sousa. Flaco Lopes de perto da canhota, Sousa de perto da direita. Os dois ali na cobrança da falta. 36 minutos. Flaco Lopes, a batida longe do gol. Teve desvio na barreira, foi pra fora, escanteio, mais um pro Palmeiras, é lá pela direita, Lupe. E o detalhe fica por conta do Cauã Jesus, que não sabia se ficava agachado, se ficava deitado, se ficava agachado, se ficava deitado. Agachou, só que a bola bateu na cabeça do jogador do Guarani na barreira. Tem escanteio, o Palmeiras, Sousa, pela direita na cobrança. Quando você era criança, você brincava de vivo ou morto, não brincava? Era isso aí, ó. Escanteio pro Palmeiras, levantamento da grande área, sobe o Williams Farias pra fazer o corte, ela sobra com Mirandinha, de cabeça ajeita lá pela ponta, canhota, sai carregando ali o Paredes, chegou por baixo pra fazer o corte, e chegou por baixo, rasgando o Giai pra botar a bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, pois não, Jaime. Lá no 1º de maio, o gol realmente foi anulado, São Bernardo e Corinthians segue 0-0, 37 minutos da primeira etapa lá em São Bernardo do Campo. Muito bem, quais são os 4 classificados, além daqueles que já estavam, meu caro Fábio Chaib, neste momento do Campeonato Paulista? Neste momento o Guarani com essa vitória, o Santos, o Botafogo e o Corinthians. Na segunda fase teremos Novo Horizontino e Corinthians, Bragantino e Botafogo, Palmeiras e Santos e Guarani e Portuguesa. E agora tem uma falta ali, uma chegada mais forte do Jonathan Costa ali, tem jogador do Palmeiras passando a mão na cabeça, parece que é o Flaco Lopes que sentiu um pouquinho mais forte ali, o árbitro pede calma pros jogadores do Guarani, mas tá tudo certo, sem cartão pra ninguém, né, Lupe? Sem cartão, pediu calma pro Jonathan Costa. 37 minutos e 20 neste primeiro tempo, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo. Placar que dá Guarani a vaga, a próxima fase do Campeonato Paulista, está jogando com o Bruno Fux, o Palmeiras vem pro ataque, lançamento forte demais. Passa pelo jeito, vai pra fora, só arremesso manual pro Bugrão no campo defensivo. Carlão de Freitas. Agora se segura do Tá se segurando, o Palmeiras abaixa o ritmo, tecnicamente não faz uma boa partida, não tem aquele jogador organizador no meio, talvez até por isso o João Martins pensando aí, colocando já os jogadores pro aquecimento, mas o Guarani vai conseguindo domar essa fera e o ritmo palmeirense caiu um pouquinho. Mais uma falta em cima do Sousa, falta do Luca ali, o árbitro faz uma cena, mas a cobrança da falta já foi feita rapidinho, pelo meio, o Emiliano Martins recebe no segundo centro do gramado, não tava na bola, faz abertura pela meia direita, tabelou, o Maurício botou lá com o Gustavo Gomes, cruzamento na grande área, passa por todo mundo.
Vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. Gol. Fala, Gabi. Gol no Moisés Lucarelli, uma bonita jogada do São Paulo pela direita. O tricolor abre o marcador aqui no Moisés Lucarelli. Muito a liberdade, toquinho na saída do Diogo Silva. São Paulo faz 1-0 para cima da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. Aqui tá 1-0 pro Guarani, para cima do Palmeiras. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani. Vem para cima, Calvin Jesus. Encontra Guilherme Parede aberto lá pela esquerda. O Emerson passou lotado. Parede puxou pelo meio, carregou, livre de marcação. Preparou batida, longe do gol. Acho que ele nunca teve tanta liberdade nesse jogo para fazer uma batida, viu, Lupi? Ele tava com tanta liberdade que ele resolveu arriscar. Pegou super mal na bola, mandou longe do gol, só que tinha espaço, por isso valeu a pena. E vem Palmeiras. Responde Palmeiras, pelo lado esquerdo com Sousa, já chega na grande área, faz o break, a marcação do Maurício Antônio pra cima dele, rolou, mais atrás Vitor Roque, tenta a finta, tem marcação pra cima dele, mas ele fica com a bola, ele carrega a bola, domina aqui pelo intermediário, que vai ficar com ela, o Guarani já se recompõe, bola rolando do lado com Emiliano Martins, dá um tapa nela, faz a abertura com o Maurício, carrega lá pela direita, tem o Giai, lá perto da lateral do campo, Maurício prefere o toque pelo meio, o Flaco Lopes vem buscar o jogo, de primeira devolveu o Maurício, tabela feita, chega Maurício Antônio pra dar um bico na bola, tira o perigo da grande área, bola sobra lá no sistema defensivo para começar de novo com Gustavo Gomes, e vem Palmeiras, 39-40, Palmeiras no campo de ataque, lá pela ponta direita, pintou o cruzamento, rasteirinho por baixo, Rafael, que perigo essa bola botada pra fora, escanteio pro Palmeiras, Lupi. E foi o Emiliano Martins que veio ali do lado direito, ele recebeu a bola, mentira, foi o Giai que fez o cruzamento, a bola passou pelo Vitor Roque e o Sousa já estava doidinho pra chutar, só que o Rafael foi mais esperto do Guarani, mandou pela linha de fundo, tem escanteio Palmeiras, Sousa na bola. Terceiro escanteio do jogo, terceiro para a equipe do Palmeiras, o Sousa de perto da direita, na ponta canhota, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área, subiu a zaga do Guarani, fez o quarto da sombra, lá pela direita, por ali, quem recebeu foi o Maurício, tocou mais atrás, recebeu o Emiliano Martins, vem cruzamento na área, Ralf tava lá para fazer o corte, a bola voltou mais uma vez lá pela direita, o Palmeiras vai tocando a bola, vai apertando o Palmeiras, vem pra cima, reta final de primeiro tempo, 40 minutos e meio, Palmeiras toca a bola ali pelo meio, com o Flaco Lopes, preparou a bola na área, chega por baixo a zaga do Guarani para fazer o corte, no contragolpe, Mirandinha, finta de corpo pra cima do Jefté, foi puxado, é falta nele! E vai pintar cartãozinho amarelo ali, Lupi. Pro Jefté, camisa número meia dúzia do Palmeiras, que drible de corpo Mirandinha deu pra cima do lateral esquerdo do Palmeiras. Fingiu que ia pro lado, foi pro outro, e aí o Jefté saiu que nem louco atrás do Mirandinha e teve que fazer a falta. Recebe cartão amarelo, o lateral esquerdo do Palmeiras. É o primeiro amarelo para jogadores do Palmeiras no jogo. Kaique França tá caído, sente um problema no tornozelo direito. Gabi Castro. Gol do Lucas Ramon foi confirmado e aí praticamente na saída de bola o Pacheco deu nos pés do Luciano, caminhou todo o campo de ataque cara a cara com o Diogo Silva, tentou dar por cobertura e o goleiro da Ponte evitou o segundo do tricolor. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 41,5 desse primeiro tempo, a bola tá rolando pela oitava rodada da Série 1 do Campeonato Paulista e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1, Luca. Palmeiras. Nada pra equipe do Palmeiras. Gabi. 42 minutos, tem confusão na arquibancada, Polícia Militar e torcedores da Ponte, mas com gol de Lucas Ramon, o tricolor vai vencendo a Ponte no Moisés Lucarelli. Na Vila Belmiro, o Santos. Central da bola. Na Vila Belmiro, o Santos vai despachando o Velo Clube 3-0 na primeira etapa. No 1º de maio, Corinthians e São Bernardo e Corinthians empatam por 0-0. Neste momento, teríamos Novo Horizontino e Santos, Bragantino e Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Guarani e Portuguesa na segunda fase do Paulistão. Para sair faísca nas quartas de final do Campeonato Paulista. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Detalhe. Fala, Lupi. Tô com a impressão, você tá aí de cima, ver melhor. O Ralf entrou e o Farias deu a tarde de capitão pro Ralf. O Ralf 14, quarentão, agora é o capitão do Guarani no jogo. Falta que favorece a equipe do Guarani, Parede na bola, levantamento lá na segunda trave, sobe Gustavo Gomes para fazer o corte ali pelo meio, sobra de bola, sai do Palmeiras, com Maurício, já rola a bola pela ponta direita, bota a velocidade, vem Palmeiras pra cima do Guarani, bola rolada, o Vitor Roque recebeu pelo lado direito, preparou o cruzamento no meio da segunda trave pra fora.
sai arremesso manual, passou lotado ali pelo meio, a chegada do Sousa, ele passou lotado, a bola vai pra fora, só arremesso manual pro Guarani, Lupe. Mas a bola passou longe do Sousa, o cruzamento do Vitor Roque veio muito alto. O Sousa foi lá no terceiro andar, fez o movimento, mas a bola passou longe. Arremesso lateral pro Guarani. Detalhe, né? Como o Palmeiras vai rápido pro ataque, em 3 segundos a bola já estava aqui no sistema de ataque, nos pés do Vitor Roque. E realmente o Ralf tá com a tarja de capitão ali, rapaz, olha que moral, hein? Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito por Bruno Fux, perdeu a bola, Luca! Mas o Luca cometeu a falta ali pra cima do Bruno Fux, a bola do jogo tá parada, é falta pro Palmeiras no sistema defensivo. 44 minutos é o primeiro tempo, reta final de primeiro tempo aqui em Barueri. 1-0, Guarani tá ganhando, torcedor do Guarani que chegou agora, tá acompanhando, 1-0, o Bugrão tá na frente, hein? Recupera a bola a equipe do Guarani, com William Farias, toca na bola no Luca, devolve, William Farias com ela, recebe, faz a abertura, aqui pela direita. Errou Mirandinha, chegou atrasado o lance, Jefté, recupera pro Palmeiras, já bota velocidade, vem descendo o Jefté com ela, domina, rola a bola com o Sousa, lado esquerdo, ajeita a bola na perna direita, encara a marcação do Williams Farias, ele volta ali pelo meio campo, pura ali com o Evangelista, já rola a bola lá pela direita, olha o zagueirão, Gustavo Gomes, atacante, bota a bola pela direita, vai trabalhando o Maurício, com ela devolve Gustavo Gomes, para fazer o domínio, adianta a marcação, o Guarani para cima do Palmeiras, Fux, toca na bola com o Emiliano Martins, aqui pelo lado esquerdo, já encontra aberto o Renter na tela do campo, aqui o Sousa, encara a marcação do Mirandinha, Sousa puxou perto da direita, cruzamento na área, sobe a zaga com o Jonathan Costa do Guarani para fazer o corte, bola volta dos pés do Palmeiras, mais uma vez aqui pela esquerda com o Evangelista, pintou o cruzamento rasteiro, chega por baixo para fazer o corte mais uma vez, dessa vez foi o Ralf, deu um bicão na bola, joga para fora do campo, arremesso manual pro Palmeiras, 45 minutos de bola rolando. Mais 6. Vamos a 51. Trabalha Bruno Fux, lançamento, Flaco Lopes recebe no peito, tenta a finta, bola esticada, de calcanhar, lançamento feito, Kaique França chegou em cima da linha, Jonathan Costa. Dá um bico na bola, joga pra fora do campo em escanteio que favorece a equipe do Palmeiras, Lupe. Que toque de calcanhar ali do Vitor Roque pra finalização do Sousa. Kaique França saiu abafando, a bola ficou viva e o Rafael ou Jonathan Costa foi quem afastou o perigo. O escanteio, Palmeiras, Sousa na bola. Quarto escanteio do jogo, o quarto para a equipe do Palmeiras, o Sousa tá na cobrança mais uma vez do lado esquerdo, vem bola para a grande área, cruzamento, primeiro pau, sobe o Maurício Antônio e cabeça ele faz o corte, tira o perigo da grande área, sobra com o Palmeiras, todo no campo de ataque a equipe do Verde, mais uma vez aqui pro lado esquerdo que chega, recebe o cruzamento, mais uma vez o Sousa, dominou, Jefté botou na frente, chegou, Rafael. Toca na bola, bola bate no Jefté, vai pra fora, o árbitro dá tiro de meta, Lupe. Certinho. O Rafael fez o desarme na bola, o Jefté bateu com o biquinho da chuteira e ela se perdeu pela linha de fundo. Bem posicionado o João Vitor Gobi, tiro de meta pro Guarani, foi bem demais o Rafael. Carlão, falta 5 minutos para terminar o primeiro tempo, mas o Guarani fez um primeiro tempo, podemos dizer, impecável. Daquilo que nós esperávamos, né? De um Guarani brigando, de um Guarani competindo, de um Guarani com personalidade, com a bola nos pés. É natural o Palmeiras criar oportunidades até pela qualidade, mas até aqui é um Guarani que vai se encaixando com a filosofia de jogo hoje. Vem Guarani, vem Palmeiras pro campo de ataque com Flaco Lopes, perto da canhota, abriu com Sousa, no peito, domina, coloca no gramado, encosta a marcação pra cima dele do Rafael, botou lá na linha de fundo com o Vitor Roque, tenta a fita, sai com bola e tudo. Fica reclamando do escanteio bem à sua frente aí, Lupe. Nada, Vitor Roque deu um tapa na frente, tentando ali o corpo do Maurício Antônio e ele tirou o corpo. Agora tem uma preocupação ali com o Ralf, hein? Joelho direito, ele tá mancando o Ralf, joelho direito. Ele que entrou no lugar do Natan Melo. E agora é o Ralf que preocupa o departamento médico do Guarani, mas mandou seguir o jogo. Mancando, mas continua. Ele fez um sinal de como se fosse um choque ali do joelho com o joelho. Se for só choque, pancada, segue o barco. Dá aquela esquentada de novo, passa a dor e vambora. Olha o Guarani chegava no campo de ataque. O Gustavo Gomes faz o corta-sobra de bola com o Evangelista. Botou na frente, lançamento, chegou. Rafael. Ali pra cima do Sousa, só acompanha. O Rafael deixou sair. E aí, Lupe? Rafael estava certo, a bola pegou no jogador do Palmeiras, mas o árbitro marca um escanteio. Sousa já cobrou. Cobra rápido com o Vitor Roque, na perna direita, levantamento na grande área, Emerson, de cabeça faz o corte, ela sobra com o Guilherme Paredes, faz o domínio, coloca no gramado, despacha pro campo de ataque, se livra da bola, na verdade, botou pra fora do campo,
Arremesso manual que favorece a equipe do Palmeiras. Já cobrado, tem pressa. Vamos chegando a 48. Reta final de jogo aqui em Barueri. 1-0, tá ganhando o Guarani. Vem Bruno Fux lá pela direita, cruzamento na grande área. Ali à frente da grande área, quem sobe é Maurício Antônio. Faz o corte, a bola volta pelo meio mais uma vez com a equipe do Palmeiras. Perdeu a bola, Emiliano Martins. Cauã Jesus com ela, bota a velocidade. Trabalha lá do esquerdo mais uma vez com o Guilherme Parede. Ele breca, devolve. Cauã Jesus fica com ela. Tem marcação em cima dele. Evangelista encontrou Williams Farias de fora da grande área. Preparou a batida, preferiu o toque. Mirandinha recebe a bola, faz o domínio. Sassaricou pra lá, pra cá, tocou na frente, a bola enfiada. Era pro Cauã Jesus. Quem faz o quarto do primeiro lance foi o Evangelista. A bola recuada lá pro Carlos Miguel. Ô, Carlos Miguel, deu uma canelada de novo ali. Sobrou com o Guarani. Preparou de fora da área, explodiu na zaga. Voltou o Williams Farias, bateu. Pelo amor de Deus, o Williams Farias. Tava indo tão bem o Guarani nessas bolas, na bola ao redor da grande área, Lupe. E tinha tempo para dominar, girar a bola pro lado, voltar pro outro, mas o William Farias tentou ali surpreender o Carlos Miguel, batendo de primeira após uma rebatida da defesa do Palmeiras, de longe, fora da área, pegou bem mal na bola, sem problema nenhum pro goleiro do Verdão, que já cobrou o tiro de meta. Gabi Terminou. Castro, opa, ia chamar você, meu caro Gabi Castro. Fim de primeiro tempo, terminou quente, viu? Dentro de campo, cartão amarelo para Luciano, cartão amarelo para Lucas Cunha. Do lado de fora, a Polícia Militar conduzindo torcedores ao lado de fora do estádio. Fim da primeira etapa com gol de Lucas Ramon, o tricolor vai vencendo. Vem Palmeiras, a batida de fora da área para fora do gol. Flaco Lopes experimentou de fora da área, ela subiu, foi pra fora, só tiro de meta pro Guarani, Lupe. E o Vitor Roque reclama, queria a bola no chão pra tentar fazer o giro e bater pro gol, tinha mais condições, o atacante camisa 9, só que o Flaco resolveu arriscar, mandou por cima, tiro de meta pro Kaique França, goleiro do Bugre. Vamos entrar no último giro do cronômetro aqui em Barueri. 1-0, Guarani tá ganhando. Bota a bola no campo de ataque, a equipe do Bugre, o lançamento foi feito, ela explodiu no Luca, foi pra fora, remessa manual pro Palmeiras, já cobrado. Sombra de bola ali pelo meio, veio o Williams Faria por baixo pra fazer a roubada. Maurício Antônio fez um recuo esquisito ali, Kaique França não quer papo não, dá um bico na bola, tenta fazer a ligação com o Mirandinha, mas a bola vai pra fora. Só remesso manual, quem favorece a equipe do Palmeiras aqui pela esquerda, vai se ajeitando ali, tem pressa. O Jefté faz a cobrança com o Bruno Fux, último giro do cronômetro, vamos a 51, finalzinho de primeiro tempo, 1-0, Guarani tá ganhando. Lá pela direita, Gustavo Gomes domina, rola a bola do lado, quem se apresenta por ali, Emiliano Martins, já faz a abertura com o Bruno Fux, aqui pela esquerda, domina, perto da direita, faz o lançamento, meio do caminho, Rafael tava lá para fazer o corte, tenta sair em velocidade, o Guarani pode ser o último lance do jogo, trabalha Rafael, abriu pela direita, Mirandinha, chamou para dançar, fez a finta, ficou com ela, carregou Mirandinha, vai na linha de fundo, preparou o cruzamento, vai lá na segunda trave, Carlos Miguel foi lá, não achou nada, Parede com ela, domina, tem marcação em cima dele, houve desvio lá pela direita quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo, todo mundo pediu escanteio, o Fux na dúvida, ele não viu direito se é escanteio ou não, aí ele acabou o jogo, Lupe. E o técnico Matheus Costa entra no campo para reclamar justamente sobre isso, porque os jogadores do Guarani queriam a cobrança do escanteio. Matheus Costa está indo lá conversar com o árbitro após o fim do primeiro tempo. Aí ele tira os jogadores do Guarani e aí tenta ali um diálogo com o João Vitor Gobi. Não gostou do encerramento do primeiro tempo antes do escanteio para o Guarani, que poderia, quem sabe, ser o segundo gol do Bugre. Ponto final na primeira etapa. Termina o primeiro tempo aqui em Barueri. Guarani. Luca, 8 minutos. Vamos olhar o campo de novo. Palmeiras. Nada pra equipe do Palmeiras. Chega mais, Júlio. Central da bola. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito obrigado. São 9h26, intervalo na Arena Barueri, a vitória parcial do Bugrão. Faça o L imediatamente. Luca foi pra casinha, por enquanto o resultado que vai garantindo o Guarani na próxima fase da competição. Fábio Scheib, como é que está neste momento o chaveamento do Campeonato Paulista para as quartas de final? Começando antes pelo rebaixamento, está praticamente definido, né? Fim de primeiro tempo na Vila Belmiro, Santos 3, Velo Clube 0. Dessa forma, o Velo Clube está sendo rebaixado para a Série A2 do Paulistão, junto com a Ponte Preta também. Já no G8, muita coisa pode mudar na segunda etapa, mas neste momento, encerrado todos os primeiros tempos dos 8 jogos da rodada, neste momento teremos os seguintes confrontos, lembrando que é jogo único, e a gente vai falar, portanto, o mandante como
o defensor, como o time que vai fazer esse jogo em casa. O Novo Horizontino, no caso, receberia o Santos nesse momento. Novo Horizontino ficando em primeiro, o Santos em oitavo. O segundo, o Bragantino, receberia o Corinthians neste momento. O terceiro colocado, Palmeiras, encararia o São Paulo, teria um choque rei já na segunda fase. E o Guarani, com esta vitória, está indo para a quarta colocação, receberia a Portuguesa no brinco de ouro da Princesa, Julio. Boa, Fábio Chaib. Destaque da reportagem na Arena Barueri, Antônio Lupe, primeiro tempo com vitória parcial, 1-0 Guarani, Lupe. Jogadores do Guarani do banco de reservas continuam no gramado da Arena Barueri realizando o aquecimento. Todos os jogadores do Palmeiras, inclusive os reservas, desceram para o vestiário. Sistema de irrigação ligado, intervalo de jogo. Luca marcou o único gol da partida, Guarani vai vencendo 1-0. Guarani, por enquanto, vai se classificando às quartas de final, surpreendendo um dos principais elencos do Brasil, Carlão de Freitas. Luca desencantou na hora certa, Carlão. Desencantou na hora certa, o jogador experiente, o jogador diferenciado, acostumado a jogos desta magnitude, e teve ali, né, a característica de um 9, né? Ficou esperto no rebote do Carlos Miguel para marcar o gol. O Guarani fez um bom primeiro tempo de enfrentamento, de luta, de batalha e de eficiência, porque quando esteve com a bola nos pés no campo ofensivo, gerou perigo à defesa do Palmeiras. Aliás, ontem foi aniversário do Luca, tá? Então, saiu o gol aí num momento bem oportuno. Tanto pro Guarani quanto Quantos também anos? pro Luca. Tô tentando abrir pra ver. De cabeça é 36. É isso aí, 36 anos do nosso querido Luca. Faço o L imediatamente, foi ele quem marcou o gol do Guarani, que vai dando essa vantagem na Arena Barueri. Primeiro dele, né, Júlio? Exatamente, desencantando aí com a camisa do Bugrão. Vamos ao majestoso, Gabi Castro, vitória parcial do São Paulo. Olha o Lucas Ramon começando bem essa passagem pelo tricolor, hein, Gabi? Exatamente, surpresa em Barueri, jogo previsível aqui no Moisés Lucarelli, aconteceu o esperado, 72% de posse de bola pro São Paulo contra 28% da Ponte, 8-2 em finalizações, o Rafael não fez nenhuma defesa e o São Paulo, eu notei aqui, teve 3 chances claras, numa jogada bem trabalhada, a Ponte bem fechadinho, efeito surpresa, o Lucas Ramon com liberdade pela direita, recebeu a assistência do Luciano e tocou na saída aí do Diogo Silva para fazer 1-0, começando muito bem mesmo o lateral direito com a camisa do São Paulo. A galera participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070, 99186-9070. Boa noite, CBN Campinas, meu palpite é Palmeiras 3-1. Tô torcendo para os dois times. Um abraço, Bruno Henrique de Campinas. Ô, Brunão, mas tá torcendo para os dois times, tem que torcer pra vitória do Guarani, então, porque classificou os dois. Classificado já, né? Exatamente. Guarani classificando na quarta colocação neste momento. Essa é apenas uma sugestão, Brunão. Quem define é você, meu amigo. Um abraço aqui, um alô pro Creiton Palmeirense de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, ouvindo a CBN, torcendo aí por uma reação do Palmeiras. Boa noite, pessoal da CBN. Se a torcida dos grandes não pode assistir aos jogos contra a Ponte e Guarani, por que a torcida deles pode assistir os jogos na capital, então? Adenilson, não entendi, Adenilson. Seguinte, é torcida única tanto em Campinas como em São Paulo, tá? Não tem torcida do Guarani hoje. Se der alguma impressão que a torcida do Guarani está na Arena Barueri, não acontece isso. Desde Hoje 2018, né, Julio? No caso de Campinas, sim, e no estado desde 2016, né? Sim, os clássicos é 2016, Mas não vale tanto lá como aqui, viu, Denilson? Então só para esclarecer, por exemplo, hoje, majestoso, só a torcida da Ponte. Inclusive, acho que essa confusão aí, né, Gabi, lá na torcida, talvez até geralmente isso ocorre quando tem algum infiltrado ali, né? Algum São Paulino lá no meio da galera. Muito provavelmente, porque a torcida gritou aquele famoso "e fora". Então, na geral, isso aconteceu e aqui na Vitalícia também, tá? Então, o clima ficou muito quente no final do jogo, com a Polícia Militar trabalhando em ambos os setores aqui do estádio. A gente cansa de falar e dar instrução pra não ir. Não vai, é torcida única, é uma recomendação. Recomendação não, é lei, né? Não, é uma recomendação que vira veto, né? Porque o Ministério Público, ele nos explicou que ele não determina, ele recomenda a federação, e a federação é quem acaba vetando aí os jogos. Então, fica em casa. Geralmente, quem acaba indo, Fábio, o que eu percebo
geralmente alguém mais avulso do dia a dia, assim, né? O cara turistão, né? Paulo, acha que não vai dar problema e acaba indo e geralmente não dá certo. Então mas, a recomendação é essa. Pois não, Você é de estádio, né? Você é vivido. Quantas vezes você já viu esse episódio que o Gabriel Castro relatou? Quantas vezes e o pessoal acha que torcida única é o melhor? Cara, não tem um problema nenhum. Por exemplo, a torcida do Guarani, se viesse, ficaria aqui onde eu tô posicionado, né? Onde tem um símbolo do Palmeiras, onde o Kaique França acabou defendendo no primeiro tempo. Tá vazio, cara. Tem ninguém. O Palmeiras não vai perder tanta renda, mas pros clubes de Campinas é muito importante. Então tá na hora de rever isso aí, porque você tem mais episódios de violência do que se tivesse duas torcidas. Exatamente, né? Por enquanto temos Guarani e Portuguesa nas quartas de final no Brinco. E você... Duas torcidas, né? Você tem duas torcidas. Mas se mudar, por exemplo, for pra São Paulo, Corinthians ou Santos, ou até mesmo a classificação, aqui no Guarani, se ele jogar contra o Palmeiras, seria em São Paulo. Mas se o Guarani avançar e pegar desses três citados, São Paulo, Corinthians e Santos, teríamos torcida única no Brinco numa partida de quartas de final. Olha que anticlímax, né? Mas aí, nesse caso, em termos de renda, eu acho que não faria tanta diferença, porque o Guarani vai lotar o Brinco de Ouro. E só um adendo aqui, por enquanto os nossos comentaristas estão acertando, né? Falaram, né? Falaram que o São Paulo ia classificar, o Corinthians, o Santos e o Guarani. Olha aí. Olha só, Carlão, grande Carlão tá... Intervalo aí, meu caro Bolacha. Que fase, hein? Maravilhoso. Rápido intervalo aqui no Central da Bola, na volta, Carlão de Freitas fala de Guarani 1, Palmeiras 0, Gabriel Castro vai analisar Ponte Preta 0, São Paulo 1. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Central da Bola. Palmeiras, Guarani, Ponte Preta, São Paulo. Apresentação
Júlio Nascimento. 1-0 na Arena Barueri, gol do Guarani marcado pelo Luca, 1-0 pro São Paulo, gol marcado por Lucas Ramon. O Marco Antônio Carvalho do Jardim Botafogo, sobre o ouvinte dizer torcida única, acho que era um jogo do São Bernardo, torcida do Corinthians está no estádio, mas nesse caso não tem torcida única, gente. Torcida única é para São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Guarani, Ponte. Esses 6 times, quando se enfrentam, torcida única. Quando é outro time, aí é torcida mista. Então, confrontos entre esses seis times: São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Guarani, Ponte Preta. Os jogos restantes aí não tem torcida única. Arena Barueri, comentário do jogo, vem aí Carlão de Freitas. O comentário do jogo. 1-0, gol do Luca, Carlão. 1-0, gol do Luca, um primeiro tempo de enfrentamento, de força, de coragem, de personalidade. Aquilo que nós pedimos, né, pro Guarani antes de começar o jogo, porque não basta você apenas enfrentar o Palmeiras, tem que ter algo a mais para tentar pelo menos equilibrar as ações. E o Guarani fez isso. Tomou sufoco, é bem verdade, mas quem não tomaria? Acho que até o Flamengo tomaria, em virtude da qualidade do time do Palmeiras. Porém, o Guarani está conseguindo neutralizar as principais jogadas. Pelos lados, sofreu um pouquinho com o GFT do lado esquerdo e com o Giai, mas depois o Matheus conseguiu corrigir aquele lado, perdeu o Natan Melo, né? Uma infelicidade, acabou se lesionando, mas o Ralf entrou bem, vai dando conta do recado. E o principal, com a bola nos pés, está jogando. Quando tem o contragolpe à disposição, gera desconforto a defesa do Palmeiras, aproveitando também hoje, por enquanto, uma noite infeliz do Carlos Miguel. Então o Guarani se sente confiante em arriscar de longa distância, foi assim que saiu o gol. Alguns chutes bizarros também do William Farias, mas acreditando também numa possível falha do goleiro Carlos Miguel. Então gostei do Guarani na primeira etapa e permanecer neste ritmo. É claro que o Palmeiras pode trocar e colocar mais qualidade em campo, mas o Guarani, se permanecer neste ritmo, bem defensivamente, quando sai com agressividade, sai com personalidade, gerando perigo à defesa do Palmeiras, eu acho que dá, Júlio. Gabriel Castro, no majestoso 1-0 pro São Paulo. Lucas Ramon foi o protagonista por enquanto, e você disse que o Luciano perdeu uma chance tanto, né, Gabriel? É isso, foi um primeiro tempo esperado, viu, Júlio? Porque é uma Ponte Preta muito frágil, né? E ainda mais que não tem Elvis, não tem Cristiano, não tem meio campo. Então jogou sem a bola, vivendo de chutões pelo lado direito, e um São Paulo que sabe dessa superioridade. Ele não forçou, ele jogou com muita tranquilidade. Então o Luciano perdeu o gol, o Danielzinho perdeu o gol, e ele foi enfileirando oportunidades, mas com muita tranquilidade. Ele não fez aquela pressão avassaladora, porque ele sabe dessa superioridade. Então o São Paulo foi tocando a bola, em alguns momentos diminuiu o ritmo, mas quando implementou um pouquinho mais forte ali numa tabelinha do Lucas Ramon com o Luciano pela direita, ele invadiu a área e praticamente cara a cara com o Diogo Silva, tocou no canto do goleiro, fazendo 1-0 com total justiça. É um São Paulo que tem mais posse de bola, que tem mais finalização. As duas equipes já voltaram aqui pro gramado, estão posicionadas, não teremos alterações, mas eu espero um segundo tempo muito parecido. A Ponte é muito frágil, ela vai ter dificuldade para poder agredir o São Paulo, e o tricolor o quanto antes vai querer marcar este segundo gol para garantir aí uma vaga à próxima fase. Júlio. Pois não, Lupe. Tô observando aqui que o Kaique França não voltou, tá? Ô, louco. Quem tá aquecendo é o 12, é o Matheus Klaus. Vale lembrar que teve um lance que ele teve um choque aqui na área e caiu com o tornozelo, pediu atendimento médico. E o detalhe é esse, é o Matheus Klaus que tá fazendo o trabalho de aquecimento com o Arzu. Eu vou esperar só a confirmação, mas era pra ser o goleiro titular, o Kaique. Então, pelo visto, vem Matheus Klaus. Tá voltando o Kaique. Pelo amor de Deus. Tá voltando. Não, o Kaique é fundamental nesse segundo Talvez tempo. Talvez foi um piriri, né? Deve ter comido uma pipoca aqui do estádio. Atenção, vai voltar para o segundo tempo. Ele já foi. Pode teve ziriguidão, hein? É o Kaique mesmo. Capila! É o Kaique mesmo, tá? Só pra... Deve ter feito ali um número 2. Deve ter dado. Bom, mas enganou, porque... A pipoca da piriri, ô Lu? Eu já tô dando luz alta aqui. Meu Deus, se der apelido da equipe, acabou a transmissão, velho. Mas Scheibe vai na rala do estúdio. Só pra trazer esse detalhe, porque subiu o Klaus e aí depois subiu o Kaique. Então, é o Kaique que tá trabalhando ali com o Arzu, tudo normal aqui em Barueri. Ô, Júlio, você já comeu uma pipoca salgada, Júlio? Não, eu não sou muito adepto da pipoca. Não? Eu acho superestimada a pipoca. R$20 ainda? Dava pra comprar R$20. Dá pra comprar a ioki inteira.
Matsunaga. Calma. Que é isso? Calma, Fábio Scheibe. Comanda aí, Cabelo, você não já viu, né? Vai chegar relatório. Ô, Chaves, já mete o pé na jaca também, não? Pelo amor de Deus, hein? Ô, Cabelo, é só pra informar que o Noroeste tá empatando com o Primavera. O Primavera empatou a partida contra o Noroeste jogando no Ítalo Mário Limonge, o fantasma da... Primavera chegando da Série D com esse resultado. Exatamente. E o Capivariano e o Botafogo, hein? Jogo de comadre e compadre lá no Santa Cruz, 0x0, que tá eliminando os dois, hein? Pois é, então. Vale vaga. Compadre e comadre, mas tem muito compadre e comadre, tá eliminando os dois. 0x0 primeiro tempo, tá eliminando os dois times. Meu Deus, deixaram pra correr no segundo tempo. Começou. Opa, aqui ainda não. Começou aí, Gabi? Começou, apitou o árbitro aqui, início de segundo tempo para São Paulo 1, Ponte Preta 0. O Gobi tá numa resenha danada ali com o Luca ainda lá. O Gobi tá ali, acho que não avisaram ele, me esqueceram de avisar o Gobi que já podia começar. Aqui não começou ainda, vai começar agora, tá tudo pronto, sai de bola com a equipe do Guarani. Toque inicial com o Luca. Tá lá o Gobi, acertou o Cebolão, apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui em Barueri. Guarani e Palmeiras. Opa! Deixa comigo, a bola vai rolar nesse segundo tempo para você acompanhar no sonsaço da CBN Campinas. São os últimos 45 minutos dessa oitava rodada que define o mata-mata das quartas de final do Campeonato Paulista. Então fique ligadão aí, aumenta o volume no sonzão da CBN, vem com a gente. Sem mudanças. Opa, vai lá, Lupe. Mesmo time do primeiro tempo, o Guarani e o Palmeiras, ninguém mexeu. Olha o Guarani na roubada de bola, Luca, toca a bola com Mirandinha, deu uma pedalada, escapou bem da marcação, carrega o Guarani, comecinho de jogo, Luca recebeu de volta, sobra de bola, tenta a finta, foi na briga ali pelo meio, sobrou, brigou, bateu, chegou na saca para fazer o quarto do Palmeiras. Uma lambança ali, opa! Agora o Emiliano Martins pegou o William Farias por trás. E a falta tá anotada pro Guarani, tem jogador caído na área, me parece que ali é o Giai, né? É o Giai que tá caído na área e o Emiliano Martins, super atrasado, atingiu ali o William Farias. Era pra cartão. Também acho. O Gobi não puxou o cartão do bolso. E um detalhe, hein? Um toque na mão ali do jogador do Palmeiras, mas ele tava fora da área. Era falta pra cartão aí que o Gobi, como a gente diz quando brinca de tómbola, comeu bronha. Opa, comeu bronha, é verdade, mas poderia ter aplicado o cartão, né? A bola na mão, ele deu a vantagem, né? Agora ele ficou com a bola, não usufruiu tanto da vantagem, mas essa falta caberia um cartão no jogador do Palmeiras, sim. Deu uma conferência ali pra cobrança da falta, o Guarani aí tem 2, 4, 6 jogadores na conferência pra cobrança da falta, Lupe. Nunca vi isso. Eu acho que eles estão tentando trabalhar ali uma jogada ensaiada. Opa! Vai lá, Gabi. Caleri recebeu na ponta direita, driblou a marcação e bateu cruzado para marcar o segundo gol. Só que eu achei que ele estava em posição irregular. O auxiliar não levantou o instrumento de trabalho, o árbitro apontou para o meio-campo. Eu acho que vai ter VAR, tá? Eu acho que o Caleri estava em posição irregular. Enfim, 2-0 São Paulo por enquanto. Conferência anulada, falta cobrada, a bola explodiu da barreira, volta mais uma vez o Guarani pelo campo de ataque, o Mirandinha lado esquerdo, tenta a finta, chega a zaga do Palmeiras, faz o quarto de Giai, dá um tapa na bola, vai ligação com o Vitor Roque aqui pela direita, passa lotado lá do outro lado, Xuxa, o Vitor Roque vem com ela, tenta a finta, vai pro gramado, é falta! E agora deu cartão pro Ralf. Não deu cartão lá pro Emiliano Martins, que achei que foi por trás e pra cartão, e agora o Ralf que matou a jogada, merece cartão também, mas não deu lá, deu caso, o Lupe. Ralf, cartão amarelo. O cartão foi merecido pro Ralf, mas tinha que ter aplicado aqui também pro Emiliano Martins. Essa é a reclamação do Luca. Ele tá lá conversando com o Gobi, o Ralf também vai lá. Falta perigosa pro Palmeiras, lado direito, 19. Sousa tá por ali. Amarelo pra Ralf, 14 do Guarani. Gol confirmado. Opa, 2-0 São Paulo, é isso, Gabi? 2-0, Caleri bateu cruzado, São Paulo amplia no início do segundo tempo. É falta pro Palmeiras aqui pela direita, vem bola pra grande área, Maurício e Sousa, os dois da cobrança da falta, todo mundo lá na área, preocupado, Kaique França, o árbitro autoriza a cobrança, vem bola pra área, Maurício passou, Sousa vai pra cobrança, aperta na direita, levantamento, segunda trave, sobe a zaga do Guarani pra fazer o quarto, ela vai sobrando com o Vitor Roque lá na ponta canhota, ele faz o domínio, encosta a marcação do Williams Farias, rola com o Emiliano Martins, tenta o toque de primeira, faz o quarto e Rafael, ela volta com o Emiliano, abriu mais uma vez lá aberto lá na esquerda, chegou por ali pra fazer o domínio, Jefté, de novo, igualzinho ao lance do primeiro tempo,
ele tenta a finta, o Rafael faz o corte, a bola volta na perna do Jefté, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 3:50, 1-0, Bugrão tá ganhando o placar do primeiro tempo. Luca marcou a 8 minutos do primeiro tempo, 1-0, Bugrão tá na frente. Com esse resultado tá se classificando, hein? Sai jogando o Guarani lá no sistema defensivo. Agora é uma queimada na bola ali à toa, né? O Guarani sai jogando errado, troca a bola mais uma vez o Palmeiras, o passe no campo de ataque, chega Vitor Roque, tenta a finta, cai no gramado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, sobra de bola com o Cauã Jesus, já dá um tapa da bola para Guilherme Parida, aqui do lado esquerdo, Guilherme carrega a bola pro campo de ataque, o Emerson passou lotado, tem pelo meio o Cauã Jesus, o Guilherme Parida tentou o toque na frente, é pro Emerson, na linha de fundo, a bola na jogada bonita, espalmou o goleiro Luca de cabeça pra fora! Pra fora! Desperdiça o gol mais feito do jogo, até mesmo o mais feito daquele que ele fez no primeiro tempo, Lupi! E que jogada do Guarani, parede pro Emerson, cruzamento, Cauã Jesus parou no Carlos Miguel, de cabeça no rebote, Luca perde um gol incrível, vem Palmeiras. Vem Palmeiras mais uma vez pro campo de ataque aqui pela direita com Giai, já faz o domínio, rola a bola com Flaco Lopes na ponta direita, Sassaricou, puxou na perna canhota, carregou na frente da grande área, bateu rasteiro, Kaique França. Cai pra fazer a defesa, bota a ordem da casa do Bugre, pois não. E o Luca deu uma espécie de peixinho ali pra tentar o cabeceio, mas ele acabou mandando por cima. Se ele deixa pro Cauã Jesus, acho que teria mais condições de pegar o rebote e ter estufado a rede. Quase o Guarani amplia o placar, tá na frente. Bugre vence 1-0. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando o segundo tempo do jogo. Vem Guarani pro campo de ataque mais uma vez, a tabela feita. Cauã Jesus recebe a bola, domina, marcação, encosta, ele gira, o corpo foi puxado. O Evangelista puxou, mas levou vantagem o Guarani com Williams Farias. Abre lá pela direita, Rafael vem com ela, domina, toca na bola, faz abertura, Mirandinha lá pela ponta direita, puxa pelo meio, dá uma pedalada, busca espaço, encontra Cauã Jesus, recua mais atrás com Jonathan Costa, aberto pelo lado esquerdo, Emerson sozinho, domina bonito, coloca no gramado, tenta a finta, prefere o toque mais atrás para começar de novo. 5:50 de bola rolando deste segundo tempo de jogo. 8ª rodada do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1. Palmeiras não tem nada e tem gol aí. Gol da Ponte Preta. Diminui um belo gol de Brian Borges. Então Lucas Ramon e Caleri, 2 para o São Paulo. Agora Brian Borges diminui. A Ponte tem 1. Central da bola. Nesse momento teríamos Novo Horizontino e Santos, Bragantino e Corinthians, Palmeiras e São Paulo e o Guarani recebendo a Portuguesa no Brinco de Ouro da Princesa. Isso na segunda fase do Paulistão. Cabelado. Vai tocando o Palmeiras, daqui a pouquinho o Carlão vai falar, porque o Palmeiras tá trabalhando, mas o Guarani tá abusadinho, mas tá mais abusado no segundo tempo, hein? Vem Palmeiras pro campo de ataque com o Gustavo Gomes, abre com o Giai pela ponta direita, faz o domínio, devolve o Gustavo Gomes. Olha o Gustavo Gomes e atacante, tá de ponta direita, hein? Tenta a finta, perde a bola, Mirandinha fica com ela, faz o domínio, mas sai com a bola e tudo. Carlão de Freitas, tá abusado o Guarani, hein? Tá abusado o Guarani, os lances ofensivos estão se encaixando, o contragolpe do Guarani funciona, como quase o Luca, não pode perder um gol desse, acontece, a gente sabe, mas um jogo desse tamanho não pode perder o gol. Palmeiras pressiona, mas é um Guarani eficiente na defesa e quando sai pra matar. Trabalha mais uma vez o Palmeiras, o lançamento feito, Jonathan Costa, corta, joga pra fora, arremexa manual pro Palmeiras, aqui pela direita tem pressa na cobrança, já cobra o Sousa com o Maurício, ajeita, perna canhota, vem cruzamento, sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte no primeiro pau, Maurício Antônio, ele deu um totozinho na bola de cabeça, jogou pra escanteio, Lupi. É porque o atacante do Palmeiras já tava ali bem posicionado, se não fosse o toque, provavelmente o Palmeiras empataria o jogo, tem escanteio daqui a pouco, Alan e Marlon Freitas do Palmeiras. Quarto escanteio, quinto escanteio do jogo. O 5 pro Palmeiras, é lá pela esquerda, vem bola para a grande área. Faz Sousa para cobrança, faz o levantamento, vem pelo meio da pequena área, sobe a zaga do Guarani, faz o corte, ela sobra com o Guilherme Parede, gira, dá um bico da bola para onde o nariz estava virado. O Luca tenta evitar a saída, fica com a bola dominada, não perde a bola, recupera o Palmeiras. Evangelista faz o domínio, vem pela meia esquerda, tenta o corte, chega Williams Farias por baixo para fazer o corte, bota a bola para fora, arremexa manual que favorece o Palmeiras lá pela esquerda, tem pressa na cobrança, já faz a cobrança com o Evangelista, toca na bola mais atrás, trabalha ali a saída de bola do Palmeiras mais uma vez, vem pela intermediária com o Giai, toca na bola pela direita com o Maurício rola a bola pela intermediária com o Evangelista, domina a bola, perna canhota, encontrou Vitor Roque de frente pro gol, bateu pra fora do gol. Liga de fundo, satiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Lupi. Teve espaço agora o Vitor Roque, gerou o corpo e bateu.
assustando a defesa do Guarani, animando o torcedor do Palmeiras. 18, Maurício vai embora com a 18 do Palmeiras. Entra o Alan com a 40. Alan, camisa número 40, vem pro jogo. E sai também o 32. Emiliano Martinez, 32, vai embora. 17, Marlon Freitas está no jogo. As duas primeiras mexidas do auxiliar João Martins, que hoje comanda o Palmeiras. Abel Ferreira está suspenso. Opa! Tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe. Gol do Noroeste, o segundo gol do Noroeste, fazendo 2-1 pra cima do Primavera lá no Ítalo Mário Limões de Dayatuba. Carlão de Freitas, duas mexidas aí da equipe do Palmeiras. Pra tentar melhorar o passe no meio campo, né? Ele abre mão do Emiliano Martinez, que não foi tão bem, o Marlon Freitas consegue articular, e o Maurício também não foi bem, ele abre aqui o Alan pelo lado direito para tentar infiltrar na defesa do Guarani. Bruno Fux faz o domínio já no campo de ataque, dá um tapa na bola para o Gustavo Gomes aqui pela direita, já domina, levanta a cabeça, rola a bola com o Giai, rei da lateral do campo, tem a marcação do Mirandinha para cima dele, volta a bola ali pelo meio com o Alan, já toca na bola pro outro que tá fresquinho, o Marlon Freitas, volta a bola lá pelo lado esquerdo com o Bruno Fux, já pintou o lançamento pro Flaco Lopes na grande área, faz o cabeceio ali pela frente da área, tentou o Vitor Roque, a finta por baixo, marcação da zaga do Guarani para fazer o corte de bola, ela sobra com o Ralf já encontra o Mirandinha aberto do lado esquerdo, ainda do campo defensivo, ele encara a marcação do Giai, botou na frente, botou para correr, Giai vai acompanhando, Mirandinha vai carregando a bola, escapa da marcação, vai na linha de fundo, Giai faz o break, Mirandinha foi puxado ali, recebeu a falta, mas não, ia levando a vantagem, mas o árbitro para o jogo, ele foi puxado, e quando o cara é puxado pela camisa, Lupe, o que merece o cara que puxou? Um cartão amarelo, mas não foi isso que o João Vitor Gomes fez. A falta foi do camisa número 4 do Giai para cima do Mirandinha. Aliás, o Mirandinha até que tentou seguir na jogada, mas não conseguiu, por isso o Gobi acabou demorando um pouquinho para marcar a falta. Lado esquerdo do ataque do Bugre, Cauã Jesus e Mirandinha na bola. Os dois ali para cobrança da falta, vai todo mundo lá pro meio todo mundo, só tem o Luca lá, vai chegando agora o Jonathan Costa, vai chegando o Maurício Antônio, ali à frente da grande área ficam ali o Ralf, fica ali, o Ralf tá aqui no círculo central do campo. Vai pra bola, Mirandinha, perna direita, levantamento. Tem que pedir desculpa mesmo. Tem que pedir desculpa. Mas muita, né? Muita, né, Lupi? Mas mandou a bola quase na crua. A falta péssima do Mirandinha, tiro de meta já cobrado pelo Carlos Miguel. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 11 passados deste segundo tempo. Bola rolando, 8ª rodada do Campeonato Paulista, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão Luca. Palmeiras. Nada para a equipe do Verdão. Fala, Gabi. 12 minutos no Moisés Lucarelli, segundo tempo agitado. Caleri ampliou para o São Paulo. Brian Borges diminuiu para a Ponte. Segue 2-1 tricolor. Central da bola. Além do Palmeiras já estava classificado, São Paulo, Corinthians e Santos nesse momento assegurando vaga à segunda fase do Paulistão, mas tem um porém, caso Botafogo e Capivariano esse jogo saia do 0-0, um dos 4 grandes pode ficar fora nessa segunda fase do Paulistão. Tem escanteio pro Palmeiras, é pela direita, quem chega na cobrança é Souza, aqui pela ponta direita, vai levantamento da grande área, lá no meio saiu Kaique França, deu soco na bola, ela sobra lá do outro lado, por ali com o Vitor Roque, já domina, coloca no gramado, encosta a marcação do Cauã Jesus pra cima do Vitor Roque, dá um tapa na bola, Cauã Jesus gestica todo pra fazer o corte e bota pra fora, mano mal, o Jefiteta na cobrança tem pressa, faz o arremesso lá com o Bruno Fux, domina, coloca no gramado, pintou cruzamento na grande área, passa por todo mundo, vai pra fora, só tiro de meta aí, Lupi. No segundo pau, o cruzamento foi do Bruno Fux, tentava o Gomes, a dupla de zaga do Palmeiras aventurando no ataque, o cruzamento foi muito fechado, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro Kaique França, que não tem pressa nenhuma. Carlão, a gente vê que o Palmeiras só tenta por cima, né? Só tenta por cima, não tem aquela imaginação no meio campo, né? Um legítimo camisa 10, e aí a criação fica por conta do Evangelista e do Marlon Freitas, que são 2 bons jogadores, mas não tem, né? Uma qualidade de um 10, e aí tenta muito por cima, ora com o Flaco Lopes, ora com o Vitor Roque também. Quando vai por dentro com o Vitor Roque, essa bola no chão, consegue levar perigo a defesa do Guarani, mas quando vem por cima, a defesa do Bugre vai dando conta do recado. O Cabelão. Oi. Somente um destaque dessa última rodada, para alegria de Carlão de Freitas, o menino Ney está em campo, viu? Neymar entrando na Vila Belmiro. Agradece. Os 48 do segundo tempo, 3 minutos da segunda etapa, Neymar em campo, portanto, agora para ajudar o Peixe, que já vence por 3-0.
13 minutos e 40 deste segundo tempo, 1-0, o Guarani está ganhando e se classificando no Campeonato Paulista. Bruno Fux faz o domínio à frente da grande área, sai carregando o Palmeiras, buscando o campo de ataque, ele dá um tapa na bola pela direita com Gustavo Gomes, adianta a marcação Guarani, Cauã Jesus vai ali pra cima, devolve no Fux, ajeita o Fux. Oi, alguém chamou aí? 13:50, toca na bola mais uma vez o Gustavo Gomes, vai na bola com o Giai pela direita, Mirandinha encosta a marcação, e o Guarani a gente vê, parece que deu uma adiantadinha na marcação para dar espaço no meio campo. Deu, e vai dificultando, né, com o passar do tempo, o Guarani vai ganhando confiança, se sentindo capaz realmente de até atacar o Palmeiras, faz um grande jogo o Guarani, não sei o que vai ser daqui pra frente, pode até não resistir, mas até aqui vai fazendo um grande jogo. Lucas Evangelista dá um tapa na bola pro Giai, aberto aqui pela direita, tem a devolução, chega no meio do caminho, o Cauã Jesus para fazer o corte, o Ralf com ela, sobra com o William Farias, escapa bem da marcação, dá um tapa na bola, vai o Curtinho, chega para fazer o corte ali pela direita, o Giai bota a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, que não tem pressa nenhuma ali, o Emerson, para repor a bola em jogo, 14 minutos e 40, a bola tá rolando aqui na Arena Barueri, e o Guarani vai se classificando 1-0, hein? Foi puxado, Mirandinha pediu a falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, Flaco Lopes faz o domínio, vem pelo meio, carrega a bola no campo de ataque, dá um tapa lá pelo lado esquerdo, se apresentou bem por ali, preparou a batida, explodiu em cima do Maurício, o Maurício Antônio, a bola tá viva, pegou efeito na grande área, Maurício Antônio de novo para ficar com ela, já faz o domínio na saída de bola aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez o Ralf, tenta o chute da bola, cai no gramado, a bola sobra com o Giai, aperta o Palmeiras, vem com o Lucas Evangelista, preparou o chute de fora, preferiu o toque ali no meio da grande área, Evangelista foi pra tabela, bola enfiada lá pela esquerda, sobe de cabeça Rafael, vem Jefté pra ficar com a bola dominada lá do esquerdo, devolveu na área, a bola é boa, bonita jogada, cruzamento pra trás errado, sobra com Williams Farias, rola a bola com Rafael que dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, vai sobrando ali atrás com o Bruno Fux, apertado pelo Luca que recua lá atrás com o Carlos Miguel pra começar de novo, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, tempo passa, hein? E como passa rápido em 15 minutos passados, segundo tempo de jogo aqui em Barueri, no somzão da CBN, o placar está assim, ó. Guarani. Pro Guarani, Luca marcou a 8 minutos do primeiro tempo. Palmeiras. Nada pra equipe do Palmeiras. Gabi. São Paulo. Ponte Preta. Aqui no Moisés Lucarelli, 16 minutos, primeira alteração na ponte, a entrada de Damião no lugar de Luiz Felipe, um atacante por outro, segue 2-1 tricolor. Central da Bola. Estaduais pelo Brasil, mais cedo o Flamengo fez 2-1 pra cima do Botafogo com gol de Paquetá. O primeiro dele na volta aos gramados no Brasil, Paquetá marcando, ajudando o Flamengo a se classificar para as semifinais do Cariocão. Futebol Globo CBN. Vem Palmeiras com Vitor Roque à frente da grande área, bola rolada, entrada da área, chegou Jonathan Costa para fazer o quartel, sobra com Marlon Freitas, encontra Vitor Roque, entrou fintando na área, Rafael por baixo, tava lá para fazer o corte, Vitor Roque ia fazendo uma fila ali, Lupe, e quase ele finaliza, mas o Rafael tava muito esperto, fez o desarme e vem Palmeiras. Ligada no jogo a zaga do Guarani, trabalha mais uma vez o Palmeiras com o Bruno Fux lá pela esquerda, recua no círculo central do campo com o Gustavo Gomes, Carlão fala daqui a pouquinho. Andréas Pereira já no Palmeiras. Vem Gustavo Gomes com ela, vai colocando a artilharia máxima daqui a pouquinho. A equipe do Palmeiras vem com o Alan, aqui pela direita o Emerson tá na cobertura, a bola pra fora. Escanteio, mais um pro Palmeiras, viu, Lupe? Mais um pro Palmeiras, o João Martins conversa também com o Piquerez. Aí vai ficar completo. Daqui a pouco Andréas Pereira e Piquerez do Palmeiras, que tem escanteio, Sousa na cobrança. Sousa vai na cobrança do 7º escanteio no jogo, 7º para a equipe do Palmeiras, vai todo mundo lá pro meio da grande área, é bom momento pro Palmeiras, mais uma vez na chegada, ali para cima do Guarani, Sousa na cobrança, 17,5, o TX chegou no tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, Sousa na bola, levantamento pelo meio, sobe a zaga do Guarani, faz o quarto e o cabeceio feito, a bola vem pelo meio de novo, Kaique França faz a defesa e bota o ordem na casa do Guarani, Carlão de Freitas, hein? O Guarani vai se segurando. É um momento mais difícil que o Guarani vive na partida, o Palmeiras pressionando, o Vitor Roque empolgado também, mas vai dando conta do recado, né? Chances claras de gol, defesas importantes do Kaique, isso ainda não aconteceu no segundo tempo, mas a pressão é muito forte. Vem Palmeiras de novo pra cima, trabalha a bola no campo de ataque aqui pela direita com o Alan, rola a bola com o Marlon Freitas, que encontra no círculo central do gramado Evangelista, de esquerda faz a abertura com o Jefté, renta na tela do campo para fazer o domínio, volta a bola pelo meio, Marlon Freitas de novo com ela, domina, bota no ataque, lançamento feito, sobrou com Sousa pela ponta direita, pintou cruzamento pelo meio da batida, pra fora do gol!
Vitor Roque chegou na complemento, vai bola pra fora, fica pedindo escanteio, vai a loucura ali, gesticula uma barbaridade pedindo escanteio, Lupe. Vitor Roque e todo o time do Palmeiras, depois do cruzamento que veio pela direita do Sousa, na pequena área, praticamente debaixo do gol, o Vitor Roque mandou a bola lá na torcida organizada do Palmeiras, que mexe. 22, vem no Palmeiras, 22 é o Piquerez, sai o Jefté. Meia dúzia, Jefté vai embora, vem Piquerez e Andrés Pereira também já tá prontinho ali pra entrar, ele tem a camisa de número 8, ele entra na vaga do Lucas Evangelista com a 30, Evangelista com a 30 vai embora, assim como o Jefté, vem 8, Andrés Pereira e 22, Piquerez no Palmeiras. Carlão de Freitas mexeu mais uma vez, vai colocando a força um pouquinho maior ali pra cima do Guarani. A qualidade de um time do porte do Palmeiras, né? O Jefté fez uma partida razoável pra baixo e entra o Piquerez, que é o titular absoluto. E no meio campo o Andrés Pereira. O Palmeiras sente muita falta desse articulador e o Andrés Pereira tem essa qualidade. A torcida do Palmeiras pega no pé da arbitragem, tá jogando objetos lá do Kaique França. 19h40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Guarani vai se defendendo, o Palmeiras vai apertando, o William Farias fica com ela, carrega lá pela direita, não tapa na bola, faz o lançamento, busca a Mirandinha, chega para Bruno Fux, que recua lá com o Carlos Miguel para começar de novo para a equipe do Palmeiras. Amarelo ofensivo para quem? Kaique França, goleiro do Guarani. Kaique França foi amarelado então, Kaique França tomou um amarelinho, retardou ali, a torcida pegou no pé. Cabelar, a partida que o William Farias está fazendo, gigantesca até aqui, desarmando, brigando, liderando a equipe, um monstro dentro de campo. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 20 minutos e meio, a bola tá rolando, é o segundo tempo do jogo do Paulistão, e você acompanha aqui no somzão da CBN, o placar está assim, ó. Guarani Luca, Guarani 1, Palmeiras não tem nada, vem com Andrés Pereira, ele faz o domínio, carrega aqui pela direita, abertura com Gustavo Gomes, domina a bola, recua, mais uma vez ali pertinho do bico da grande área, prepara o cruzamento, fica com ela ali, o Marlon Freitas recua, aqui tá 1-0, meu caro. Davi Castro, Ponte Preta. Aqui no Moisés Lucarelli, jogo animado e aberto, viu? Na etapa final, 21 minutos, segue São Paulo 2, Ponte Preta 1. Palmeiras na grande área, sobra de bola, fez a finta, preparou a batida, chega a zaga do Guarani para fazer o travamento na hora, foi para fora, escanteio, completa aí Fábio Chaime. Central da bola. No exato momento que o Corinthians abre o placar contra o São Bernardo no 1º de maio, gol do Corinthians, a Portuguesa faz 2-1 para cima do Mirassol. Neste momento teríamos Palmeiras e Guarani nas quartas de final. CBN. Escanteio, aqui pela direita vai se ajeitando ali Andrés Pereira, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, já passamos de 21h40, vem levantamento, é o 8º escanteio pro Palmeiras do jogo, vem bola pra grande área, Andrés Pereira tá na cobrança, tá todo mundo lá no meio da área, autoriza o árbitro perto da direita, levantamento lá na segunda trave, sobe, desvio de cabeça pra fora. Subiu lá na segunda trave, como é de costume, o Gustavo Gomes, zagueirão que vai pra lá, aliás, artilheiro também no Palmeiras, a bola vai pra fora, só tiro de meta, Lupe, e agora parada para aquela aguinha, é isso, né, Lupe? É isso, interpretação, e o técnico Matheus Costa conversa com o jogador do Guarani, de longe, me parece ser o Herbert, atacante, 23, vou esperar ele virar, mas já eu confirmo, mas o técnico do Guarani, o Matheus Costa, vai mudar pela segunda vez, já teve que mudar o Natan Melo no primeiro tempo com a entrada do Ralf. Muito obrigado, virou de costa, 23, Herbert daqui a pouco no Bugri. Ô Cabelá. Oi. Confirmando o gol do Corinthians no estádio 1º de maio lá em São Bernardo do Campo, André marcou o gol do Corinthians e muda tudo agora no G8, né? Nesse momento teremos os seguintes confrontos, o Palmeiras enfrentando o Corinthians, a Portuguesa recebendo o Guarani, Bragantino e São Paulo e o Novo Horizontino encarando o Santos em Novo Horizonte também, jogo único, né? Meu Deus do céu, Gabi Castro, situação aí no Moisés Lucarelli, Gabi Castro. Parada para hidratação, mas o segundo tempo da Ponte completamente diferente, foi para aquele famoso tudo ou nada, né? Já tá rebaixada mesmo, foi para cima do São Paulo, Brian Borges teve oportunidade, Diego Tavares também, o São Paulo teve com o Lucas Moura, então segue 2-1 tricolor, mas aberto. Também. Os dois times estão ali na aguinha, aquela aguinha abençoada, para dar uma
refrigerada no radiador, que deve estar quente pra caramba, dos dois lados. Um porque ataca muito e o outro porque defende pra caramba. E defende, fica sem a bola, né? Fica correndo atrás, é muito complicado. Uma boa alternativa a entrada do Herbert. Já o Luke vai confirmar, saiu Paredes. Né? Isso, mas força ofensiva, né? Vitalidade, dinâmica pra tentar puxar um contragolpe, porque o Palmeiras vai sufocando demais e o Guarani não consegue escapar. Confirma então, Parede com a 7 vai embora, 23, Herbert. Tá no jogo, é a segunda mudança do técnico Matheus Costa. Tem gol aí, Chaime. O Santos faz o 4º gol na Vila Belmiro, um golaço de Gabriel Menino, um dos mais bonitos do Paulistão. A gente tá até conversando sobre isso com o Júlio Nascimento aqui. O Santos fazendo 4-0 pra cima do Veloclube. Veloclube rebaixado à Série A2 do Paulistão no ano que vem. E o Velo que voltou há 40 anos, voltando agora à Série A2 mais uma vez, hein? 24 passados deste segundo tempo, trabalha a saída de bola, Marlon Freitas para a equipe do Palmeiras, escapa da marcação de 2 jogadores ali pelo meio, já toca na bola, faz a abertura do lado esquerdo, lá do outro lado, quem recebe por ali é o Piquerez, faz o domínio, devolve, Marlon Freitas, recebe a bola, o Guarani adianta a marcação, aperta o Palmeiras ali pelo meio, o Andrés Pereira vem com ela, já faz a ligação, lá na ponta canhota pro Piquerez, a bola esticada, sobrou pelo meio, tá valendo nada disso, tá parado, uma falta em cima do Rafael, lá na lateral direita do Guarani, Lupe. Fez a carga nas costas do Rafael ali, o Piquerez, não é o Piquerez não. Deixa eu ver quem que tá ali. Acho que é o Sousa então, não é? Deve ser o Sousa. É o Sousa que tá caindo ali pelo lado esquerdo. Fez a carga nas costas do Rafael, que malandramente fica caído no gramado, ganha tempo, até porque o Bugre tem vantagem aqui no marcador na Arena Barueri. E nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos, o tempo vai passando, o tempo vai correndo. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Para o Bogrão, Luca marcou a 8 no primeiro tempo. Nada pra equipe do Palmeiras, Gabi. 25 minutos no Moisés Lucarelli, Lucas Ramon e Caleri. São Paulo tem 2. Brian Borges fez 1 para a Ponte. Central da Bola. O Bragantino vai vencendo o Novo Horizontino por 2-0 e Botafogo e Capivariano empatam por 0-0. Caso haja um gol para qualquer lado, tira o Santos da segunda fase e o ganhador estaria classificado à segunda fase. Muitas emoções. Futebol Globo CBN. Já na regressiva, né? Vem Palmeiras pro campo de ataque, o Alan toca a bola pelo meio, zaga do Guarani bem postada, faz o corte do primeiro lance, cai no gramado, fica pedindo uma falta, sobra de bola, vem Palmeiras, a batida, a zaga do Guarani cortou, voltou mais uma vez pelo meio, chega por baixo, Jonathan Costa lá na pequena área para fazer o corte, sobra de cabeça, Marlon Freitas mantém Palmeiras no campo de ataque, Piquerez com o peito ajeita ali para Andrés Pereira que devolve lá pela esquerda pro Sousa, recebeu, dominou, devolveu o Piquerez, linha de fundo, preparou o cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando aqui pela direita com Giai, ameaça o cruzamento, chega Mirandinha, faz o quarto, joga pra fora, arremexa Manuel, já cobrado, tem pressa, a bola chega do Marlon Freitas, ajeita pela perna direita, vem cruzamento da grande área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o quarto, ela volta mais uma vez aqui, vai pra fora, outro Manuel de novo que chega ali pra cobrança Giai, tem pressa, ali pelo bico da grande área, Andrés Pereira se apresenta pra ficar com ela, domina, encara a marcação, carrega, busca a linha de fundo, prepara o cruzamento, faz o break, faz a finta bonita pra cima do Emerson, chega por baixo, mais o corte, o último toque do jogador do Palmeiras, o arremesso manual favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Vamos chegando a 27, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Daqui a pouco o Felipe Anderson do Palmeiras, a última do técnico / auxiliar João Martins. Pois é, arremesso manual pro Palmeiras, pro Guarani, que queria a falta, mas fica com arremesso manual, vai para a cobrança o Emerson, joga em direção ao campo de ataque, a bola quica no gramado, passa por todo mundo, não passa pelo Mirandinha, que fica com ela, já carrega, bota a velocidade, vem Bugre pro campo de ataque, deu uma pedalada na frente do Gustavo Gomes, inverte a jogada para ninguém. Sobra de bola com o Palmeiras que responde com Sousa, já bota a velocidade, ou passou lá pelo lado esquerdo que chegava por ali para ficar com ela. Era o Alan, né? Tá por ali o Alan, tenta a finta, não, vai programado, pede a falta, o lado que não foi nada, segue o jogo. Segue o jogo, o Alan tá pro lado de cá, caiu, era o Vitor Roque, que recebe a falta, que pede a falta, o árbitro que não, segue o jogo, né, Lupe? Tá valendo tudo isso aí, né, Lupe? Tudo isso aí, tá mandando, quer ver jogo o Gobi, o árbitro do jogo. Vem mais uma vez, Flaco Lopes com ela na perna canhota, vem lançamento pra grande área, subiu de cabeça Jonathan Costa, ela vai no peito Williams Farias.
Como de costume, ele pegou na orelha da bola, subiu, voltou a bola pelo meio, Vitor Roque, finta pra cima dele, dá um totozinho na bola, sombra pelo meio, Jonathan Costa com ela pra fazer o corte, vem Flaco Lopes, domina a bola, ajeita, perna da canhota, busca alguém, toca do lado, se apresentou o Andrés Pereira, Piquerez tocou com Souza, tenta a finta, vem por baixo a bola pra fora. Escanteio pro Palmeiras, é lá pela esquerda, Lupe. Felipe Anderson vai esperar a cobrança do escanteio, porque o Palmeiras vem pro ataque. Andrés Pereira, camisa número 8, entrou agora há pouco, é ele quem vem pra cobrança, escanteio Palmeiras. Nono escanteio do jogo, o nono escanteio pra equipe do Palmeiras, vem bola pra grande área, Piquerez da cobrança, todo mundo lá na grande área, é bom momento pro Palmeiras, Piquerez da bola, faz o levantamento, vem pelo meio, Kaique França, faz o corte, sobra de bola, batida, Kaique França, milagre, sobra de bola, batida, chega a zaga do Guarani pra fazer o corte, ela sobra com o Mirandinha, sai jogando o Mirandinha, toca na bola, faz o corte, o toque curtinho do lado, recebe de volta, vem no lançamento, o Emerson passou lotado, Mirandinha tá com a marcação longe, ele vem carregando a bola, chega no bico da grande área, ameaçou, perdeu a bola, girou pra lá, fez uma graça, desperdiça o lance, mas briga pela bola, Mirandinha, o Palmeiras faz o corte pra sair jogando, Mirandinha fez uma graça ali, que perdeu o lance, né? Vitor Roque bota a velocidade, vem Palmeiras pro campo de ataque, lançamento feito, Jonathan Costa pra cima dele, perfeito na marcação, Jonathan Costa pra sair jogando, Mirandinha ficou caído aí, Lupe. Mas não foi nada não, tá dando um baita do Miguel. Trabalha mais uma vez o Guarani com Cauã Jesus, lançamento é feito, lançamento lindo nas costas da zaga, bateu o rasteiro, Carlos Miguel faz a defesa, Herbert, defesa do Carlos Miguel que não conseguiu segurar, reboteou, mas ficou pra ele mesmo, Lupe. Se tivesse um pouquinho mais de paciência o Herbert, poderia ter olhado o Luca entrando dentro da área. Defesa do Carlos Miguel na tentativa do atacante do Guarani, Palmeiras agora tá no ataque. Mirandinha fez sinal de substituição aqui à nossa frente. Toque CBN marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 30 passados de bola rolando o segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Luca. Palmeiras. Nada pro Palmeiras, Gabi Castro. 30 minutos aqui no Moisés Lucarelli, Marcelo Fernandes vai colocando a molecada, Júlio lateral direito, Rômulo meio campista. São Paulo 2, Macaca tem 1. Central da bola. Primavera empata contra o Noroeste lá no Ítalo Mário de Monge, 2-2. Com esse resultado, o Fantasma está segurando uma vaga na Série D de 2027. Palmeiras da grande área, batida cruzada, Jonathan Costa estava lá para fazer o corte, joga para fora, remessa manual que favorece o Palmeiras, é pela direita, vai se ajeitando ali para fazer a cobrança, tá impressa, né? Tem pressa o Palmeiras para fazer a cobrança, quem se apresenta ali para cobrança, chegava ali, era o próprio Andrés Pereira, fez o toque, bola mais atrás, Marlon Freitas, toca no Andrés Pereira, ele tenta o toque curtinho, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, fala Lupe. Giai no Palmeiras foi embora com a 4, Felipe Anderson com a 7, tá no jogo. Foi a última do auxiliar hoje, treinador João Martins. Daqui a pouco vem duas no Bugre. Uma é o Dentinho no lugar do Mirandinha e a outra já eu confirmo. Trabalha o Palmeiras no campo de ataque, o Piquerez lá pelo lado esquerdo, tocou na bola, encarou a marcação, ficou caído, Flaco Lopes, Piquerez com ela. Na verdade quem ficou caído lá foi o Felipe Anderson, que acabou de entrar, já levantou, tá com a bola dominada, rola atrás com o Bruno Fux, tentou o lançamento na grande área, chega a zaga do Palmeiras, a batida. Palmeiras. Do Palmeiras. Palmeiras. A bola levantada na grande área, na esquerda de cabeça, ajeitou pelo meio a chegada de Flaco Lopes, bota pro fundo do gol, estufa a rede a 31 deste segundo tempo, tudo igual aqui em Barueri. 1 pro Palmeiras, 1 pro Guarani, Flaco Lopes, deu um siriguidum pra ele, os jogadores do Guarani reclamam muito ali pra cima do Gobi Lupi. Reclamam os jogadores do Guarani porque o cruzamento veio lá pro segundo pau. Um leve desvio de cabeça para dentro da pequena área e o Flaco Lopes, atacante bem posicionado, estufou a rede do Kaique França. Flaco Lopes empata o jogo aqui na Arena Barueri. Tá no placar da Arena, Palmeiras 1, Guarani também 1. Daqui a pouco 3 mudanças no Bugre. Continua sendo analisado o gol pelo VAR, Carlão de Freitas.
Água mole e pedra dura, né? É um momento de pressão, né? Muita qualidade, né, Cabelha? Alguns agentes vão torcer aí para que o lance seja invalidado, né? O jogador que recebe lá... Tá traçando as linhas. Exato. Ali, o árbitro já mostrou. Mas é muita pressão e muita qualidade do Palmeiras, né? Por mais que o Guarani esteja fazendo uma boa partida defensivamente, conseguindo resistir à pressão alviverde, mas chega uma hora que não aguenta, né? Devido a jogadores de um calibre melhor. Vamos ver como que vai ser agora, mas se for confirmado o gol pro Guarani é muito ruim, porque o Palmeiras vem com tudo, né? Exatamente, continua sendo analisado pelo VAR o gol do Palmeiras. Gol confirmado, tudo igual aqui em Barueri. Meu caro Fábio Scheibe, 1-1 aqui, como é que fica o G8, Fábio Scheibe? Como é que fica? Fica bem interessante neste momento, Cabela. O Guarani dependendo muito do jogo lá do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Capivariano. Neste momento o Guarani, que era terceiro colocado, cai para a 8ª colocação. O Guarani precisando de um empate lá contra o Botafogo e Capivariano. Que não tenha vencedor nessa partida, senão o Guarani estará fora da segunda fase, viu, Cabela? Vai lá, Lupi. Vamos lá, 3 mudanças no Guarani. Luca, autor do gol do Guarani, vai embora. Entra o Kevin com a 19. Luca, 19, tá fora. 19, Kevin tá no jogo. Saiu o Cauã Jesus com a 10. Entrou o 22, Fabrício Dias. Fabrício Dias com a 22 tá no jogo. E saiu também o camisa 11, Mirandinha. Dentinho com a 17 tá no jogo. 3 mudanças do técnico Matheus Costa, que também não mexe mais. Pois é, todas essas mexidas, Carlão de Freitas, o Guarani tentar aí uma sobrevida aí, ainda tá no G8, mas um golzinho vai bem, né? E pra tentar equilibrar, né? O Palmeiras agora, ele pega um caminho dentro do jogo com tanta qualidade, seja pelo lado esquerdo com o Piquerez, né? Que, nossa, uma intensidade gigante. O Flaco jogando quase como um armador, né? Ele libera ali o Sousa, que está mais por dentro, e o Vitor Roque dando trabalho. Vamos ver agora com essas possibilidades de ataque, né? Com o Kevin, com o Dentinho, que são 2 jogadores rápidos, o Guarani consegue aí, pelo menos dar um desafogo para aliviar essa tensão, para aliviar essa pressão palmeirense. Ô, Cabela. Oi. Neste momento o Guarani está no G8 com 12 pontos ganhos. O 9º colocado é o Botafogo, também tem 12. Caso o Botafogo marque um gol contra o Capivariano, ou mesmo o Capivariano, que tem 11, marque um gol contra o Botafogo e saia vencedor dessa partida, o Guarani estaria automaticamente fora do G8 da competição. Já passamos em 35, vem Palmeiras de novo pra cima do Guarani, chega por baixo a zaga do Bugre para fazer o corte. Ralf faz o domínio, toca mais atrás com o Rafael, não bicou na bola, busca o Herbert, sobe Bruno Fux de cabeça, escanda, sobra de bola com o Palmeiras, o campo de ataque, Piquerez toca a bola pelo meio, 105 a Herbert para roubar a bola para a equipe do Guarani, vem ali pelo meio, toque da bola, Fabrício Dias alta com ele briga pela bola, faz o domínio, escapa da marcação, carrega mais uma vez, dá um tapa na bola, joga pro campo de ataque, para ninguém, a bola vai longe, lá do outro lado, o Bruno Fux vai lá pra ficar com ele e botar no ordem na casa do Palmeiras, já rola a bola com Marlon Freitas, carrega a bola pertinho do ciclo central do gramado, chega Andreas Pereira pra ficar com ela, marcação encosta do Dentinho pra cima, do Fabrício também, ele bota no ataque, lançamento foi feito, a zaga do Guarani faz o corte, sobra ali pelo meio, ninguém foi na bola, chega a zaga mais uma vez com o Jonathan Costa, faz o corte, o toque foi feito, a sobra de bola pela esquerda, Dentinho, já bota a velocidade, Dentinho encara a marcação do Andreas Pereira, pedalou, sassaricou pra lá, pra cá, escapou da marcação, buscou linha de fundo, preparou, bateu pro gol! Espalma! Carlos Miguel! O canhão no cantinho direito de Carlos Miguel, rasteirinho, ele botou pra fora, Lupe! Ousado o menino Dentinho, partiu pra cima do Andreas Pereira, ganhou ali no drible e bateu o cruzado. A bola aparentemente não tinha o endereço do gol, mas o Carlos Miguel fez uma defesa, ainda deu um beijinho na trave e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio o Guarani, Emerson Barbosa na cobrança. Vai se ajeitando o Emerson pro cruzamento que vem pra dentro da grande área do primeiro escanteio do jogo pra equipe do Guarani. É pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. O Guarani bem postado defensivamente com 3 jogadores ali fora da grande área. Cruzamento feito, vem bola pra área, sobe lá dentro Maurício Antônio, sobra de bola, batida pra fora. Pegou de primeira na canhotinha ali o William Farias, a bola subiu, foi pra longe do gol, só tiro de meta. Fábio Scheibe, tem gol aí, Scheibe? Tem gol, é o 5º gol do Santos da Vila Belmiro, Gabigol marcando Santos 5, Velo Clube 0, Velo Clube está rebaixado, assim como a Ponte Preta para a Série A2 do Paulistão do ano que vem. Já passamos de 37, Gabi Castro, situação Moisés Lucarelli, Gabi Castro. Hernan Crespo já começa a fazer as alterações, saída de Luciano e de Lucas Moura para entrada de Pedro Ferreira e de Lucas. São Paulo vai administrando, tá? 2-1, mas jogo continua aberto. A Ponte de vez em quando é perigosa pelo lado direito com o Diego Tavares.
Cabelão. 38 minutos de bola rolando. Fala, Chaibe. Neste momento teremos Novo Horizontino e Guarani. O Guarani classificando na 8ª colocação, enfrentaria o Novo Horizontino fora de casa em jogo único. Palmeiras e Santos, Bragantino e São Paulo e a Lusa recebendo o Corinthians no Canindé. 38 passados deste segundo tempo, reta final de partida aqui em Barueri. 1-1, placar do jogo. Andrés Pereira vem com ela, chega Alan, recebe do lado direito, devolve com Marlon Freitas para fazer o domínio da perna direita, encontra Andrés Pereira pela direita, botou na grande área, lançamento é pro Sousa, pintou cruzamento, Kaique França do susto! A bola explodiu na perna do Kaique França, que estava em cima da linha. Salva mais uma vez o goleiro do Bugre, Lupe. Mais um milagre do santo Kaique França. Palmeiras segue no ataque. Não. Foi pra fora, só tiro de Que meta. defesaça. Eu só vi a bola pegando na perna dele aqui porque tô do outro lado. Mas comemorou também como se fosse um gol o goleiro do Guarani. Carlão de Freitas também tem que comemorar, porque essa é como Foi um gol, foi um gol, salvou. O Kaique é muito bom goleiro, né? Goleiro muito frio, um goleiro importante para jogo desse tamanho, ele não perde a concentração, tanto é que fez uma defesa quase que indefensável, né, Cabelo? Se é que a gente pode dizer assim. A pressão vai ser grande, isso é inegável, vai ser intensa, porém o Dentinho com essa velocidade aqui pelo lado esquerdo, nesse duelo com o Alan, já demonstrou que pode gerar alguma coisa, né? Um desafogo pro Guarani para dar uma respirada no sistema defensivo. O próprio Kevin já arriscou também. Então é o Guarani que sabe que vai levar um sufoco até o final, mas porém com alternativas de saída, alternativas de escapulir, com o Herbert também pelo lado direito. Tá caído o jogador do Guarani ali no meio da grande área, de longe, olhando aqui, me parece o Jonathan Costa. É o Emerson tá caído, tem gol aí, Chaibe. Virou passeio na Vila, o 6º gol do Santos, Santos 6, pelo Clube 0. Santos! Tá caído o Emerson. Já não pode é o Emerson. É o Emerson. Não pode mexer mais o Guarani, né, Lupe? Não, já fez as 5 trocas. Não tem mais mexida o técnico Matheus Costa e nem o João Martins. Todo mundo já mexeu. Foram 10 trocas, já 5 de cada lado. O Emerson tá saindo com a perna dura, cãibra. Vai ter que vir pro milagre, hein? É duro, hein? Nossa. Cabelo. Já eu acho que foi tomar uma aguinha. Pra dar mais frio. Jaguaré, né? É, um zinabrezinho. Pois é. Fala, Chaibe. A gente está de olho no jogo entre Botafogo e Capivariano lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Capivariano está com um jogador a menos. Leonan Santos foi expulso. O Botafogo tentando essa vitória. Vale lembrar que caso o Botafogo ou o Capivariano vença essa partida, o Guarani estará fora do G8 da competição. Bola pra fora, arremesso manual pro Guarani no sistema defensivo lá na lateral direita. Vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 41. É o segundo tempo do jogo, reta final de fase de classificação. Aqui em Barueri, o placar da CBN tá assim, ó. Palmeiras. 1 pro Palmeiras. Guarani. 1 também pra equipe do Bugrão. Gabi. Aqui no Moisés Lucarelli, 41 minutos, segue São Paulo 2, Ponte Preta 1. Central da Bola. Nesse momento teremos Novo Horizontino e Guarani, jogo único lá em Novo Horizonte, Palmeiras e Santos, Bragantino e São Paulo e a Portuguesa encarando o Corinthians. Futebol Globo CBN. 41 minutos e bico de bala rolando o segundo tempo do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Palmeiras, que chega no campo de ataque pela direita com Gustavo Gomes. Rola a bola com o Alan, entra a lateral do campo, tem marcação em cima dele do Dentinho, ele faz a finta, escapa da marcação, carrega pela meia, dá um tapa na bola, Marlon Freitas com ela, devolve na ponta direita para ninguém. Agora, Carlão de Freitas, parece que o Palmeiras, depois do gol, deu aquela... Acalmou um pouquinho, né? Acalmou, fica com a bola, vai estabelecer uma pressão, mas abaixou um pouco o ritmo, isso é bom pro Guarani. O Guarani consegue um desafogo também com esses jogadores de velocidade. Acho que dá pra resistir, Cabelão. Torcedor do Guarani acende mais uma vela lá pra Ribeirão Preto, ficando empate lá, outra vela aqui pra Barueri. Começa a orar, rezar, pede ajuda pro pai, pra mãe, senta todo mundo ao redor da mesa, aumenta o volume da CBN, vem com a gente. O Palmeiras recupera a bola com o Flaco Lopes, tenta a finta, vai pro gramado, pede falta. O árbitro diz que não foi nada, no bate e rebate, a sobra de bola com o Williams Farias, gigante em campo, faz o lançamento lá na ponta direita pro Herbert. Ele não consegue, domina, a bola vai pra fora. De graça pro Palmeiras. Cabela. Oi. Isso é aquela confusão do gol, pintou um amarelo, não vai mudar mais nada porque ele já saiu pro Luca, tá?
Amarelo pro Luca ali naquela confusão, só pra não deixar passar batido, mas já passou faz um bom tempo. Muito bem, então, mais um cartão na minha marcação aqui, 5 cartões, 4 pro Guarani, 1 pra equipe do Palmeiras. Olha o Palmeiras no campo de ataque, lançamento feito lá na segunda trave, Kaique França foi lá pra fazer a defesa e bota a ordem na casa do Guarani. Mais uma vez, tava lá o Kaique França pra fazer a defesaça. 43, reta final de jogo, agora fica aquela espera, né? Pra placa que vai subir aos 45, né? Herbert faz o domínio no peito, mas foi empurrado, recebe falta do Piquerez pra cima do Herbert, é falta pro Guarani, Lupe. E o Herbert fica caído ali, ganha ali um tempinho, porque esse resultado, por enquanto, né, vai classificando o Guarani, o empate aqui na Arena Barueri. Não gostou nada da marcação da falta, o João Martins, falta pro Guarani, 1-1. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. É falta pro Guarani, vai todo mundo lá pra grande área. Bom momento para o Bugrão, vai para a cobrança da falta lá do outro lado e vai pintar levantamento, vem bola para a área, pintou levantamento, primeira trave, subiu lá dentro, o Flaco Lopes estava lá para fazer o corte, é só para sair de bola a equipe do Palmeiras, lá do lado esquerdo, ela vai sobrando mais uma vez ali com o Fux, se despacha para o campo de ataque, lançamento para ninguém, vai chegando lá a zaga do Guarani. Bola recuada ali pelo Fabrício Dias, sobra de bola pela esquerda com o Emerson. Flaco Lopes já está em cima do Emerson na perna da canhota, faz ele mal na bola, hein? É aquela perna com cãibra, né? É a perna com cãibra, né? Bola pra fora, arremessou pro Palmeiras, já cobrado, Flaco Lopes com ela, na perna da canhota, ele carrega ali pelo meio, deu uma tijolada ali pelo meio, o Felipe Anderson só olhou pro lado dele, ela vem com o Alan, mais uma vez o Palmeiras no campo de ataque aqui pela direita, ajeitou na perna da canhota, buscou pela meia, Marlon Freitas, domina, bola, encosta, marcação pra cima dele, do Fabrício Dias, foi pra tabelinha, ali no meio da área, chega Fabrício Dias, rasga, dá um bico na bola, vai do outro lado quem corre pra tentar chegar na bola, era o Herbert, chega antes dele a zaga do Palmeiras para sair jogando ali com o Marlon Freitas. Vai tocando o Palmeiras, vamos chegando a 45 minutos. 7. Vamos a 52 neste segundo tempo, vem Palmeiras pra cima, o Palmeiras aperta mais uma vez, vem pra cima, tá tudo igual, 1-1, placar do jogo. Andrés Pereira recebe do lado direito, prepara o cruzamento lá na segunda trave, chove de cabeça pra tocar na bola. Lá do outro lado o Vitor Roque, a bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Carlão de Freitas, 7 minutos derradeiros aqui e lá em Ribeirão Preto. Sem dúvida alguma, o Guarani aqui parece que vai conseguindo controlar as ações, o sufoco vai permanecer, mas como a gente estava dizendo há algum tempo atrás, o Palmeiras arrefeceu um pouquinho, vai trabalhando bola, mas a pressão está sendo contida. E lá a gente entrega aí, né, que os deuses do céu, os deuses bugrinos estejam alinhados para que não saia gol lá em Ribeirão. Mais 5. Gabi Castro. Mais 5 minutos, vamos aos 50 aqui no Moisés Lucarelli. Trabalha Guarani no campo de ataque, lançamento é feito lá na ponta direita, vai chegando por ali mais uma vez, chegava, né, mas era o Dentinho, tava lá do outro lado, fica pedindo sair de bola, o auxiliar disse que não foi não, saiu não, o senhor Daniel Luiz Marques manda seguir o jogo, e vem Palmeiras, lançamento no campo de ataque, em profundidade, chega Emerson, chega ali junto com ele também, marcação do Palmeiras que vinha pra cima, tá jogando mais uma vez a equipe do Guarani. A bola sobrou aqui com o Herbert pelo lado esquerdo, ele faz o domínio, breca, marcação encosta, ele faz o lançamento, despacha para o campo de ataque, para ninguém, se livrou da bola. O Emerson tá no milagre aqui, não sei como é que ele tá em campo. Eu não sei como que ele deu esse pique ali para cima do Sousa. Trabalha mais uma vez o Palmeiras chegando para o campo de ataque lá pela esquerda, toca na bola Marlon Freitas para ficar com ela, recebe, domina, contra Andrés Pereira pela meia direita, domina no peito pela direita, vai trabalhando o Palmeiras, vai pintar cruzamento, prefere o toque aqui pela direita com Alan, recebeu, ajeitou, perto da canhota, botou do lado, Marlon Freitas, devolve, Andrés Pereira, encontra Bruno Fux ali pela intermediária, rola a bola com Piquerez, que encontra lá do outro lado, vai rolando a bola aqui pelo Palmeiras, com Felipe Anderson, foi na linha de fundo, botou velocidade, pintou cruzamento, desvio de cabeça, na trave, pra fora! Vitor Roque, sozinho no meio da área, eu acho que foi a única vez que ele esteve totalmente livre no meio da área, a cabeçada explodiu na trave e foi pra fora, Lupe. Vamos esperar terminar, mas acho que os deuses do futebol estão do lado do Guarani, porque Vitor Roque dentro da pequena área não costuma perder esse gol. A bola explodiu no poste direito ali do Kaique França e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro do Guarani.
47,5. Fábio Chaibes, situação lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, temos agora 48 da segunda etapa. Botafogo 0, Capivariano também 0. O Capivariano com um jogador a menos em campo. Vem Palmeiras pelo campo de ataque pela direita com Flaco Lopes. Encara a marcação do Emerson. Gingou pra lá, pra cá, carregou, pintou o cruzamento, foi pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 48. Contagem regressiva, 4 minutos para o encerramento do jogo aqui em Barueri. O Guarani vai empatando com o Palmeiras, teve vencendo até os 31 do segundo tempo. Vai empatando o jogo o Guarani aqui em Barueri, lá no Santa Cruz. Botafogo e Capivariano vão empatando também, resultado que bota o Guarani na próxima fase. Bota o Guarani na próxima fase do Campeonato Paulista. Vem lançamento para o campo de ataque, sobe. Gustavo Gomes de cabeça, ele escora, ela sobra com o Emerson. Emerson coloca no gramado, ajeita, ela aperta a canhota, tenta o lançamento é na ponta direita, em linha lá no fundo, lá com o Kevin. Chega a marcação do Bruno Fux, chega atrasado o Kevin, bola pra fora. É só tiro de meta que favorece a equipe. Olha, o Carlos Miguel tá achando nem a bola ainda, Lupe. Não, tá com pressa. Agora, detalhe legal, né? O Kevin acabou dando ali um choque no Fux. O Fux bateu na placa de publicidade, o Kevin pediu desculpa, ele falou, é do jogo. E deu um toque ali com o Kevin, jovem atleta do Guarani. Trabalha mais uma vez o Palmeiras ali com o Andrés Pereira no círculo central do gramado, abre com o Gustavo Gomes pela direita, renta lateral do campo, tem Alan, recebe, domina, encosta a marcação do Herbert pra cima, ele volta a bola pela meia com o Andrés Pereira, tenta de calcanhar, chega por baixo, Herbert, pra sair jogando, jogou ali pelo meio, na fogueira ali, o Williams Farias conserta, já encontra aberto o Dentinho, fez a finta, botou na frente em velocidade, vem com o Guarani pra cima, encostou a marcação do Bruno Fux, Dentinho faz a finta, falta nele! E vai pintar cartão pro Bruno Fux, que matou a jogada por baixo ali, meu caro Antônio Lupe. Que jogada do Dentinho, né? Primeiro ali um drible, meio que um chapéu pra cima da marcação, e aí depois deu aquela gingada pra cima do Bruno Fux, que foi na dele. Teve que fazer a falta. Por trás, deu um rapa ali no Dentinho, o amarelo pro Bruno Fux, camisa 3, e falta pro Guarani. Torcedores do Palmeiras já começam a deixar a Arena Barueri. Acabou. 49,50, fala Gabi. Fim de papo no Moisés Lucarelli, São Paulo 2, com gol de Lucas Ramon e Caleri, Ponte Preta 1, Brian Borges descontou, Ponte não venceu nenhum jogo no estadual. É falta pro Guarani, vai se ajeitando, o próprio Dentinho vai na cobrança, é isso, Lupe? Dentinho na bola. Dentinho na cobrança. Lá pela meia direita, os jogadores do Palmeiras armando a barreira dentro da grande área. Carlos Miguel tá preocupado. Guarani vem pra cima desse finalzinho do jogo. Já passamos de 50. Já passamos de 50 minutos. Vamos a 52. Daqui a pouquinho tem gol. Daqui a pouquinho. Vem mais uma vez o Guarani, bateu rasteiro. Escapado. Uma bola pra fora. 50 minutos do segundo tempo. Ele que salvou o Botafogo praticamente do rebaixamento ano passado. Ele que fez defesas sensacionais na Série B e também esse ano no Paulista. Victor Souza, um chute de longa distância, não segurou, a bola escapou do domínio do goleiro. Faz 1-0 aqui. Aqui tem Guarani, escanteio, vem bola pra grande área, levantamento feito ali pelo meio. Rafael de cabeça, sobe de cabeça, faz o desvio, bate e rebate. Ai, jogando o Palmeiras. Capivariano faz 1-0, vai se classificando, Capivariano vai tirando o Guarani da classificação do Campeonato Paulista, vem Dentinho com ela, faz a finta, bola sobrou pelo meio, Rafael bateu, explodiu em cima da zaga do Palmeiras, ela volta ali pela intermediária, mais uma vez quem fica com ela é o Herbert, o Dentinho fica caído lá, o Herbert vem carregando a bola, faz o domínio, bota a bola pra fora no finalzinho do jogo aí, Lupe. Acho que ninguém avisou ele que o Capivariano fez um gol ali, ó. E agora ele joga a bola pra linha de lateral e o Dentinho já tava tudo bem com ele. Vem Palmeiras, lançamento feito no campo de ataque lá pra Vitor Roque. Tem marcação pra cima dele do Fabrício Dias. Vitor Roque chega Fabrício Dias. A proteção do Vitor Roque, chega Fabrício Dias por baixo. Faz o corte, a bola vai pra fora. O árbitro vai dar cartão pro Fabrício Dias. Tem briga lá, tem confusão ali, Lupe. Tem confusão ali do jogador do Palmeiras com o Fabrício Dias. Vitor Roque. É o Vitor Roque. Vitor Roque ou Fabrício Dias ali se enroscaram ali. O clima esquentou nesse último minuto do jogo. A comissão técnica do Palmeiras vai lá, a comissão técnica do Guarani. Esquentou o clima aqui em Barueri, Lupe. O que tava tranquilo, agora o caldo engrossa, porque o Matheus Costa, ele foi pra cima ali da comissão técnica do Palmeiras. Matheus Klaus teve que tirar ele ali.
o auxiliar do mas o João Martins, o João Martins saiu lá do banco, estava indo em direção lá ao banco do Guarani. Isso, teve tudo isso aí. Pois aí teve uma confusão ali com o Vitor Roque e o Fabrício Dias, que passou pro banco de reservas. Que fase, hein? Falta pro Palmeiras. Acabou. Opa! Resultado final lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Botafogo perdeu pro Capivariano. Capivariano 1-0. Com esse resultado, o Capivariano está conseguindo a 7ª colocação no G8 do Paulistão. Enfrentaria o Palmeiras fora de casa. Tem falta pro Palmeiras, lá pela esquerda. Falta em cima do Vitor Roque e do Fabrício Dias. Virou uma confusão danada ali. O Gobi, o árbitro da partida, quer botar a bola no gramado para fazer a cobrança. E agora a torcida do Palmeiras grita eliminado pro Guarani, que com o gol do Capivariano tira o Guarani da classificação do G8. Vai se ajeitando lá o Palmeiras para fazer a cobrança. Vem bola pra grande área, Piqueires lá na batida. Vai se ajeitando lá para fazer o levantamento a equipe do Palmeiras. Tá expulso o Matheus Costa e vai expulsar também o João Martins. Pronto. Os 2 treinadores foram expulsos. Muito bem, os 2 treinadores expulsos. E o clima vai esquentar lá agora, olha lá, o clima vai esquentar lá na saída de campo, olha lá. Possível last dance, né, Cabela? É. Ih, rapaz. O clima esquentou lá dos 2 treinadores, ô Lupe. Matheus Costa, e aí a torcida joga ali água pra cima do Matheus Costa. O túnel que dá acesso ao vestiário é o mesmo para as 2 equipes, por isso o clima começa a esquentar ali após a expulsão dos 2 treinadores. Tanto o Matheus Costa quanto o João Martins, aí a turma da segurança vai ter que trabalhar. E os 2 bancos foram lá pro túnel também, viu? Os 2 bancos inteiros estão ali pro túnel. É falta pro Palmeiras, já estamos com 54 aqui em Barueri. Guarani vai sendo eliminado pelo gol do Capivariano a 50 minutos do segundo tempo lá no Santa Cruz. É falta pro Palmeiras, vem bola pra Grandela, mas o Gobi manda esperar ali, porque tem a confusão acontecendo lá fora. O Gobi manda aguardar. Será que o VAR pode estar analisando alguma coisa ali ainda? Talvez. Agora os bancos vão voltando. Ele tá ouvindo ali alguma coisa do VAR, mas ele tá esperando acalmar a coisa ali no banco de reservas, que foi muito quente, viu, Cabelo? Esquentou ali. Esquentou legal ali. Tá lá na cobrança o Andrés Pereira, na cobrança da falta pro Palmeiras. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na pequena, não tá nem na grande área, viu, cara? Tá todo mundo na pequena área. O Palmeiras tentando, né? Acho que ele vai dar algum acréscimo aí, olha aí. Vai autorizar, vai lá, conversa com todo mundo ali na pequena área. Vai autorizar a cobrança da falta, é falta pro Palmeiras, pintou o levantamento, vem fechadinho, o primeiro pau foi lá dentro, de cabeça para fazer o 4, Rafael bota para escanteio. Escanteio, é mais um pro Palmeiras, é o 10º do jogo para a equipe do Verde da capital. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança de novo. O Andrés Pereira, lá pela ponta canhota, vai fazer o cruzamento no meio da grande área. Tá todo mundo lá dentro. Já estamos com 55,5. Andrés Pereira na cobrança, aperta a direita, levantamento fechado, primeiro pau, desvio de cabeça de novo. Outro escanteio, outro para a equipe do Palmeiras. Lupe, escanteio, o Palmeiras vai chegando ao final do jogo aí, ó. E não vi mais nenhuma placa levantando a respeito sobre mais tempo de jogo. Escanteio Palmeiras. Andrés Pereira de novo, no 11º escanteio, que vem pra dentro da grande área, faz o levantamento ali pelo meio, saiu o Kaique França, deu soco na bola, sobrou com o Alan, bateu de fora, explodiu na zaga do Palmeiras. A sobra de bola aqui pelo lado esquerdo, que chega com o Enel Herbert, faz o domínio, protege, só que ele vai na contramão e apita o árbitro. Papo, fim de jogo aqui em Barueri. Palmeiras 1 pro Palmeiras, Flaco Guarani 1 pro Guarani, Luca. Central da bola. Apresentação Júlio Nascimento. Os deuses pareciam estar com o Guarani, mas no fim do jogo, de maneira muito dramática, o Capivariano rouba a vaga do Guarani com gol de Felipe Azevedo. Portanto, definidos Fábio Scheibe, os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista 2026, Scheibe. Definido já, Júlio, 8 classificados e teremos os seguintes duelos na próxima fase do Paulistão. Novo Horizontino terminou em primeiro, vai enfrentar o Santos. O Palmeiras, que ficou em segundo lugar, vai enfrentar o Capivariano. Bragantino recebe o São Paulo e a Portuguesa encara o Corinthians, a Lusa como mandante nesse jogo, viu, Júlio? Os 4 grandes avançam à próxima fase. O Guarani, nos minutos finais, perde a vaga no mata-mata do Paulistão. Antônio Lupe, um fim de jogo muito quente na Arena Barueri, Lupe. Muito quente, envolvendo os 2 treinadores, Matheus Costa e também o João Martins.
quase chegaram às vias de fato ali no banco de reservas, foram expulsos e a briga continuou. Jogadores do Guarani reclamam ali com o árbitro ainda na saída de campo, o Herbert está ali e aos poucos vão deixando o gramado em direção ao túnel que dá acesso ao vestiário do Guarani, que se despede do Campeonato Paulista e agora tem pela frente a Copa do Brasil. Antes da Série C tem esse compromisso contra o Castanhal, ainda sem data definida. O que se sabe é que o Guarani joga fora de casa, joga lá em Belém, lá no Pará, não em Belém, porque Castanhal é uma cidade que fica ali no Pará. E agora, pensei que tivesse ali mais briga, mas não é não. E agora sim os jogadores, o Ralf também estava por ali reclamando com a arbitragem. Ponto final na campanha do Guarani no Campeonato Paulista. Agora restam as competições nacionais, Júlio. E é uma eliminação muito realmente frustrante, porque o Guarani faltava 1 minuto para acabar o jogo lá em Ribeirão Preto. 1 minuto. O gol foi aos 96. O árbitro deu 6 de acréscimos. E o Capivariano foi lá e fez o gol. É duro. O futebol, ele realmente trabalha de maneira, às vezes, a menos, Capivariano, muito viu? cruel, o Capivariano com 1 a menos. Gabriel Castro, quanto é que foi no majestoso Ponte Preta e São Paulo, Gabi? São Paulo venceu a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli por 2-1, um gol em cada tempo. No finalzinho do primeiro tempo, aos 39, Lucas Ramon, numa tabelinha com o Luciano pela direita, marcou o primeiro gol. Aos 3 minutos, Caleri foi lançado dentro da área, ganhou ali praticamente no pé de ferro do zagueiro Lucas Cunha e bateu cruzado, ampliando 2-0. Em seguida, a Ponte diminuiu com o Brian Borges, uma jogada pela direita, um cruzamento, ele recebeu na esquerda dentro da área, chutou firme e forte para o fundo das redes e depois o São Paulo, com a sua experiência, apenas administrou, gastou o tempo e venceu com merecimento aqui no Moisés Lucarelli. Carlão de Freitas, Capivariano avança à próxima fase e o Guarani encerra a participação, Carlão. Encerra de uma maneira doída, né? De uma maneira que aperta demais o coração do torcedor bugrino, porque o Guarani foi valente, o Guarani guerreou, o Guarani brigou, poderia justamente aqui sair com a classificação num jogo de superação, pô, o Emerson com cãibra aqui lutando até o final. E aí o Capivariano fez o gol, foi competente lá em Ribeirão e conseguiu a vitória, mas infelizmente aquela coisa, né? Deixou pra matar aqui em São Paulo, embora tenha jogado bem, embora poderia ter saído com a classificação, mas o jogo do Guarani foi contra o Botafogo em Ribeirão, ali desperdiçou a oportunidade e você ter que vir a São Paulo, vencer o Palmeiras é sempre complicado, mas eu acho que cai, mas cai de pé, cai enfrentando uma das melhores equipes da América do Sul. Eu nem entro no debate sobre injustiçado ou justiçado, mas eu acho que o clima pro Matheus Costa, realmente conhecendo a cultura de Campinas, eu diria, Carlão de Freitas, que o contrato do Matheus dificilmente vai ser renovado pensando em Série C. Claro que essa é uma decisão da diretoria que ainda vai ser tomada, mas eu acho que a não classificação acaba pesando demais, né, Carlão? Principalmente da maneira que ela foi, né? Não por esse jogo. Esse jogo foi um jogo especial até na vida do Guarani, que o Guarani jogou bem, poderia ter saído com a classificação. Mas eu acho que pelo desenrolar do Campeonato Paulista e a maneira como, na verdade, o Guarani é eliminado com o jogo no Brinco de Ouro diante do Botafogo. O Matheus já não tinha tanto prestígio junto à diretoria e eu estou com o seu feeling também, Júlio. Eu não gosto desse tipo de mudança, eu acho que atrapalha demais o desenrolar de uma temporada, já que o Matheus está adaptado ao Brinco de Ouro. Porém, eu acho que ainda mais esse acontecimento final, eu acho que pode decretar aí quase que o fim da era Matheus Costa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Maravilha. Temos então definidos os classificados às quartas de final e o Velo Clube rebaixado à Série A2 do Campeonato Paulista. Gente, eu acho que em termos de rebaixamento não tem nem o que discutir, né? Duas equipes que fizeram campanhas pífias. A Ponte Preta nem se fala, a campanha que a Ponte Preta fez, e o Velo Clube hoje tomou 6 do Santos, poderia ter sido 10 até, uma campanha também vergonhosa da equipe do Velo Clube. Então os dois rebaixados à Série A2. Fábio Scheibe, repita por gentileza os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista, meu caro. Somente, ainda falando sobre rebaixamento, falando que o Velo conseguiu uma vitória apenas no campeonato, foi justamente contra a Ponte Preta, né? A Ponte que termina sem vencer nenhuma partida nesse Paulistão e o Velo vencendo a Ponte Preta, os dois rebaixados. Mas na parte de cima da tabela, os 8 classificados, teremos jogo único, viu, Júlio?
E os mandantes farão, evidentemente, a partida em casa. O Novo Horizontino recebendo o Santos, o Palmeiras encarando o Capivariano, o Bragantino recebendo o São Paulo em Bragança Paulista e a Portuguesa encarando o Corinthians no Canindé. Vale destacar sobre o Corinthians, Júlio, nesse jogo contra o São Bernardo. O Corinthians venceu por 1-0, gol do meio-campista o André, marcou o gol do Corinthians, o Corinthians vencendo por 1-0, mas a preocupação é que fica com a saída de Yuri Alberto, carregado até o vestiário, né? Saiu de maca também, machucado, preocupa bastante o Corinthians, uma possível lesão no tornozelo, no joelho, a gente vai apurar aqui, mas o Yuri Alberto saindo machucado pra desfalcar o timão nessa restante temporada aí, Júlio. Boa, Fábio Scheib, obrigado aí pelas informações. Vamos então eleger os melhores e piores em campo, tanto no jogo da Arena Barueri, empate entre Palmeiras e Guarani 1-1, como também no Moisés Zucarelli. O craque do jogo. Começa por você, Carlão de Freitas, o craque do jogo na Arena Barueri, Carlão. Cara, eu vou ficar com o William Farias. Eu acho que o Guarani não conseguiu a classificação, mas brigou, foi valente, tanto é que não perdeu para uma das melhores equipes da América do Sul. E o William Farias tem muito a ver com essa produção guerreira do Guarani hoje aqui à noite em Barueri. Boa. William Farias, né? Foi um jogador muito destacado ao lado do Kaique França. E pra você, meu caro Carlos Cabela, quem pra você foi o craque do jogo? Também, o William Farias, o cara que ali foi um gigante no meio campo ali do Guarani hoje. Pra mim, ele. Maravilha, o William Farias, então, eleito o melhor de Guarani e também Palmeiras. Antônio Lupe, pois não, meu caro? Olha, Júlio, aqui no gramado da Arena Barueri, o craque do jogo, eu vou votar no Jonathan Costa. Sistema defensivo do Guarani, apesar do gol sofrido, foi bem. O William Farias também foi bem demais. Só que eu voto no Jonathan Costa do Guarani como craque do jogo. O Kaique França com 255 defesas e nenhuma menção, né? Vocês não gostam de goleiros, né? Eu acho impressionante isso. Vocês não valorizam os goleiros. Eu acho que eu acho que a gente se envolveu pela eliminação, né? Mas eu tô com você, o Kaique fez uma partidaça, né? Poderia ter sido o melhor em campo, com certeza. Eu acho que ele é ao lado do William Farias, mas acho que a gente se envolveu com a eliminação e acabou esquecendo até da boa produção, da boa performance do Kaique, mas com certeza destacado também. Posso votar de novo? Não. Também não vou deixar mais. Assim não vale. Vocês foram injustos com o Kaique França. Gabriel Castro, no Majestoso, quem é que foi o destaque? São Paulo parece querer embalar, hein, Gabi? Tá querendo embalar, fez uma partida burocrática diante da Ponte Preta, mas viu que era superior e aí depois do segundo gol do Caleri baixou muito o ritmo, por isso que deixou a Ponte viva na competição. Olha, tem alguns destaques, né? O Caleri pelo segundo gol, pela vontade, mas eu gostei muito do Marcos Antônio, camisa 8 do São Paulo, jogador incansável, bem na marcação, bem na armação. Durante boa parte do jogo ele tomou conta do meio-campo. Então, pra mim, o melhor em campo, Marcos Antônio, camisa 8 do São Paulo. Boa, tá aí o voto então do Gabriel Castro, elegendo o melhor em campo também de Ponte 1, São Paulo 2. O pior em campo. Só uma informação importante, hein? O Marcelo Fernandes não deve seguir no comando da Ponte Preta. Inclusive, neste momento, ele está anunciando, meu caro Bolacha, deixa eu tentar aqui a agilidade pra você, meu caro, pra gente tentar ouvir um pouquinho do pronunciamento do Marcelo Fernandes. Está anunciando que está encerrando a passagem dele pela Ponte. Ele está acompanhado neste momento do João Brigatti. Marcelo Fernandes de saída da Ponte Preta, hein? Então, informação sendo confirmada pelo próprio técnico neste momento, na entrevista coletiva no estádio Moisés Zucarelli. Era uma expectativa, anunciávamos aqui durante a semana sobre essa possibilidade, que vai se confirmando. Então, o Marcelo Fernandes encerra a passagem dele. Vamos ouvir um pouquinho. De jogar num clube desse tamanho, da Ponte Preta. Eu agradeço todos esses jogadores que estão ali dentro, todos os staffs do clube, pessoal, os funcionários de CT, de Majestoso. Então, assim, um dia muito difícil, eu precisava ter isso, eu acho que a Ponte Preta vai dar uma mexida, vai dar um negócio, outro profissional vai vir aqui, vai encontrar um grupo de jogadores espetaculares, jogadores que querem muito e honram essa camisa. E eu quero também, fiz questão de vir aqui com o João, de agradecer, João, obrigado pela tua ligação que me encheu de orgulho. A gente pôde ajudar uma parcela, graças a Deus, e conquistar um título importante na história do clube. Agradecer o Iberlin, que também
sabe, apostou no momento que eu saí do rival aqui da cidade. Agradecer a cidade de Campinas, que eu adoro esse lugar, que lugar maravilhoso de morar, que, pô, fui muito bem recebido aqui, cara, não tenho nem o que falar. Obrigado a vocês da imprensa também, que nos momentos bons e nos momentos ruins sempre foram as pessoas leais, exercendo a sua função, mas sempre com perguntas pertinentes, sem maldade, sem nada. Só tenho a agradecer, era isso que eu tinha para falar. E obrigado, Ponte Preta, cara, inesquecível esse clube para mim. Eu não sou bom nessas horas de ficar falando essas coisas. Só agradeço de coração tudo que eu passei aqui e obrigado a essa torcida, cara. Eu fico com a imagem da torcida no final do jogo, dia 28 de outubro, né? Nós conquistamos a Série C e essa torcida é impecável que eles fizeram com esse clube e que eles fazem. E eu tenho certeza que esse clube vai voltar a ter dias de glória, com certeza. E minha consciência é tranquila, tentei fazer o melhor sempre, tentei sempre fazer de tudo. A gente deixa... Eu quero falar essas coisas porque é importante, sabe? A gente deixa um legado aí, um ativo pro clube de grandes jogadores, meninos que entraram e deram conta do recado, que quebraram aquele elo que precisava, né? Então, como o Juan, Gustavo Teles, jogadores, o próprio Júlio, que entrou bem em todas as partidas. Pô, quantos meninos, Miguel, Caio Canga, pô, eu acho que a gente fez o nosso trabalho muito bem feito. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Não quero me alongar muito não, mas foi um prazer enorme trabalhar num clube desse tamanho no Brasil. Eu fui um privilegiado de poder erguer uma taça tão importante numa equipe como a Ponte Preta, que nunca tinha se tornado campeã nacional, e eu tive o prazer de estar junto com esses caras. João, obrigado mais uma vez, cara, por tudo. Paulinho, obrigado. E obrigado a todos vocês aí. Então está o anúncio, Gabriel Castro, você que acompanhou o jogo hoje. Marcelo Fernandes está fora da Ponte Preta, tinha contrato até o final do ano, mas a decisão é pela saída do treinador ponte-pretano. É o famoso aguentou enquanto pôde, né, Júlio Nascimento? Desde o ano passado, a Ponte, um ambiente muito conturbado, principalmente na questão financeira, e isso a gente sabe que no futebol, em qualquer setor, é fundamental, é muito importante. Então teve a questão do transfer ban, então você contrata jogador, você treina o jogador e você não sabe quando você pode estrear. O seu capitão, o seu principal jogador fica sem treinar, sai no meio da competição, mas retorna na reta final e aí sai de novo porque hoje na última rodada não pôde contar com o Elvis. A Ponte com muitos problemas ofensivos, tanto é que marcou apenas 3 gols durante toda a competição em 8 jogos, não venceu nenhum jogo, então foi muito difícil por Marcelo Fernandes essa caminhada no Campeonato Paulista, tendo que retirar os jogadores da categoria de base da Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma partida decisiva contra o Cruzeiro, e aí vem 8 jogadores pro futebol profissional aqui para ter banco de reservas contra o Corinthians. Então não é fácil dirigir uma equipe como a Ponte Preta, muito complicado, nenhuma vitória. Então essa é a decisão do Marcelo Fernandes, já tinha desgaste com a diretoria. Então a Ponte tem problema, né? Porque a Ponte agora, ela tem um elenco muito fraco, ela tem um time muito ruim, neste momento ela não tem nem treinador e ela continua com um problema financeiro, tanto é que o Alves hoje não ficou no banco de reservas porque aquele acordo que foi realizado com ele não foi cumprido. Então a Ponte vive um momento muito conturbado, muito difícil, e a diretoria vai ter aí 40 dias para arrumar uma solução financeira para poder ir no mercado, contratar jogador, tem que ter credibilidade para convencer o jogador a defender a Ponte Preta e convencer que ele vai receber o salário e contratar um treinador para esta montagem também. Então a situação da Ponte, ela é muito delicada, visando o Campeonato Brasileiro da Série B e visando Copa do Brasil também, porque nas últimas vezes a Ponte fica contando com Copa do Brasil, mas é eliminada por Aparecidense, é eliminada por equipes que estão em divisões inferiores. Então a Ponte tem muitos problemas pela frente, Júlio. Muito bem, Marcelo Fernandes não é mais técnico da Ponte Preta, anuncia a saída então, e agora a gente fica na expectativa em relação ao Guarani, né? Se vai renovar ou não com o Matheus Costa. Vamos aguardar aí se o Matheus Costa vai se pronunciar na coletiva, até porque teve todo esse problema aí, né? Na saída de campo, o professor Matheus Costa. Gabriel Castro, até pra te liberar já pra gente fazer um resumão da Ponte, quem é que foi o pior em campo aí e arremata, por gentileza, o que foi a Ponte hoje contra o São Paulo?
Olha, pior em campo pra mim foi o Enzo, lateral esquerdo do São Paulo. Na ponte, a ponte ela é muito limitada, né? Todo mundo joga muito próximo, assim. Eu acho que na ponte hoje quem decepcionou pra mim foi o Luiz Felipe, o atacante. Esperava um pouquinho mais dele, não conseguiu contribuir, mas em geral o Enzo do São Paulo no segundo tempo ele tomou um baile pelo lado esquerdo ali. O Brian Borges fez o que quis ali e o Diego Tavares também quando havia a inversão. Então, tanto é que foi substituído o lateral esquerdo do São Paulo. Pra finalizar, a Ponte fez um jogo esperado, tá? 10 atrás ali do meio-campo, esperando o contra-ataque. Brian Borges participativo, vai ajudar, tá? No Campeonato Brasileiro da Série B, caso permaneça. Ele é um lateral direito de origem, mas jogou na ponta esquerda, contribuiu no drible no 1 contra 1, mesmo muitas vezes jogando isolado, fez dribles, marcou um gol, fez uma finalização cortando aqui da esquerda e indo ali pro meio. Então eu acho que Brian Borges vai ajudar. O sistema defensivo, o Diego Leão, eu acho que no primeiro gol ele falhou na marcação do Luciano, mas entrou numa fria, né? Porque é um jogador muito jovem, começou o Campeonato Paulista como titular, se lesionou e aí retorna hoje, já enfrenta Caleri, Luciano, Lucas Moura. Então eu acho que também esse sistema com 3 zagueiros hoje funcionou, com o Pacheco e com o Kevson contribuindo numa linha de 5 quando o São Paulo atacava. O Kevson no segundo tempo foi bem o lateral esquerdo, chegando várias vezes até a linha de fundo, acertando cruzamentos, é que a Ponte não tem centroavante, então praticamente ninguém conseguia contribuir em gol, então o Rafael teve pouco trabalho, mas foi uma Ponte Preta que teve uma postura diferente, tá? No segundo tempo com este elenco. Acho que o Juan no meio campo também ajudou, a garotada tem ajudado, viu, Júlio? Acho que esse é um ponto positivo. O Diego Leão zagueiro, o Juan meio campista, os garotos que entraram no segundo tempo, o Rômulo, o Miguel, o Júlio lateral direito. Eu acho que com uma equipe bem formada em outro momento e com esses atletas conseguindo contribuir, a Ponte tem este crescimento. Agora, apostar na garotada é sempre muito complicado, ainda mais no Campeonato Brasileiro da Série B hoje, com equipes que estão mais estruturadas, mais organizadas do que a Ponte. Então ela vai ter muito trabalho para passar de fase na Copa do Brasil e receber um valor que vai ajudar, e para não fazer feio no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Porque passou vergonha, fez vexame no Campeonato Paulista, não venceu nenhuma partida e pode demorar para vencer no Campeonato Brasileiro caso ela não se estruture. Gabi, grande abraço para você, até a próxima, meu caro. Grande abraço para você também, Júlio Nascimento, e até a próxima oportunidade. É isso, Gabriel Castro, que acompanhou tudo, né, desse jogo da Ponte Preta contra o São Paulo. O São Paulo se classifica. Quem que o São Paulo pega, meu caro Fábio Scheib? Repetindo, então, os confrontos das quartas de final. Ô, Fábio Scheib, calma. Desacelera, né? A gente tem até 11... A gente ficou vendo bastante coisa aqui, hein, Júlio? Gol dali, você tá gol muito daqui, agitado. gol dali, a gol gente tem daqui. até 11h30. Não tem tempo. Esse gol do Capivariano matou todas as nossas possibilidades também. Vamos lá, os 8 primeiros colocados, então, com esses resultados de hoje, né? O Botafogo perdendo com o Capivariano por 1-0. Bragantino fez 3-0 pra cima do Novo Horizontino. Mirassol perdeu em casa pra Portuguesa por 2-1. Palmeiras e Guarani 1-1. A Ponte Preta perdeu pro São Paulo por 2-1. O Primavera empatou com o Noroeste 3-3, viu, Julio? E o Santos fez 6-0 pra cima do rebaixado Velo Clube. Lá no 1º de maio, o São Bernardo acabou perdendo para o Corinthians. Com esses resultados, as quartas de final do Paulistão em jogo único estão definidas desta forma. O Novo Horizontino recebe o Santos, o Palmeiras encara o Capivariano, o Bragantino em Bragança Paulista recebe o São Paulo e a Portuguesa encarando o Corinthians, possivelmente no Canindé esta partida, viu, Julio? Maravilha, Fábio Scheib. Carlão de Freitas voltando à Arena Barueri. Pra você, quem é que foi o pior em campo nessa partida do Bogrão? Cara, eu não vou dizer nem o pior, mas há algum tempo a gente fica discutindo sobre essa comissão técnica do Palmeiras e o Matheus também tem culpa, né? Eles protagonizaram lances bizarros aqui na reta final e são os comandantes, né? São exemplos, mas, cara, o Palmeiras ele faz um trabalho sensacional, é um baita de uma equipe, o Abel é um cara maravilhoso como treinador, mas o comportamento desse pessoal me irrita um pouco. O Abel e principalmente o João Martins. O João Martins é pior do que o Abel Ferreira. Eles pilham o jogo, eles reclamam, eles provocam uma barbaridade. Cara,
me pega um pouquinho. E o João Martins é um cara que se excede mais que o comandante Abel Ferreira, e ficou a prova disso hoje numa cena lamentável na reta final do jogo. Ficou com o João Martins. E pra você, Cabelinha? Olha, eu não tinha pensado por esse lado, viu, Carlão? Não tinha pensado por esse lado. Eu até tava pensando no Mirandinha, que teria sido o jogador do Guarani, assim, que lá na frente o Guarani só se defendeu e tudo mais. Mas eu vou com o Carlão, o João Martins. Ele, no final, e o lance foi interessante, porque ele sai do banco do Palmeiras e ele vai em direção ao banco do Guarani, né? Aquela falta em cima do Vitor Roque lá na linha de fundo, finalzinho do jogo. Não tem que sair de lá. Não tem lugar pra ficar? Fica quieto lá, xinga, grita de lá. Mas ele saiu de lá e o banco do Guarani também saiu, partiu dele, fica com ele também. Maravilha, então tá aí então a eleição. Eu tô com o Lupe na linha também pra fazer o voto dele, pois não, Lupe? Júlio, na minha opinião, pior em campo, eu voto no Mirandinha do Guarani. Tá bom, sucinto. Antônio Lupe, que já está posicionado lá para participar da entrevista coletiva do professor Matheus Costa, que ainda não começou. Rápido intervalo aqui no Central da Bola. Daqui a pouco a gente volta para ouvir Matheus Costa ou alguém do Guarani para falar desse empate. O Guarani está fora das quartas de final do Paulistão, não consegue a classificação. Agora são 11h01. Central da Bola. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Central da Bola. Palmeiras, Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. São 11h04, estamos no pós-jogo de Palmeiras 1, Guarani também 1. Guarani não consegue a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. E a Ponte Preta perdeu para o São Paulo por 2-1. E Marcelo Fernandes anunciou a saída do comando da Ponte Preta. O professor Matheus Costa ainda não apareceu. Deixa eu só dar uma palhinha com o Carlão de Freitas, que hoje pingou no meu celular, Carlão, 2 nomes. Falou assim, ó, Marcelo não vai ficar depois do jogo. E aí é Paulo Turra e Rogério Corrêa da Ferroviária, os 2 primeiros nomes. Então o momento da Ponte agora, Carlão,
de começar a procurar um novo comandante. É um momento de reconstrução em todos os aspectos, né? E que a Ponte ela tem aí a competência para tentar encontrar verbas, para encontrar liberações para que ela possa tocar o futebol, porque da maneira como foi até aqui é praticamente impossível e inviável. Dos nomes que foram cogitados, como você disse, do Paulo Turra, né? E do Rogério. O Rogério vai fazendo um trabalho legal na Ferroviária, né? Na Série A2. É um candidato, é um favorito, até com um dos favoritos a conquistar o acesso. O Paulo Turra ainda não desabrochou, né? Fez um trabalho no Santos, passou por outras equipes, era auxiliar do Luiz Felipe Scolari, mas ainda não conseguiu ter sucesso em carreira solo. E o Rogério, ele está numa Ferroviária estruturada, tudo bem, Série A2, mas é uma outra dinâmica de trabalho, né? Ele pega um time que financeiramente me parece estar numa situação tranquila, numa situação de organização, e sairia da Ferroviária estruturada, brigando pelo acesso para pegar a Ponte Preta nesse processo de fornalha essa é a pergunta, que existe, né, Carlão? né? Essa é a pergunta, porque né? a Ferroviária, é Série A2, Série A2, mas está muito bem estruturada, né? Ferroviária é Série C, né? Ela caiu ano passado, né? Série C. Para pegar a Ponte Preta nesse caldeirão efervescente, com muitos problemas extracampo, não se sabe como que a Ponte vai ser financeiramente no segundo semestre, né? Ou nessa parte do ano, mas são dois nomes diferentes, né? Normalmente a gente sempre se depara com esses nomes costumeiros com relação à Ponte Preta, mas são nomes diferentes. Pelo trabalho, eu acho o Rogério mais consistente que o Paulo Turra. Agora resta saber se o Rogério aceitaria ou se o Paulo Turra também aceitaria esse mega desafio que é hoje trabalhar na Associação Atlética Ponte Preta. Muito bem, estamos acompanhando aqui a entrevista coletiva lá na Arena Barueri. Acho que o João Martins é quem vai falar primeiro, né? Vamos ouvir um pouquinho do auxiliar técnico do Abel Ferreira. Um cansaço acima do normal. E ontem à tarde tivemos que tomar decisões, e é isso, por causa da maratona tivemos que correr alguns riscos, tanto era o Ramon, o Lopes e o Kelvin, e assumimos esse risco, partilhámos com os jogadores, eles sabiam que no futebol não dá para controlar tudo, mas tentar evitar ao máximo. Se acontecesse, são situações de jogo, e por isso é que temos um elenco grande e todos capacitados para poderem jogar. E relativamente às escolhas, foi exatamente escolher os que nós achávamos que iam estar mais preparados para este jogo contra o Guarani. Obrigado. Tudo bem, João, boa noite. Queria que você falasse se se sentir confortável em falar um pouco sobre a confusão que teve agora no fim dos jogos, que acabou gerando a sua expulsão, e também a importância dessa uma semana que vocês vão ter de treino livre, num início tão conturbado, né, em relação à quantidade de jogos e sequência pesada de partidas nesse início de temporada, a importância de ter esses dias livres para conseguir se preparar para o jogo das quartas. Obrigada. Boa noite. Começando pela última, que era a que só devia ter acontecido. Sim, esta semana livre é muito importante para duas coisas, para recuperar o acúmulo de jogos e situações que o calendário não nos deixa recuperar, alguns traumas dos jogadores, alguns problemas, porque muitos destes jogadores não iniciam os jogos a 100% e tentar ao máximo estes 6 dias, 7, para recuperar isso e recuperar mentalmente aquele desgaste de viagem, jogo, concentração, volta, carga emocional do jogo, e conseguir desligar 2 dias para refocarmos outra vez, para prepararmos as quartas de final. Relativamente à confusão, eu andava a fazer um esforço nestes 10 jogos, arranjei algumas estratégias, ainda não tinha nenhum cartão, e existe uma ética, pelo menos nós temos, se vocês repararem, nós nunca tivemos um problema com um banco do adversário. Porquê? Porque ali estão duas equipas a querer o melhor possível para a sua equipa. É verdade, nós temos muito com o árbitro, mas nunca nos viram a ter problemas com o banco contrário. E o lance, vou-lhe dizer, o treinador xingou-me por tudo, xingou-me de tudo por a nossa equipa ter jogado rápido, mas se fosse agora outra vez, eu gostaria que eles tivessem feito o mesmo. Porquê? Porque existe um interveniente em campo que é o árbitro, e o árbitro é que decide quando é que interrompe o jogo. No ano passado nós começámos o Campeonato Brasileiro com uma regra clara, com 2 regras claras, que era: o árbitro não ia parar o jogo se algum jogador caísse, só se fosse choque de cabeças. Essa regra caiu 6 meses depois e agora apitam por qualquer motivo.
Essa era uma das regras que foi quebrada, e a outra era só iam ter assistências fora do campo. Em 30 segundos o jogador era levado para fora do campo, que eram regras que davam tempo ao jogo. Mas rapidamente essas regras desapareceram. Eu gostava de saber porque é que não continuámos com essas duas regras, do jogador ser assistido fora do campo e o jogo só ser interrompido se o árbitro visse um choque de cabeças ou algo muito violento. Mas se for sempre assim, o Guarani já tinha perdido 2 minutos por cada tiro de meta, 30 segundos por cada lateral, os jogadores sempre no chão, e eu iria dizer exatamente o mesmo aos meus jogadores, que é: continuam a jogar, o árbitro está lá para interromper o jogo, é para isso que o árbitro está lá. Não tem que pôr a bola fora, tem que jogar. O jogador já estava de pé, como foi visto. Agora, faltar ao respeito, ofender e ter aquelas atitudes, peço desculpa, mas eu tenho sangue quente e tenho os meus limites. Sei que depois passei dos limites e nada justifica isso, mas estou cá para arcar com as consequências dos meus atos. Mas foi a primeira vez que tanto eu como o Abel que tivemos um problema com o banco adversário, mas ser ofendido daquela maneira não. Obrigado, boa noite. Beleza, o João Martins, né, auxiliar aí do Palmeiras, dando a versão dele sobre a confusão, né? Foi tudo muito rápido, né? Até durante a transmissão foi até difícil de identificar, mas a gente sabe que existe um histórico também, né, na comissão da Abel Ferreira. E de qualquer maneira, João, você tem que dar o exemplo também, né? Tanto você quanto o Matheus Costa, porque vocês são os treinadores. Eu não lembro de ter visto o Guardiola, o Ancelotti, o Klopp, mesmo em momentos de cabeça quente, eles não agiram dessa maneira assim, de querer sair as vias de fato um com o outro. Então o Matheus Costa e hoje o João Martins não deram bons exemplos, né? Pois não, Fábio Chabi. O que mais identifica com isso justamente é o José Mourinho, que também é português, né? Português também, assim como o João Martins, o José Mourinho, que tem cabeça quente também, né? Exatamente. Então os técnicos têm que dar os seus respectivos exemplos. Bom, se o Matheus Costa por acaso pintar aí durante o nosso programa, a gente vai aqui ceder espaço para ouvir o técnico do Guarani. Vale lembrar, né, que o Matheus Costa tem contrato até o fim do Campeonato Paulista, né? Portanto, a gente fica na expectativa de saber se a diretoria do Guarani vai se pronunciar, vai confirmar se o Matheus Costa permanece ou não no comando da equipe do Guarani. Vamos então com o comentário do jogo. Vem aí Carlão de Freitas para analisar tudo deste Palmeiras 1, Guarani também 1. O comentário do jogo. E olha que enredo, né, Carlão? Um primeiro tempo muito bom do Guarani, sai na frente, o Luca desencanta, que era um cara que a gente cobrava muito. Kaique França começa a fazer milagre atrás de milagre. Aí num espaço de 15 minutos sai o gol do Palmeiras e sai o gol do Capivariano, que tira o Guarani. Como é que foi o Bugre hoje e as suas perspectivas aí pro futuro próximo? Ô, Júlio, por isso que foi uma eliminação doída, né? Talvez se o Guarani perdesse aqui por 2-3-0, que não seria algo anormal em virtude da força do Palmeiras, não seria tão doído como foi e o Guarani enfrentou. Eu acho que o torcedor do Guarani tem que sentir orgulho da sua equipe, né? Nesse processo de transformação, de reorganização depois do ano passado. Eu acho que o Campeonato Paulista, dentro das possibilidades, ele foi cumprido aí, né? Permaneceu, não correu riscos, ganhou o derby, fez frente ao Palmeiras na reta final e poderia ter se classificado. E olha, eu conversava até com o Cabelo. Se fosse o Novo Horizontino adversário, a gente sabe da força do Novo Horizontino hoje, é uma realidade dentro do futebol brasileiro, mas eu consigo enxergar o Guarani hoje enfrentando o Novo Horizontino, mas aí é outra história, infelizmente isso não vai acontecer, mas o torcedor bugrino tem que sentir orgulho, tem que bater no peito e falar: o Guarani é capaz sim de jogar contra uma equipe grande, de chegar a fases agudas das competições em que está disputando. O jogo em si, como você disse, um primeiro tempo quase que beirou a perfeição do Guarani, entendendo a partida, entendendo a limitação, entendendo até aonde poderia chegar contra o Palmeiras. As coisas deram certo porque o Guarani fez o gol e isso acabou atrapalhando um pouco a vida do Palmeiras, que ficou ansioso, não conseguia acertar os passes. O Guarani se defendendo bem e saindo bem nos contragolpes, né? Com o Luca, com o Mirandinho, o Cauã Jesus mesmo sacrificado também conseguia fazer uma boa partida. O próprio Guilherme Parede preocupado muito com a marcação, mas também quando teve oportunidade foi um desafogo importante. Ou seja, um primeiro tempo que talvez nem o mais fanático bugrino esperava, né? Um Guarani tão eficiente, um Guarani tão guerreiro, um Guarani que não sofreu tanto assim com arremates do Palmeiras. O Palmeiras ficou com a bola, pressionou, mas no primeiro tempo que o Guarani conseguiu controlar o Palmeiras, conseguiu domar a fera. No
No segundo tempo a coisa mudou. Tanto é que o João Martins percebeu que se ele não fizesse algumas mexidas, o Palmeiras poderia se complicar na partida e colocou a qualidade, né? Coloca o Piquerez no lateral, no lugar do Jefité. Jefité é um jogador comum, o Piquerez já é extra classe. Vem o Andrés Pereira, vem o Marlon Freitas, tudo para organizar esse setor de criação, e o Guarani foi envolvido. Né? E não é nenhum demérito, o Palmeiras hoje é uma das melhores equipes do Brasil, e aí sufoco atrás de sufoco, aí começa a aparecer o Kaique França fazendo milagre, defendendo este 1-0, mas chegou um momento que não deu mais, né? No gol do Flaco Lopes, e por pouco ainda o Palmeiras não faz o segundo gol com o Vitor Roque, poderia até ter vencido a partida. Então pelo menos veio o empate, mas a frustração pela eliminação da maneira que foi. Com relação ao futuro, Série C de Campeonato Brasileiro, eu acho que o Guarani tem uma equipe que pode brigar sim, que pode conquistar o acesso sim, com alguns ajustes, com alguns reparos, é bem verdade, mas eu acho que pelo nível da competição, o Guarani é um time meio que com cara de Série B. Eu acho que poderia até disputar a Série B com tranquilidade, mas vai disputar a Série C com esse elenco robusto, qualificado e experiente. Eu digo isso para a competição, que é de terceiro nível do futebol nacional. Eu vejo o Guarani como um candidato ao acesso sim. Deve ter alguma mudança, né? O Matheus Costa ainda não foi para a entrevista coletiva, mas algum desdobramento deve acontecer. Com o Matheus ou sem o Matheus, eu acho que o Guarani entra forte na terceira divisão do futebol nacional. No meio do caminho tem a Copa do Brasil, em que o Guarani também tem condições de enfrentar o Castanhal, passar de fase e engordar um pouco esse caixa. Frustrante pela maneira como desenrolou a eliminação do Guarani, mas eu acho que o torcedor tem que sentir orgulho, porque foi um Guarani bravo, um Guarani forte, um Guarani que honrou essa camisa tão gloriosa, campeã brasileira de 1978. Carlão, o Matheus Costa tá chegando para entrevista coletiva, então aproveita até para me despedir de você e do Cabela, liberar a cabine CBN aí, até porque vocês têm a volta de Barueri. Grande forte abraço, amanhã então, Carlão, combinado às 11? Ô Julião, tudo tranquilo, combinado às 11, amanhã a gente faz essa análise aí do que foi o Guarani no Campeonato Paulista, as prévias para o futuro aí na Série C e essa eliminação doída hoje na última rodada frente ao Palmeiras. Valeu, meu parceiro, valeu. A gente tem muito assunto para tratar, boa volta para você. Carlos Cabela, parabéns pelo trabalho, viu, Cabelinha? Boa volta também. Grande abraço e até a próxima. Transmita meu abraço aí para Naldo Araújo. Vamos a Matheus Costa, Antônio Lupe tá lá acompanhando a entrevista coletiva do professor do Guarani. Vamos lá. Por que vocês optaram por essa equipe mista e não uma equipe inteiramente reserva? E por que vocês arriscaram também esses dois jogadores que estavam pendurados, que poderiam ficar fora do próximo jogo? Obrigado. Boa noite. Às vezes temos que correr alguns riscos. Tivemos um jogo muito intenso. O pessoal da Federação Paulista pingou a imagem aí do Matheus Costa, mas no fim das contas aí o João Martins ainda continua falando. Daqui a pouco a gente vai então com o técnico do Guarani para ouvir as explicações depois desse empate, né, com um sabor de frustrante para o Guarani, porque não teve a classificação. Fábio Scheib, vamos passar a rodada completa então, meu caro? Pode ser? Vamos lá trazer os calmamente, jogos, né? Com muita tranquilidade, até às 11h30 nas ondas do rádio. Muitas informações, muitos gols durante as partidas em paralelo, né? Muitas possibilidades, mas a 8ª rodada do Paulistão, a última da primeira fase, terminou da seguinte forma: Júlio Nascimento, o capivariano, com um gol aos 49, 50 minutos da segunda etapa, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 1-0. O Bragantino fez 3-0 para cima do Novo Horizontino. A Portuguesa lá no Maião quebrou a invencibilidade do Mirassol, hein? Mirassol que estava invicto. O Mirassol, a gente pode dizer que foi um flop, né? Um flop aí, uma frustração em relação ao Campeonato Paulista esse ano, né? Exatamente, muito mal o Mirassol. Mas continua bem no brasileiro, né? Tem Libertadores ainda esse ano também. É um ano histórico. Aí acho que muitos times escolheram abrir mão dos campeonatos estaduais, né? Diante do calendário. Mesmo porque é tiro curto, né? 8 rodadas apenas, né, Julio? Aí você tem uma Libertadores em vista aí, acho que foi uma decisão aí que o próprio Mirassol, né, tomou de. Já estava calculado, né? Exatamente. O Mirassol acabou perdendo para a Portuguesa por 2-1, o Palmeiras empatou o Guarani 1-1, a Ponte Preta perdeu em casa para o São Paulo por 2-1. O Primavera, resultado histórico para o Primavera, para o Fantasma, empatou 3-3 com o Noroeste em casa, porque resultado histórico, porque classifica o time à Série D
do Brasileirão de 2027, viu, Júlio Nascimento? Primavera e, portanto, ano que vem estará na Série D, dedidado do Brasileirão. E eu acho que podemos dizer que foi um campeonato legal do Primavera também, Muito. né? Porque você assegura, muita gente falou assim, o Primavera vai bater e voltar. Não, é um projeto legal. Não, fez bons jogos, a longo prazo. E a permanência era o principal objetivo, até porque, Fábio, ano que vem é o centenário do Primavera. Então, na Série D já, olha só, com o calendário nacional. Paulistão, Copa do Brasil, provavelmente. Estádio reformado. Vai ser um centenário bem legal aí pro Fantasma. Exatamente. 3-3, portanto, Primavera e Noroeste. O Santos atropelou, hein? O Velo Clube 6-0. A gente estava acompanhando essa partida. Logo no início, o Velo Clube teve uma oportunidade. Você lembra disso, Júlio? O Brasão pegou muito bem ali com os segundos de jogo lá na Vila Belmiro, mas depois o Santos deslanchou e vale o placar 6-0, mas vale mais pela volta de Neymar aos gramados, Júlio. Ele voltou. Neymar perdeu um gol que não costuma perder, muito incomum para Neymar, para padrão Neymar. Fora de ritmo, né? Sim. Completamente fora de ritmo. Então sozinho é compreensível. Na pequena área ali, quase, né? E acho que foi o jogo certo pro Neymar não jogar bem, porque os caras fizeram 6-0, poderia ter até sido 7, teve um gol anulado. Acho que ninguém vai lembrar do gol que o Neymar perdeu, né, Fábio? Não. Só a gente tá sendo xarope aqui de ficar lembrando. Hoje tem carnaval, né? O pessoal não tá nem preocupado. Não, né? lógico que tá. Todo mundo ouvindo a ESPN. Não, o pessoal que eu digo, os jogadores do Santos. Sim, tudo eles bem. não estão comemorando agora. Essa classificação vai pegar o Novo Horizontino na próxima fase. E fechando a 8ª rodada, tivemos também lá no 1º de maio, em São Bernardo do Campo, a vitória do Corinthians por 1-0, gol de André. André é um meio-campista, muito bom jogador, o jovem talento do Corinthians, marcando 1-0 para o Corinthians contra o São Bernardo. Mas a notícia preocupante para o Corinthians é a saída, né? De Yuri Alberto. O Yuri Alberto saiu de maca durante a partida, foi carregado aos vestiários também, sentiu uma lesão na coxa, preocupa bastante o Corinthians para os restantes da temporada. O próprio Dorival Júnior tá falando também agora e fala que Yuri Alberto preocupa bastante. Com esses resultados dessa 8ª rodada, Júlio Nascimento, temos então definidos as quartas de final do Paulistão. Estão agendadas para o próximo final de semana, sempre lembrando que é jogo único, né? E os mandantes, portanto, fazem esse jogo em casa. O Novo Horizontino, que foi o primeiro colocado, enfrenta o Santos, que foi o 8º. O Palmeiras, segundo colocado, encara o Capivariano, que foi o 7º colocado. O Bragantino, 3º colocado, recebe o São Paulo em Bragança Paulista. O São Paulo foi o 6º colocado. E a Portuguesa, fazendo bonito, a 4ª colocada no Paulistão, enfrenta o Corinthians, possivelmente no Canindé esta partida. Então temos Novo Horizontino e Santos, Palmeiras e Capivariano, Bragantino e São Paulo, e Portuguesa e Corinthians. A gente não tem um desenho das semifinais ainda, Julio? Não, mas você quer palpitar, brincar? Quer tentar? Porque tem um ranking, né? Vai calculando as campanhas, mas aqui, ó, vou dar o gabarito pra você, tá? Vamos lá. Tá preparado aí, Fábio? Vamos lá, cara. Novo Horizontino e Santos, o Santos vai surpreender e classifica. Quem vai surpreender? Santos. Classifica Santos lá em Novo Horizonte. Surpreendeu? Não, porque o Santos foi a 8ª melhor campanha, certo? Sim. E aí ele... não, calma aí. Eu não tô falando que o Novo Horizontino é maior que o Santos. O Santos é um dos maiores times do mundo. E aí com o Neymar com mais ritmo, Gabigol empolgado, eu acho que o Santos pode vencer o Novo Horizontino. Pode. Palmeiras e Capivariano, com enorme tristeza, porque eu queria muito que a nossa região chegasse à semifinal, mas o Palmeiras dentro de casa é muito difícil ganhar do Palmeiras. Hoje a gente viu contra o Guarani, gente, foram 27 finalizações. 27 finalizações. Segundo o nosso Thiago Ferri. O Palmeiras só não ganhou hoje porque o Kaique França estava num dia inspirado. Né? Teve até a bola na trave no final. E teve até uma das defesas mais difíceis, foi aquela defesa culposa. Sem querer. Foi a defesa culposa, quando não há intenção de defender. Mas estava dando tudo certo pro Guarani defensivamente até o gol ali, que foi realmente uma falha de cobertura. Mas é muito difícil ganhar do Palmeiras. Então, na minha opinião, aí avança Palmeiras. Aqui já seria um Palmeiras e Santos. Já iria assim? Porque o Santos classificou como a 8ª melhor campanha. O Palmeiras foi a 2ª melhor. Matematicamente, o Novo Horizontino, que é melhor, seria eliminado. Então, mas caso passe o Novo Horizontino, já muda tudo. Aí muda tudo. Mas calma, você vai me confundir. Então, Palmeiras e Santos seria a minha semi. E aí, do outro lado, Bragantino e São Paulo, Portuguesa e Corinthians, aí são dois duelos difíceis, cara. Esse fator casa pode porque é um muito, Corinthians, né, que não empolga, é muito resultadista no começo da temporada, mas é muito forte. Acho que a Portuguesa tem muitas falhas. Acho que o Corinthians vence nos pênaltis, algo assim, 1-0. Acho que o Corinthians consegue passar. E, cara, Bragantino e São Paulo é dureza. Em Bragança Paulista ainda, é difícil, hein? O Bragantino. Mas eu vou dizer que passa o tricolor também.
E aí teremos os 4 grandes na semifinal. Como seriam essas semifinais? Eu que gosto de ser mais ousado, ousei 0 aqui. Então, eu estava pensando. Enfim. Com a possibilidade da Portuguesa decidir no Canindé, do Bragantino decidir em Bragança Paulista. Eu acho que se for pra apostar e do Novo aqui... Horizontino decidir em Novo Horizonte, você dá o mas eu acho que se fosse pra apostar aí, Novo Horizontino e Bragantino, eu acho que seriam os times com mais chances de mesmo porque passar. o Novo Horizontino passou como líder da primeira fase, né? E cara, a gente não podemos subestimar o trabalho do Bragantino, né? Que é um trabalho muito de muitos anos aí, que o Bragantino parece que às vezes ele chega, né, nesse momento. Tá pronta pra grande, né? E não consegue carimbar mesmo. Carimbar. Né? Carimbar. Eu sinto isso também, que tá faltando uma campanha legal pro Bragantino, pro Red Bull Bragantino, né? Nessa uma roupagem aí do Bragantino, agora faz tanto tempo já com a empresa de energéticos, mas o Bragantino tá faltando isso justamente, né? Uma campanha, aquela campanha pra gente ser lembrado, assim, durante muitos anos depois, mas o Bragantino tá faltando chegando, né? Chegar e fincar o nome realmente, pode ser nesse Paulistão, Bragantino enfrentando o São Paulo, então, jogo único lá na Arena, lá em Bragança Paulista. É isso, Fábio Chaib, mas algum jogo que ficou restando aí, só lembrar, né, Velo Clube rebaixado. Velo Clube rebaixado, Ponte Preta também, o Velo Clube rebaixado com apenas uma vitória, já disse durante a jornada também, foi justamente contra a Ponte Preta rebaixada sem nenhuma vitória no Paulistão, o Velo terminou com 5 pontos, a Ponte Preta com apenas 1 ponto ganho durante a competição, como você disse anteriormente também, a gente trouxe a palavra também de Marcelo Fernandes, está demitido do cargo da Ponte Preta, pediu demissão na verdade, né? É isso, Fábio Chaib, grande abraço pra você. Valeu, Júlio, um grande abraço, cara. E o Paquetá, hein? Você viu o Paquetá também, velho? Paquetá hoje deu Flamengo, né? O Flamengo fez 2-1 pra cima do Botafogo, o Paquetá marcou na sua volta ao futebol brasileiro, marcando, ajudando o Flamengo a vencer por 2-1 o Botafogo, o Flamengo que está na semifinal do Cariocão, enfrenta sabe quem, Júlio Nascimento? Quem? Madureira, cara. Madureira. Será que o Madureira segura o Flamengo? Não segura, né, Fábio? E do outro lado, o Vasco, que ontem passou pelo Volta segura Redonda. O Flamengo, só o Corinthians, velho. O Vasco que passou pelo Volta Redonda ontem nas penalidades, Diniz mais uma vez muito vaiado lá em São Januário e espera o confronto de amanhã entre Fluminense e Bangu. Tradicional confronto carioca lá no Maracanã também, vai decidir então quem vai enfrentar o Vasco da Gama numa semifinal do Cariocão, viu, Julio? E no Gaúcho deu empate, hein? Grêmio 1, Juventude também 1, semifinais do Gaúchão, lembrando que são 2 jogos lá, essa primeira partida foi na Arena do Grêmio, 1-1, agora o Juventude decide no Alfredo Jaconi, na outra partida, na outra perna das semifinais, o Internacional deu um passo importante, venceu fora de casa o Ipiranga de Erechim por 3-0, viu, Julio? Valeu, Fábio Chaib, grande abraço pra você. Grande abraço, cara. Boa noite, grande Fábio Chaib, esteve conosco aqui, a gente ficou enrolando e no final das contas o Matheus Costa, sabe-se lá o que aconteceu, ele estava posicionado ali pro começo da entrevista coletiva, mas a transmissão aqui da Federação Paulista, né, acabou não acontecendo. Só mandar aqui um abraço pro Marcelo, Bugre e Santos com a mesma campanha, mas o Santos marcou em muitos gols. Manda aqui o Marcelo. Ô, Samuca Fidelis, tá ouvindo aqui, hein? Feliz com a não classificação do Guarani, ele que é Ponte Pretano. Tá feliz então. Eu mando aqui o Batata, que vai sobrar a Série C pro Guarani, tem a Copa do Brasil também, né? Inclusive pra Guarani e também para a Ponte Preta. O Emílio aqui tá dizendo, também comemorando a não classificação do Guarani. Alô, Derivaldo Souza, palmeirense. Feliz aí com os resultados. E mandar aqui. Ainda bem que saiu o derby aí, do derby paulistano aí das quartas de final. Ficou um bom tempo ali, né? Com Corinthians e Palmeiras e Corinthians, seria no Allianz Parque, o Barueri, né? Barueri. E aí os gols ali mudaram tudo. Gente, ponto final aqui na nossa transmissão, desde as 7h30. Dinâmico, hein, Júlio? No ar. Agradecer aqui imensamente a Eduardo Rodrigues, que deu show hoje aqui na operação desse sonsaço da CBN. Amanhã, 11 horas, ao vivo, estarei aqui com o Fábio Chaib, Carol de Freitas, Antônio Lupe, todo mundo para repercutir tudo do Campeonato Paulista. Grande abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau, gente.
Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. As principais novidades da tecnologia, sob o olhar de Pedro Doria. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Repórter CBN. Domingo, 15 de fevereiro.